registrado há 7 anos. Já a rede privada computou uma pequena variação negativa anual, de 0,25%, de 607 pontos, o valor recorde na série, para 605. O governo iraniano informou que estuda o momento, o local, a forma, o conteúdo e as garantias para exigir eventuais negociações sobre o programa nuclear do país com os Estados Unidos. A declaração foi dada pelo chefe da diplomacia do Irã, que é o principal negociador da nação. Teherã e Washington estavam envolvidos em negociações desde abril, mas em 13 de junho, 2 dias antes de uma nova reunião, Israel lançou um ataque surpresa contra o Irã. No horário de Brasília, 4:03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. São Bernardo, Ponte Preta. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. São Bernardo, Ponte Preta. 4h05. Alô, muito boa tarde a você que está conosco aqui na CBN. Hoje, sabadão, dia 12 de julho de 2025. Estamos chegando com mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. Daqui a pouquinho, às 5 da tarde, direto do ABC Paulista, do estádio 1º de Maio, a Ponte Preta, invicta fora de casa nessa Série C, encara o São Bernardo. Jogo válido pela 12ª rodada da Série C. A Ponte, que faz campanha muito positiva, faz campanha regular, é a vice-líder da competição, está perto do objetivo principal, que é a classificação ao G8 da competição, a próxima fase da competição. Esse jogo daqui a pouquinho aqui conosco na Rádio CBN, aqui com a gente, Carlos Cabela vai narrar, Gabi Castro nos comentários, Adriana Almeida nas reportagens. Muito obrigado a você que nos acompanha no 99.1 do seu rádio, também pelo YouTube e nas demais plataformas digitais. Um grande abraço para você, participe conosco dessa transmissão, mande sua mensagem, envie sua mensagem para o celular 19991869070, WhatsApp 991869070, ou participe também pelo chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. Eu sou o Fábio Scheibe, estarei aqui no Central da Bola com muitas informações. Hoje tem a volta da Série A do Brasileirão, daqui a pouquinho o Flamengo recebe o São Paulo, você fica ligado aqui conosco com todas as informações desse grande duelo. Também tem Internacional e Vitória, e também informações da Copa do Mundo de Clubes, que amanhã será decidida entre Chelsea e PSG, lá em Nova York, no MetLife Stadium, lá nos Estados Unidos. Com Eduardo Rodrigues no comando técnico, está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Enquanto a bola não rola, daqui a pouquinho, 5 horas da tarde, tem São Bernardo e Ponte Preta. Macaca mais uma vez fora de casa, tentando uma vitória. São 4 vitórias consecutivas e um empate lá na estreia da competição. Portanto, a Ponte Preta invicta fora de casa. Das 7 vitórias da Macaca até agora nessa Série C, 4 fora de casa. E essa é a expectativa da torcida para mais uma vitória no ABC Paulista, no estádio 1º de Maio. Não é isso? Adriana Almeida com as primeiras informações da Macaca. Muito boa tarde. Quanto tempo, hein, Dri? Como você está? Ô, Fábio, saudades de você. Forte abraço para você e também para os ouvintes CBN.
Você falou da campanha fora e faltou só dizer que é a melhor campanha como visitante nessa Série C. Então, algo muito surpreendente e por isso hoje a Ponte vai para São Bernardo com todas essas credenciais para quem sabe retomar aí a primeira colocação desse Campeonato Brasileiro da Série C e já dá uma passada muito larga rumo a essa classificação. Eu acredito que aí acima dos 30 pontos está tranquilo, então a Ponte hoje vencendo fica num fôlego muito interessante para essa reta final, pensando na classificação. O grande desfalque do time do técnico Alberto Valentim é o atacante Gé, suspenso pelo 3º cartão amarelo. A Ponte, que vem de 2 vitórias seguidas sobre Maringá e também o Tombense em casa na última rodada. Eu tô aqui esperando, de olho nas redes sociais, de olho na rede interna do WhatsApp, mas a assessoria de imprensa dos 2 clubes ainda tá meio preguiçosa. Não liberou, tá atrasado. Será que é às 5 da tarde mesmo o jogo? A gente tá equivocado? Tem que Não, ser. Tô brincando. 5 da tarde, 5 horas, no estádio 1º de maio, tem São Bernardo e Ponte Preta, né, Adri? Já a gente destrincha melhor esse time titular da Macaca, que certo é que não terá o atacante camisa 9, Gé. Que normalmente as escalações são passadas 1 hora antes do duelo, né? Tem uma regra da CBF também. Acabou de sair. Acabou de sair, então vamos com os primeiros destaques da Ponte Preta aí, você na pedra agora com a escalação da Ponte, esse princípio de escalação. Bom, só repassando rapidinho então, a Ponte vem com o Diogo Silva no gol, Vaguinho, Wanderson, Emerson Santos e Danley Santos, além do Arthur, Lucas Cândido, Dudu, Elvis, Everton Brito e Jean Dias, ou seja, a Ponte com um esquema aí um pouco mais precavido ali, 3 defensores. Gabi fala melhor daqui a pouquinho. A Macaca já definida pelo Alberto Valentim. Elvis vem de novo aí com a camisa 10 como titular. E essa novidade, saiu Gé, mais um defensor na Ponte. É o grande nome da Ponte Preta, o Elvis. Daqui a pouquinho eu pego a opinião do Gabi Castro, mas antes disso, as primeiras informações do Bernô. Saiu a escalação do Bernô também, André? Também, Bernô já escalado. O São Bernardo, que vem ali naquela zona limite para se classificar, para conseguir passar para a próxima fase. Na última rodada, empatou fora de casa com o Botafogo da Paraíba, caiu para o 8º lugar, tá ali nessa zona chata e por isso hoje precisa fazer o seu mando de campo. Volante Foguinho, volta de suspensão. A base do técnico Ricardo Catalá vai ser mantida porque ele não tem outras baixas. Apenas o atacante Lucas Rian, que fez uma cirurgia no joelho, não joga mais nessa temporada. São Bernardo ali naquele limite para quem sabe hoje encarar mais uma vitória, já que o time também não perde há 3 rodadas, então vem numa regularidade interessante. Já que você falou, vamos situar o ouvinte então da situação do G8 da competição. Neste momento, a 12ª rodada sendo aberta com São Bernardo e Ponte Preta. Também tem Itabaiana e Confiança no mesmo horário. Hoje ainda tem Tombense e ABC lá em Tombos. Tem Floresta e Ipiranga, 7h30 da noite no domingão, lá no estádio, lá no Ceará. Amanhã, 4h30 da tarde, o Guarani encara o Ituano. O Guarani, numa crescente na competição, recebe o Galo de Itu no Brinco de Ouro. Mesmo horário, 4h30 da tarde, no Almeidão tem Botafogo da Paraíba e Londrina. O líder Caxias, por enquanto o líder Caxias recebe o Anápolis, 7 horas da noite no Estádio Centenário. Mesmo horário de Figueirense e Náutico. A 12ª rodada, será encerrada na segunda-feira com 2 partidas. O lanterninha da competição, o Retrô, enfrenta o CSA e às 7h30 o Maringá recebe o Brusque num duelo lá do sul do país. Neste momento, o G8 da competição tem o Caxias, líder, 24 pontos. A Ponte Preta é vice-líder, segunda colocada, 23 pontos. Terceiro, Ipiranga, 20 pontos. Quarto colocado, Londrina, também com 20 pontos. O Náutico é o 5º com 16. Olha só, do 5º até o 9º, todos com 16 pontos. O Náutico tem 16, 5º colocado. O CSA também com 16, 6º colocado. Ituano é o 7º com 16 pontos também. E o São Bernardo fechando o G8 neste momento, 16 pontos. O Floresta é o 9º, 16 pontos. O Guarani é o 10º colocado neste momento, tem 15 pontos também. O Guarani muito perto do G8. Já na parte de baixo da tabela, o Z4 tem o Botafogo da Paraíba, de alto investimento, tem 10 pontos na 17ª colocação. O Anápolis também tem 10 pontos, é o 18º. O vice-lanterno, Confiança, 9 pontos. E o lanterninha é o Retrô, com 8 pontos ganhos. 4 horas, 12 minutos. Nossa
destaque, nosso assunto neste momento é a Ponte Preta e eu convoco Gabi Castro, que está mais uma vez ao meu lado, que vai comentar essa partida. A Ponte, que é muito forte fora de casa, tentando mais uma vitória hoje no ABC Paulista, não é isso, Gabi? Muito boa tarde. É isso, boa tarde para você, Fábio Chave, boa tarde aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Confronto difícil, tá? Não nos esqueçamos que o São Bernardo, ele foi o líder do grupo no Campeonato Paulista, que tinha verdade. Ponte Preta e Palmeiras. É verdade. E, consequentemente, eliminou a Macaca e fez as quartas de final com o Verdão. O treinador é o mesmo, é o Ricardo Catalá. Tem o ex-ponte pretano Felipe Azevedo, que está confirmado no comando do ataque, é experiente, tem um chute de média distância interessante. O artilheiro Rodolfo também é outro que está confirmado. Agora, a Ponte, ela não pode só pensar em como se defender, né? Ela está invicta fora de casa, são 4 vitórias, um empate. O Valentim sabe se proteger. Só que hoje não tem o Gé para proteger essa bola lá na frente, né? Tudo bem que ele vive um jejum aí de gols, mas é um jogador importante. A gente lembra que contra o Náutico, lá nos aflitos, né? Puxou o contra-ataque, forçou a expulsão do goleiro. Então eu quero ver como é que a Ponte ela vai ser ofensivamente. Eu acho que o Jean Dias há meses não joga bem, não marca gol, ainda não marcou no Campeonato Brasileiro da Série C. O Jean Dias ainda não marcou gol, foi tão bem no Paulistão, foi né? tão bem no Campeonato Paulista, não marcou um gol neste Campeonato Brasileiro da Série C, não tem sido protagonista. Então eu acho que hoje é uma ótima oportunidade para ele poder desencantar e voltar a ajudar a Ponte. A Adriana falou sobre a escalação e eu gosto de citar isso pro ouvinte, para quem está nos acompanhando nos 99,1 FM, também no YouTube, poder visualizar, porque o Alberto Valentim ele tá muito preocupado defensivamente mais uma vez. E aí a escalação, ou a Ponte pode jogar num 5-3-2, e aí essa linha de 5. Maguinho na lateral direita, Wanderson zagueiro, Emerson Santos zagueiro, Danley Santos zagueiro e Arthur lateral esquerdo, linha de 5. A linha de 3 com Lucas Cândido, Dudu e Elvis. Lucas Cândido e Dudu, 2 volantes. Elvis deve ter uma liberdade maior para poder ajudar os 2 atacantes. E aí a linha de 2 com Everton Brito e Jean Dias. Isso é o 5-3-2. Ou ele pode optar pelo 4-4-2 com essa mesma formação. E aí nós teríamos Maguinho na lateral direita, Wanderson zagueiro, Danley Santos zagueiro e Arthur lateral esquerdo, linha de 4 com o Emerson Santos ajudando Lucas Cândido, Dudu e Elvis, e na frente Everton Brito e Jean Dias. Então ao longo da partida nós vamos observar se é uma Ponte Preta no 5-3-2 ou no 4-4-2. Eu espero um 4-4-2, tá? Porque só 3 homens no meio campo eu acho muito pouco. Eu entendo que é um jogo fora de casa, o São Bernardo é o 8º colocado. A gente vai falar bastante ao longo aqui da nossa transmissão, mas são 2 equipes que gostam dessa bola esticada, bola de lançamento, então é importante a Ponte, principalmente, já interromper essa forçada aí que o São Bernardo certamente vai dar ao longo da partida. Mas opta então só por 2 atacantes, Everton Brito e Jean Dias. Havia expectativa, né, do Toró começar a partida como titular, que seria interessante, 3 atacantes, mas Alberto Valentim opta mais conservador neste duelo fora de casa, duelo paulista na Série C. Mas que tá dando resultado, não é isso? Carlos Cabela, a Ponte Preta tem feito uma boa campanha fora de casa e hoje a esperança de mais uma vitória no estádio 1º de Maio no ABC Paulista. Muito boa tarde, Cabela. Boa tarde pra você, Fábio Chaibe, boa tarde a todos que estão ligados e conectados aqui no futebol da CBN Campinas. Claro, a Ponte Preta, se eu não tô enganado, é a melhor campanha fora de casa da competição, não é? Então hoje vai endurecer bastante pra equipe do São Bernardo. E eu acredito num baita de um jogo, porque o São Bernardo gosta de jogar muito, principalmente para apertar, vai dar espaço para Ponte Preta. Isso é comentário do Gabi Castro, mas é o meu ponto de vista. Então eu acredito que seja um jogo sensacional essa tarde entre São Bernardo e Ponte Preta, com detalhe, temperatura tá agradável, 19 graus em São Bernardo do Campo. A sensação térmica no momento é de 23 graus, tem uma brisa de 10 km por hora, ou seja, a umidade também é boa, acima de 50%. Tá tudo perfeito para um grande jogo e uma grande jornada esportiva aqui da equipe da CBN. Bola redonda, gramado bom, uniforme bom. É. Só falta jogar.
É bola na rede também, né? Isso, Cabela. Você falou 19 graus em São Bernardo do Campo, aqui no Jardim São Gabriel em Campinas, 23 graus nesse momento, tempo nublado. A gente acompanha então daqui a pouquinho São Bernardo e Ponte Preta. E você disse também sobre a campanha da Ponte Preta. A Ponte é a segunda colocada nessa Série C, tem 23 pontos, são 7 vitórias, sendo 4 dessas vitórias fora de casa. A Ponte Preta então também tem uma defesa muito boa. A Ponte Preta sofreu apenas 7 gols, neste momento é a segunda melhor defesa, só perde pro Náutico, que sofreu 6 gols. A Ponte, que tem um saldo de 4 gols nesse momento, marcou 11, sofreu apenas 7 nessa Série C do Brasileirão. A gente falou mais cedo sobre Série A, daqui a pouquinho às 4h30 no Maracanã tem o jogo entre Flamengo e São Paulo. A gente ficou com esse tempo parado, né, da Série A do Brasileirão devido à Copa do Mundo de Clubes, hoje retomando então a Série A do Brasileirão na 13ª rodada, às 4h30 da tarde tem Flamengo e São Paulo. Você fica informado aqui conosco, a gente traz todos os detalhes dessa partida. Mesmo horário, 4h30 lá no Beira-Rio, tem Internacional e Vitória. Às 6h30 da noite tem Clássico Carioca, mas é no Mané Garrincha em Brasília. Tem Vasco da Gama e Botafogo que se enfrentam lá em Brasília. E fechando essa noite, esse dia de sábado, na 13ª rodada, 9h da noite, tem Bahia e Atlético Mineiro. Amanhã, 7 da noite, total cobertura CBN para Corinthians e Bragantino na Neoquímica Arena, 7 da noite, então, Corinthians e Bragantino, duelo paulista. Amanhã ainda, 8h30 da noite no Mineirão, tem Cruzeiro e Grêmio. No Castelão, 8h30, tem o clássico cearense entre Fortaleza e Ceará. E na segunda-feira, Juventude e Sport no Alfredo Jaconi. Lembrando que os duelos entre Santos e Palmeiras e Mirassol e Fluminense foram adiados devido à Copa do Mundo de Clubes, a participação dos 2 times brasileiros que foram adiante. Neste momento, a liderança é do Flamengo na Série A, 24 pontos. O Cruzeiro é o segundo colocado também com 24 pontos. O Bragantino é o terceiro com 23. O Palmeiras é o quarto com 22 pontos. Lembrando que muitos times têm jogos a menos devido a esse calendário maluco que tivemos até agora nesta Série A do Brasileirão, mas vai ser tudo encaixado nesse próximo mês. Aí teremos todos os times com o mesmo número de pontos. O Corinthians é o 10º colocado, tem 16 pontos ganhos. O São Paulo tá mal, hein? É o 14º colocado, 12 pontos ganhos. O Santos vem logo abaixo, o 15º tem 11 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento, o Santos está com o mesmo número de pontos do Internacional. O Internacional abre a zona de rebaixamentos. Uma vitória hoje do Inter pode complicar a vida do Santos. Então, o Internacional Colorado é o 17º colocado, abre a zona de rebaixamento. Fortaleza é o 18º, tem 10 pontos ganhos. O Juventude é o vice-lanterna. O Sport, podemos dizer que já foi, né, Gabi? O Sport é o caçulinha. Muito difícil, né? Pior campanha 3 pontos até agora. Pior campanha na era dos pontos corridos. Vai ter que fazer desde já, né? Um campeonato de recuperação, vai ter que reforçar, mas muito difícil, né? Porque o Campeonato Brasileiro da Série A tá mais nivelado do jeito que tá, com as equipes voltando do Mundial empolgada, todo mundo querendo ver o Palmeiras, o Fluminense, o Botafogo, o Flamengo, o São Paulo de treinador novo, o Cruzeiro também embalado, e aí vai tirando, né, espaço das equipes. A hora que a gente vê, já estamos na segunda parte da tabela de classificação, então Série A não é fácil, e esse início muito ruim do Sport pode ser que ele pague sim com o rebaixamento. Você falou do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes, daqui a pouco a gente tem um material especial, uma reportagem muito legal aí do Matheus Leite, trazendo também esse fenômeno que foi, né, essa Copa do Mundo de Clubes, um campeonato que pegou realmente, o torneio que pegou, tem a promessa de continuidade, né, desse campeonato. A gente fala um pouco mais sobre esse sucesso que foi essa Copa do Mundo de Clubes. Você tem alguma opinião sobre a Copa do Mundo de Clubes, Dri, antes da reportagem especial? Pra você, quem foi o cara que saiu lá em cima, brasileiro? Pra minha opinião, vou até passar um pouco adiante pra você, mas Renato Gaúcho sai com uma estrela maior do que entrou nesse campeonato, né? Eu concordo com você. Acho que tivemos alguns ícones, tivemos brasileiros mostrando lá fora também o seu valor, né? Tem a dupla de zaga amanhã do PSG, por exemplo, é brasileira também. João Pedro, mas né? Tem também. O João Pedro ali que estourou. Agora, por exemplo, eu destaco, obviamente, o Renato Gaúcho. Gostei muito da postura do Abel. Achei que o Abel Braga, apesar de não ser brasileiro, mas está representando um importante... Abel Ferreira. Um importante clube brasileiro, ele evoluiu muito como profissional ali, representando a instituição. Me chamou a atenção até a contenção dele com as marcações da arbitragem, muito diferente. Tomara que tenha sequência aqui, porque eu acho que aí o futebol brasileiro aumenta um pouco mais o nível, com uma atitude um pouco mais
serena do Abel Ferreira no Palmeiras, mas concordo com você, o Renato Gaúcho sai gigante dessa competição, assim como o Fluminense, que foi um time que mostrou como competir. Competir Copa é diferente, né, Fábio? Diferente, né? E os europeus sabem chegar num ritmo um pouco mais, parece, de contenção, conhecendo o ambiente, os adversários, e ali naquela reta final dar o sprint. Acho que o Fluminense dos brasileiros foi o que mais soube dar esse sprint, começar ali estudando um pouco mais os adversários, vendo o que aconteceria. E assim, veio para ficar, né? Eu acho que uma sensação, alguns europeus ainda reticentes, né? Alguns países da Europa, as federações, férias e tal, aquela declaração infeliz do Rafinha lá do Barcelona, mas é uma competição que eu acho que tem tudo para dar certo a cada 4 anos, pegou, e muito melhor do que o que a FIFA fazia com a Copa das Confederações um ano antes. Sim. Eu acho que pode ser para mim um modelo de pré no país onde vai ser a Copa. Talvez já na próxima edição não vamos ser dessa forma, mas acho que é um ótimo preparo para o que vem por aí daqui a um ano lá nos Estados Unidos. E querendo ou não, valoriza ainda mais, né? A supervalorizada já a Libertadores da América. Agora os times vão querer ganhar justamente a Libertadores da América para poder estar presentes na próxima Copa do Mundo de Clubes. Você acompanhou também, Carlos Cabela, daqui a pouco eu pego a opinião do Gabi Castro sobre isso, mas na sua opinião, quem foi o time? O Palmeiras decepcionou um pouco, né? Ficou abaixo do que esperava entre os brasileiros, na opinião, acabou não ganhando os jogos contra os europeus também, acabou ficando pelo caminho contra o Chelsea, num jogo muito apático também do Palmeiras, mas na sua opinião, Carlos Cabela, para você também, o que você achou dessa Copa do Mundo de Clubes, a sua imagem, a sua percepção sobre esse valoroso, né, campeonato que foi criado pela FIFA? Olha, Fábio, se for para analisar um a um rapidamente, eu vejo assim, o Botafogo, para mim o Botafogo, se ele não tivesse pego o Palmeiras numa semifinal, talvez tivesse avançado um degrauzinho a mais. Eu acredito no Botafogo que seria. O Flamengo, todo mundo tá falando, não, mas o Flamengo, pelo amor de Deus, não pode errar daquele jeito. Não é que não pode errar daquele jeito. Você não tem, ele erra daquele jeito em todos os jogos. Só que não são todos os jogos que tem um Bayern pela frente. O Flamengo não deixou de ser o Flamengo por isso. Acontece que o Flamengo não é aquilo que todo mundo pinta. Sim. Esse é o detalhe. Idem o Palmeiras. Porém, o Palmeiras, na minha opinião, antes de ir para a Copa do Mundo, já não estava legal mal, aqui. Né? Ele perdeu dois últimos jogos aqui, e nos jogos anteriores não vinha bem. Não vinha bem. Agora, o Fluminense, antes de começar, me perguntaram, e os clubes brasileiros lá? Falaram assim, o Fluminense é o patinho feio, é o mais frágil de todos os que estão lá. Porém, o treinador fez a diferença. Fez a diferença da maneira de montar a equipe e jogou como europeu contra os europeus. Por isso que se deu bem. Exatamente. Por isso que se deu bem. Então, o destaque é Renato Gaúcho, o Arias, pra mim, baita, ele cresceu muito nesse campeonato, nessa Copa do Mundo. E o Thiago Silva junto com o outro Fábio. O Fábio é. Não, Inácio, Inácio e o Thiago Silva. É brincadeira esses dois. Vou falar besteira aqui. Thiago Silva tem que voltar pra seleção pra jogar desse jeito. Aí tem que voltar pra seleção. Thiago Silva, Militão, tem que estar lá, junto com o Marquinhos, Beraldo. Olha, os quatro zagueiros da Copa, tá aí já. Pronto. Parece que a rotação é diferente quando enfrenta um time europeu, sem desmerecer a vitória do Flamengo contra o Chelsea na primeira fase, a própria vitória do Botafogo contra o PSG também, mas quando é a hora da verdade mesmo, quando os europeus querem, parece que não tem jogo com os sul-americanos, né, Gabi? A verdade é que a diferença é muito grande, tá, Fábio Chaib? Eu acho que o Mundial, de uma certa forma, ele ajudou na autoestima dos torcedores, dos próprios jogadores, confirmou algumas coisas para os treinadores, então é óbvio, imagina o torcedor do Botafogo, ele chega e fala, eu venci o PSG, sim, eu venci o atual campeão da Liga dos Campeões. O único gol sofrido pelo PSG. O único gol sofrido, então é uma vitória que vai ser comemorada e precisa ser comemorada. O Flamengo venceu o Chelsea por 3-1, Chelsea que já foi campeão da Liga dos Campeões, que tá na final e pode ser o campeão desse Mundial. O Fluminense fez 2-0 na Inter de Milão, super campeã italiana, já foi campeão da Liga dos Campeões, foi vice-campeã atualmente, então eu acho que é um Mundial que é rentável financeiramente, que ajudou nessa autoestima do torcedor, dos próprios jogadores. Agora, a diferença ainda é muito grande dos times europeus para os times brasileiros. Fisicamente também, fisicamente,
financeiramente, de disciplina tática, de profissionalismo dos clubes, de estrutura dos clubes lá fora. A gente tem um longo caminho pela frente. Então, eu vi muitos torcedores e até jornalistas falando, olha aí, os vira-latas, os brasileiros. Eu tenho o pé muito mais no chão, tá? Eu continuo achando que a diferença é muito grande dos times europeus para os times brasileiros. Agora, o futebol, ele permite esse tipo de zebra acontecer, de um time que é inferior tecnicamente. É um torneio curto, então em menos de um mês, eliminatória, e permite isso acontecer. Por isso que o futebol, ele é brilhante, ele é sensacional, ele é apaixonante, que permite um Botafogo vencer um PSG que ninguém esperava. Agora, a diferença ainda é muito grande e eu espero que venha para ficar o Mundial de 4 em 4 anos, que não banalize, porque daqui a pouco vai ter cobrança dos dirigentes. O número de clubes também. Você vai conversar com a Leila, você vai conversar com o John Textor. Financeiramente, eles vão querer a cada 2 anos, claro. É óbvio, imagina esse dinheiro entrando no caixa toda vez. Mas eu não quero banalizar e a cada 4 anos todo mundo vai gostar, todo mundo vai curtir. Porque daí imagina, ó, você tem num ano Copa do Mundo, no outro ano você tem Olimpíada, no outro ano você tem Mundial de Clubes, a gente arruma mais uma competição. Copa América. Cada ano, então, tem um torneio pra gente se divertir, pra gente curtir. Aí arruma calendário pra eles terem um mês de férias. Se o negócio é lucrativo, já é mais da metade do caminho. E o Fluminense aí, que foi o último... 300 e poucos milhões. Então, é interessante, desculpa, né? interromper, o Cruzeiro foi vendido por 400 milhões. O Fluminense, nessa brincadeira aí, então, garantiu 300 os e poucos europeus milhões, estão lá na quase frente, os árabes têm muito investimento, mas pro futebol brasileiro também é uma grana que entra. Nossa, importantíssimo. Muito. O Fluminense, por exemplo, não anda tão bem, né, assim, no Brasileirão. Imagina o que não dá para fazer com investimento. O próprio Flamengo já continuar, enfim. Financeiramente, pra gente, apesar de sermos ali os vira-latas, também vai ser muito bom. Dando ponto final nessa questão da Copa do Mundo de Clubes, tem decisão amanhã na MetLife Stadium em Nova York, a partir das 3 da tarde, né? Tem Chelsea e PSG, pois não, Gabi? Não, e só pra completar isso que a Adri tá falando, é algo que a CBF vai ter que prestar muita atenção, tá? Porque tá criando uma disparidade muito grande, porque você imagina, o Fluminense ganhando 300 milhões, o Palmeiras ganhou bastante também, o Flamengo, e aí você volta pro Campeonato Brasileiro, aí tem um Flamengo Juventude, e aí você compete como? Daqui a pouco a Ponte consegue o acesso. E aí a diferença que vai se criando? Já é enorme se tem essa Copa. Imagina que a cada 4 anos pondo mais 300 milhões, 400 milhões. É isso, então o Campeonato Brasileiro ele já cria uma disparidade por conta da torcida, da audiência, ok, mas daí os times que disputam Libertadores eles ganham ainda mais, com esse Mundial ainda mais. Imagine num orçamento 300 milhões a mais. Pois então a gente precisa tomar cuidado com a competitividade no futebol brasileiro, com os altos valores que poucas equipes recebem. Falando em altos valores também, Matheus Leite traz uma reportagem muito especial da CBN Rede pra gente aqui sobre esse sucesso da Copa do Mundo de Clubes, falando justamente também dos árabes também, que entraram de cabeça, o time do Al Hilal ali tem bastante jogadores bons, eliminaram o City também e esse campeonato tá pegando no mundo inteiro. Manda aí, Bolacha! O Al Hilal da Arábia Saudita foi um dos destaques da Copa do Mundo de Clubes. Durante a competição, o time do Oriente Médio empatou com o Real Madrid da Espanha e eliminou o Manchester City da Inglaterra, duas das principais equipes do futebol europeu. O desempenho em campo reflete um aporte bilionário feito pelo Reino da Arábia Saudita em clubes do país, por meio do Fundo de Investimento Público, conhecido como PIF. Há cerca de 2 anos, o governo local anunciou a compra de 75% das participações em 4 dos 5 maiores campeões nacionais: Al Ahly, Al Hilal, Al Ittihad e Al Nassr. Os recursos serviram para a contratação de diversos craques estrangeiros, como Cristiano Ronaldo e Neymar. Apesar de muito significativo, o investimento é apenas parte de um projeto mais ambicioso da Arábia Saudita, o Visão 2030. A estratégia foi lançada em 2016 pelo príncipe Mohammed bin Salman, com o objetivo de projetar o país internacionalmente, fortalecer vários setores da economia e evitar que a nação seja reduzida apenas à produção e à exportação de petróleo.
Organizações como a Human Rights Watch apontam que a medida é uma forma de tentar acobertar denúncias de violação dos direitos humanos, prática conhecida como sportswashing. A professora de Relações Internacionais, Delcinéia de Castro, classifica a hipótese como reducionista. Para ela, os países do Oriente Médio não buscam a aprovação moral do Ocidente, e o avanço na participação das mulheres em algumas áreas, por exemplo, representa uma adaptação a outras nações. A especialista diz que o projeto esportivo é técnico, político e uma forma de integração do Estado à comunidade internacional. O esporte é usado, muitos autores falam, como esse passaporte, um super visto de que aqui nós conseguimos nos relacionar o suficiente para dialogar com todos os países, independente do regime político desses países. Todos são bem-vindos para trabalhar com o nosso país. O plano de fortalecimento do futebol da Arábia Saudita é estruturado em 3 metas. O governo quer ampliar a participação da população no esporte, desenvolver a criação de talentos locais e aumentar a performance de jogadores. Marcos Mota, sócio do escritório que assessora a Federação Saudita de Futebol, o Campeonato Nacional e os 4 principais clubes do país, cita alguns parâmetros para que os objetivos sejam atingidos, como, por exemplo, o patrocínio de grandes eventos, o aperfeiçoamento de profissionais, os investimentos em estádios e a melhoria da comunicação. Segundo o advogado, as equipes da Arábia Saudita têm grandes ambições e já demonstram relevância internacional. Quando você convive, com o Ministério dos Esportes, com o governo, com os clubes, com o PIF, eles dizem claramente, nós não somos apenas construtores de estádios e contratantes de grandes estrelas pagando altos salários. Na verdade, nós somos construtores de uma nação esportiva, uma nação envolvida no futebol. Se você for pegar o Al Hilal, por exemplo, ele foi o campeão, bicampeão, se não me recordo, 3 vezes campeão da AFC, que é a Champions League da Ásia. O campeão do ano passado foi o Al Ahly, disputando com clubes do Japão, da própria Arábia, do Catar, da China. Hoje, a Arábia Saudita já é uma realidade. O comentarista esportivo da CBN, Gabriel Dudziak, acredita que o futebol saudita sai fortalecido da Copa do Mundo de Clubes, em razão do desempenho do Al Hilal. Para ele, o país do Oriente Médio também vai se tornar cada vez mais atrativo para torcedores, por causa da presença de grandes jogadores e a venda dos direitos de transmissão da competição nacional para diversos outros países. A gente tem emissoras que transmitem o Campeonato Saudita pelo mundo todo. Isso não ocorria antes. O interesse já surgiu e tende a aumentar, se realmente continuarem existindo esses grandes investimentos para levar grandes jogadores para lá. E agora, com essa campanha do Al Hilal, talvez mais gente realmente queira observar esse campeonato com mais atenção, porque viu uma grande campanha da equipe. Segundo a Saudi Pro League, primeira divisão do Campeonato Nacional, a transmissão do torneio na televisão alcançou mais de 200 milhões de espectadores em 160 países em 2024. A ligação entre a Arábia Saudita e os grandes eventos de futebol também tem se tornado mais forte. Em 2023, o país recebeu o Mundial de Clubes da FIFA no antigo formato. Em 2034, vai sediar a Copa do Mundo de Seleções. Com sonorização de Juliano Fonseca, de São Paulo, Matheus Leite. Daí, surfando na onda da Copa do Mundo de Clubes, na expectativa da final amanhã entre Chelsea e PSG, o PSG que tá jogando muita bola também. Vou dar meu palpite. Pois não, Gabi. PSG ganha. Isso aí tá meio que óbvio, né? A gente não sabe. Posso dar meu palpite enfrentamento europeu, às vezes até equilibra, mas o PSG tá jogando muita bola, né, Cabela? Goleia. Não só ganha, né? Eu acho 3-1. Vou mais prudente, mas PSG. No primeiro tempo. Mas o nosso assunto aqui, nosso assunto doméstico agora, a Ponte Preta, que está na vice-liderança da Série C, que encara daqui a pouquinho São Bernardo, estádio 1º de maio, pela 12ª da rodada da Série C do Brasileirão. Esse é o assunto. Mais um destaque da Ponte Preta, Adriana Almeida. O destaque fica por conta do camisa 10 Elvis, que no último jogo contra o Tombense teve bastante dificuldade em encontrar espaços. Achei até o Elvis ali um tanto desanimado no esquema proposto pelo Alberto Valentim, e ele tinha mais jogadores à frente dele, o Everton Dias, o Gia Dias e o Gé. Hoje ele não tem o Gé, e ali naquele jogo foi muito difícil. Os adversários vêm para Campinas muito mais fechados, foi o caso do Tombense, e ali foi só num pênalti mesmo, onde ele chamou a responsabilidade. Tinham outros jogadores, o Everton Brito mesmo perto, querendo cobrar.
E ele colocou a bola debaixo do braço, teve personalidade, marcou. Hoje, indo para o jogo novamente, mostra que é um cabeça pensante desse time, um líder que pode ainda estar devendo um pouco ali no aspecto físico, mas que vem se desdobrando. E a Ponte Preta ali também, se rearranjando nos bastidores, viu, Fábio? Porque a gente tem informações que a situação financeira, mais uma vez, claudica lá pelos lados de Moisés Lucarelli, mas as vitórias acabam amenizando um pouco e dando um fôlego a mais para a diretoria buscar recursos numa Série C que é tão difícil financeiramente, não é só para a Ponte Preta, não. Por isso que estar na liderança, estar ali perto, muito sempre confiante de que essa fase, que vai passar de fase, aí vem um quadrangular, aí a expectativa de mais investimento, mais algum recurso também chegue. Acho que é algo fundamental nesse momento aí de reconstrução nesse Campeonato Brasileiro. Lembrando que a janela foi reaberta agora dia 10, né? Na última quinta-feira reabriu a janela de transferência, vai até setembro, até o final praticamente da Série C, mas essa boa da campanha da Ponte Preta aí pode afetar ou não o projeto da Macaca que visa, evidentemente, a volta à Série B do ano que vem, Gabi. Você sabe, Fábio Chaib, pegando o gancho do que a gente estava comentando do Mundial de Clubes, né, deste sucesso, teve uma entrevista coletiva com alguns treinadores, participou o Arsène Wenger, ex-treinador do Arsenal. É consultor agora da FIFA, né? Isso, entre outros treinadores, e eles estavam falando que a grande diferença do futebol que era jogado nos anos 90 até anos 2000 para agora é a questão da disciplina tática, né? Então os atacantes, eles precisam voltar para marcar, os homens de meio campo, eles têm uma função muito importante, e até nas redes sociais surgiu um vídeo do Luiz Henrique cobrando o Mbappé, né? Olha, se você quiser ficar no PSG, você vai ter que voltar para marcar, você não é fã do Michael Jordan, então Michael Jordan, ele se matava defensivamente e tal. Esse vídeo viralizou e ele é muito interessante. E trazendo para nossa realidade, o debate que se faz há muito tempo sobre o Elvis é exatamente isso, né? Num futebol hoje que se cobra tanto, né? Uma aplicação tática muito grande, você precisa ter um poder de marcação, você não pode estar fora fisicamente, e a cobrança em cima do Elvis era isso, porque tecnicamente ele é disparado o melhor jogador da Ponte Preta, e ele não é nível Campeonato Brasileiro da Série C. Ouso até dizer que ele é nível Campeonato Brasileiro da Série A, se ele tivesse em forma, em time emergente e tal, o Elvis poderia brigar por uma posição. E eu acho que nos últimos tempos ele colocou isso em mente, que ele precisava melhorar fisicamente para ele conseguir desempenhar um futebol que se espera dele. Eu acho que muitas vezes ainda fica aquém na partida, então às vezes ele olha pro lado, toca a bola, o outro devolve quadrado, ele vai se decepcionando, ele vai se irritando ao longo da partida, isso é muito prejudicial para alguém que já não tá 100% fisicamente, como se espera, e aí essa irritação eu acho que acaba contribuindo negativamente, mas ainda assim ele é um jogador importante, mas ele precisa ter em mente essa mudança que houve no futebol em todas as escalas. A gente fala de campeonato de nível europeu, de mundial, mas isso aqui no Brasil também fica evidente, e quando ele não tá em forma, ele prejudica a equipe. Mas, Gabi, no microfone da Adriana Almeida não foi isso que ele disse. Ele disse que a parte física dele está bem, sim. Eu acho que melhorou bastante. Então, melhorou bastante. Ele falou pra Adriana Almeida na saída de campo do último jogo aqui contra o Tombense, ele falou: estou bem, agora podem contar comigo. Estou pronto para todos os jogos. O Elvis já passou dos 34, 35 anos, né? Então, assim, eu acho que ele está bem dentro da idade que ele já alcançou, né? E por tudo que ele já passou no futebol, eu acho que hoje ele se sente bem. Visualmente, você tava lá no Majestoso. Sim. Eu acho ele com a cintura mais fina, realmente. Sim, é visível. Mais seco. É visível. Né? 34 anos. É que o Elvis, a estrutura óssea dele é uma estrutura maior, mais forte, mas, né? Eu, por exemplo, meus ossos são finos, né? Ele não. Você vê que é uma estrutura óssea reforçada dele. E a idade contribui para isso também. Contribui muito. Mas eu vou mais pelo lado da decepção no decorrer do jogo, de receber as bolas quadradas. Ele faz tudo certinho, ou pelo menos quase tudo certo, porque ninguém é 100%. E quando ele tem que ter a volta para ele continuar acertando, ele não tem essa reciprocidade. Então ele faz uma jogada de 3 dedos, bota o cara na cara do gol. Daí a pouco, aquele mesmo cara que recebeu aquela bola na cara, pode passar uma bola para ele fazer, e quando passa,
a bola nem chega. Ou vai no pé do adversário, ou vai numa dividida. Ele vai se decepcionando ao longo do jogo, exatamente. né? E aí você se coloca no lugar do cara, que ele foi o protagonista sempre, por onde ele passou, ele foi o protagonista. Frustrante, é frustrante. Já é frustrante disputar uma Série C. Sim. Não sei se é a primeira vez que ele está disputando uma Série C. Eu acho que ninguém está confortável com isso. Exatamente. Então, lembra da Série A2? O Elvis na Série A2. Era a obrigação subir. Isso, e a Série A2 foi onde o Elvis, pra mim, se revelou esse cara que você tá falando, Gabi, que fica irritado. Esse é irritado muitas vezes. Por não receber a reciprocidade da coisa boa que ele faz. Sim. Né? A Série A2 foi muito isso, deu pra gente ver muito isso. Quando vem a Ponte na Série B e na 1 do Paulista, era diferente o Elvis, porque ele sabia que ali é um negócio mais complicado, mas tem mais qualidade e tal. E agora na Série C, de novo. De novo, porque ofensivamente a Ponte tem muitos problemas, né? São 11 jogos e 11 gols. Então, assim, é uma média bem ok pra não falar que é ruim, tá? E se você olhar no papel, não era pra ser, porque a Ponte tem jogadores que no papel são jogadores que era pra ter uma artilharia melhor na Ponte. Jean Dias não é de Série C, o Gé não é de Série C. O próprio Elvis, o Toró, que tá aí também, que também não apresentou nada até agora, mas é um nome que se você só vê no papel, poxa, Toró tá na Ponte. Né? Jogadores rodados. Toró na Ponte, Jean Dias, Elvis, Gé. Mesmo o Arthur, o Danilo Barcelos antes da lesão, enfim, é um time experiente que precisaria produzir mais ofensivamente. O goleiro. E aí acho que tem essa decepção, Então, assim, é um time bem estruturado, mas acho que ao longo da Série C, por mais que a Ponte está fazendo uma ótima campanha, é a vice-líder, eu acho que liderou, mas o que a gente tá fazendo aqui, até pro ouvinte entender a gente, é que ofensivamente a Ponte, ela produz aquém do que precisaria. Então a gente tá falando que a Ponte tem muito mais pra dar, teria que ter feito muito mais gols. Você sabe onde vai pesar isso? No quadrangular. No quadrangular vai pesar. Eu e o Carlão, a gente conversava fora do ar. É outro campeonato, né, Cabelo? É outro campeonato e aquele detalhe. O que a Ponte apresenta em casa, por exemplo, os 3 últimos jogos da Ponte, 3 ou 4 últimos jogos da Ponte, no Moisés Lucarelli, mesmo ganhando do Tombense, foram 3 jogos em casa sem vitória para poder vencer no sufoco o Tombense com gol no pênalti. Então são 4 jogos decepcionantes em casa. Porque ela precisa dessa produção ofensiva que não tenha aparecido, porque o time joga mais recuado, em casa ela tem a posse de bola e ela não consegue produzir. A questão é que o Alberto Valentim também contou que esses jogadores de frente iriam evoluir ao longo da competição. E isso não vem acontecendo, a Ponte vem jogando pro gasto. Na última coletiva que eu estava lá contra o Tombense, ele elogiou o time, gostou e se perder um Gé agora? E se perder agora perde o Gé. Mas assim, a gente tá com uma janela e a Ponte ali contratou o Lelkovic, pontual pro Barcelos, agora pensa num lateral lá do Paysandu, mas nada demais e vai com o que tem. Por quê? Quitou o salário de jogador de maio agora, em julho. Então, assim, eles também estão tentando e acreditando que esses caras aqui carimbados, esse Dudu, Everton Brito, caras que já, Lucas Canja, lá na hora do vamos ver no quadrangular, acreditar que esses caras vão crescer no momento certo para levar a Ponte à redenção e aí mas a Ponte torce. Tem time para conquistar o acesso. Eu acho que a Ponte vai brigar até o final nas primeiras colocações. A Ponte vai classificar e acho que vai brigar na parte de cima da tabela. E depois tem esse outro campeonato que daí este elenco que foi montado precisa mostrar. E o quadrangular, ainda bem que é quadrangular, não é mata-mata, eu vejo por esse lado. Ainda bem que é quadrangular. Sendo quadrangular, é 50% de chance. É o mais primeiro, justo, né? Para uma série C. Primeiro, quarto, quinto e 8º colocado. Pra gente prestar atenção depois. Pra você o Guarani pode cair no grupo da Ponte. Neste momento, dessa, então, teremos 2 grupos, viu, Cabela? O grupo A teria Caxias, Londrina, Náutico e São Bernardo. E no grupo B, no grupo 2, Ponte Preta, Ipiranga, o CSA e o Ituano. Ó, equilibrado, né? 4h45, daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes pra você desse duelo, restando 15 minutos pra bola rolar no 1º de maio em São Bernardo do Campo, pra Ponte Preta e São Bernardo e Ponte Preta, 12ª rodada da Série C. Tem bola rolando pela Série A no Maracanã. Flamengo e São Paulo empatam por 0-0. O Internacional vai empatando também com Vitória, 16 minutos no Beira-Rio, 0-0. Pela Série D, de dado, é gol da Inter de Limeira, viu, Cabela? 1-0 pra cima do Monte Azul, duelo paulista. Que Inter de Limeira é essa na Série D, gente? Viu só? Que isso?
Tá bem demais. Parado no em primeiro. 7 aqui. Não, já tá classificado, faltando 4 rodadas. Então. No grupo 7 aqui tem 27 pontos, é uma das melhores campanhas no geral da competição da Série D, já está garantida na próxima fase. E lembrando também que daqui a pouquinho, às 5 da tarde, pela Série C, mais um jogo, além de São Bernardo e Ponte Preta, tem Itabaiana e Confiança. Mandando um abraço pra galera que manda mensagem aqui pra gente, o doutor Ianco, ainda sobre a Copa do Mundo de Clubes, ele acha que PSG e Bayern teria sido a final antecipada no contexto desse torneio, que seriam as duas melhores equipes da competição. Quem também tá conosco aqui é o Emerson Santana, sempre participando. Mande sua mensagem também pelo 19991869070 ou pelo YouTube, no chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. 4h47, um rápido break. A gente ficou até agora falando bastante sobre futebol, sobre todos os esportes aqui também, sobre as competições, principalmente a Série C. Daqui a pouquinho tem Ponte Preta e São Bernardo. Um rápido break, daqui a pouco a gente volta com a ficha técnica completa do jogo. Futebol Globo CBN, pode ligar. Aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. Ir junto fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. Já pega o seu chapéu que a Rota do Arraiá chegou. Você sabe onde tá rolando a festa mais próxima de você? Acesse o rotadoarraiá.com.br e fique por dentro de tudo que vai rolar no maior circuito junino do interior de São Paulo e sul de Minas. Aqui na Rota, o seu Arraiá tá garantido. Oferecimento Savenhago, juntos para te encantar. A loja perfeita é o nosso compromisso. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. São Bernardo, Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Enquanto a bola não rola.
4h51, daqui a pouquinho tem a Macaca em campo, Ponte Preta jogando contra o São Bernardo no estádio 1º de maio, 12ª rodada da Série C. A gente acompanha pelo monitor aqui interno a torcida da Ponte marcando presença no 1º de maio, hein, Adriana Almeida? Parece até maior do que a torcida do São Bernardo lá, que realmente não tá muito empolgada com esse time do Tigre não, viu? A Ponte que é a vice-líder, né, tentando essa vitória, se vencer hoje, pelo menos garante momentaneamente a liderança da competição. A Ponte muito perto do objetivo principal, que é a classificação à segunda fase da competição. Os 8 melhores colocados se classificam. Pelas edições anteriores, Gabi Castro, 27 pontos, garante ao time a presença na próxima fase. A Ponte está muito perto, em 23, né? Está muito perto, é importante o quanto antes matematicamente conquistar essa classificação e de preferência nas primeiras posições, até para dar um pouquinho mais de moral, de confiança para esse quadrangular final. Então é importante a Ponte se classificar, se possível, na primeira colocação. E a Ponte faz boa campanha fora de casa, tenta mais uma vitória fora de casa, e a partir de agora você acompanha a ficha técnica completa do jogo. Adriana Almeida traz as escalações de São Bernardo e Ponte Preta. Ponte Preta e São Bernardo, 4h52 aqui na CBN. Futebol do CBN. É a Macaca do técnico Alberto Valentim em campo com 12, Diogo Silva, 2, Maguinho, 34, Wanderson, 18, Emerson Santos, 35, Danley Santos e 15, Arthur, 25, Lucas Cândido, 21, Dudu, 10, Elvis, 29, Everton Brito e 7 para Jean Dias. Repeteco Alvinegro, 12, Diogo, 2, Maguinho, 3, Wanderson, 18, Emerson, 35, Danley e 15, Arthur, 25, Cândido, 21, Dudu, 10, Elvis, 29, Everton Brito e 7, Jean Dias. No banco, 1, Pedro Rocha, 4, Simon, 5, Rodrigo, meia dúzia, Sérgio Rafael, 17, Toró, 20, João Gabriel, 27, Luiz Felipe, 35, Diego Tavares, 36, Léo Kovic, 37, Serginho, 55, Léo Oliveira e 77, Bruno Lopes. Futebol Globo CBN. Jogar e crescer, enfrentar o adversário sem nada. É o Bernô. O Bernô do técnico Ricardo Catalá entra em campo com 12, Júnior Oliveira, 2, Rodrigo Ferreira, 3, Helder, 4, Rafael Foster e 95, Pará, 35, Foguinho, 26, Dudu Miranda, 17, Romisson, 59, Pedro Felipe, 32, Rodolfo e 11 para Felipe Azevedo. Repeteco do São Bernardo, 12, Júnior, 2, Rodrigo, 3, Helder, 4, Foster, 95, Pará, 35, Foguinho, 26, Dudu, 17, Romisson, 59, Pedro Felipe, 32, Rodolfo e 11, Felipe Azevedo. No banco, 84, Vanderlei, meia dúzia, Arthur Henrique, 7, Echaporã, 10, Vitinho, 13, Matheus Salustiano, 20, Emerson Santos, 21, Hugo Sanches e 25, Pedro Carrerete. A arbitragem do jogo. Todo mundo do estado de São Paulo. Quem comanda o apito é o Murilo Tarregra Victor. Seus assistentes Leonardo Tadeu Pedro e Juliana Vicentim Esteves. O quarto árbitro é o Henrique Otto Cruz Engstam. O comentário do jogo. 4h55, tá aí as escalações definidas, todo mundo escalado, os times já entrando em campo e mais uma vez a Ponte Preta tentando surpreender fora de casa. Já são 4 vitórias fora de casa nessa Série C. A Macaca agora no duelo regional pelo Campeonato Nacional, Gabi. Buscando o 6º jogo de invencibilidade fora de casa nesta Série C, são 4 vitórias e um empate. São Bernardo e Ponte tem números bem parecidos, tá? O Bernô, ele marca poucos gols, mas ele sofre poucos gols também, né? Em 11 jogos, São Bernardo marcou 10, sofreu 8. A Ponte é a mesma
mesma batida, tá? Em 11 jogos, marcou 11, um a mais, e sofreu 7, um a menos que o São Bernardo. Então, os dois times, eles focam muito defensivamente e tem problemas no ataque, né? Tanto que o artilheiro do São Bernardo tem apenas 3 gols, que é o Rodolfo. O artilheiro da Ponte é o Elvis, também tem apenas 3 gols, que nem tem mais a titularidade garantida, né? Nas últimas rodadas, a gente lembra, o Elvis chegou até a ficar no banco de reservas e é um homem de meio campo, né? Os atacantes da Ponte estão devendo, né? Quem marcou mais gols, por exemplo, foi o Jonas Toró, que é banco de reservas. Então a gente precisa ver uma melhora, assim, na criação de jogadas e, consequentemente, nas finalizações. Para quem não está nos acompanhando desde as 4 horas da tarde, eu citei que taticamente a Ponte pode jogar num 5-3-2 e aí essa linha de 5 com o Maguinho na direita, Wanderson, Emerson Santos e Darley Santos, 3 zagueiros com o Arthur na lateral esquerda, uma linha de 3 no meio campo com o Lucas Cândido, o Dudu, 2 volantes e o Elvis, meio campista, na frente Everton Brito e Jean Dias. Se jogar no 5-3-2, quando o São Bernardo tiver a bola, o Elvis avança e certamente vai ser esse jogador mais à frente, pegando a saída de bola, e aí o Everton Brito e o Jean Dias, cada um numa ponta. Ou a Ponte pode jogar num 4-4-2. Aí fica Maguinho na direita, Wanderson e Darley Santos, a dupla de zaga com Arthur na esquerda. O Emerson Santos faz uma trinca no meio campo com o Lucas Cândido e com o Dudu, e o Elvis um pouquinho mais à frente, e aí os dois atacantes Everton Brito e Jean Dias. Então há uma variação tática aí que certamente nós vamos acompanhar. Se o São Bernardo estiver pressionando, a Ponte vai fazer essa linha de 5 defensiva, vai jogar com os seus 2 volantes e com o Elvis precisando ajudar defensivamente, e Everton Brito e Jean Dias, a gente sabe que hoje no futebol atual, tudo que nós conversamos hoje, os dois vão ajudar na marcação. Mas é uma Ponte Preta que não pode só se defender, tá? A gente sabe que fora de casa a Ponte vai muito bem, o Alberto Valentim sabe melhor do que todos nós, porque conquistou essa invencibilidade. A Ponte ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro da Série C, isso é algo que a gente precisa valorizar. É uma Ponte Preta que muitas vezes pode ser que não jogue tão bem, mas que tem fôlego, tem pena para no segundo tempo conseguir essa vitória. Eu espero um jogo truncado, tá? Um jogo de paciência, justamente por o São Bernardo sofrer poucos gols e não marcar tanto, e a Ponte idem, com os problemas ofensivos, mas bem defensivamente. Então eu espero um bom jogo, bem jogado, porque as duas equipes têm bons jogadores. A gente já citou aqui o Elvis, o Dudu é um homem de meio campo mais sábio, o Lucas Cândido marcou o gol da vitória a última vez que a Ponte jogou longe dos seus domínios contra o Maringá. O São Bernardo tem o Foguinho, que sabe sair pro jogo, tem o Rodolfo, que é experiente, é o artilheiro da equipe, tem o Felipe Azevedo, ex-Ponte Pretano. Então são bons jogadores, experientes, com dois ótimos treinadores, Alberto Valentim de um lado, Ricardo Catalá do outro, e certamente nós teremos aí um jogo com os mesmos objetivos, as duas equipes buscando aí a classificação antecipada para isso aí, é esse jogo então que a gente confere a partir de agora, passando o comando para Carlos Cabela, que vai trazer todas as informações, todos os detalhes dessa 12ª rodada da Série C, São Bernardo e Ponte Preta. Antes de passar o comando para você, Cabelo, no Maracanã, 30 minutos do primeiro tempo no Maracanã, Flamengo e São Paulo vem empatando 0-0, é a 13ª rodada da Série A, a volta da Série A do Brasileirão. Agora em definitivo então com você, Carlos Cabela, que vai trazer as emoções de São Bernardo e Ponte Preta. Legal, Fábio Scheibe, um grande abraço a todos ligados aqui no futebol da CBN Campinas. A bola rola no 1º de maio, uma tarde que não tem aquele calorão, também não tem aquela friaca, é uma tarde agradável, tarde gostosa, não tem sol, não tem aquele solão também, não, tá quente pra cá, não tá, é uma tarde, pode até ser um pouco abafada na cidade de São Bernardo do Campo esse jogo, mas aí a forma física tem que superar tudo isso e correr atrás da bola, tanto Ponte Preta como também a equipe do Berdô, macaca com uniforme tradicional branco, a faixa transversal preta no peito, o São Bernardo de amarelo e preto, a equipe do Tigre de São Bernardo do Campo em campo no 1º de maio. Daqui a pouquinho a bola rola. Agora, Gabi, Arthur de um lado e Maguinho de outro.
pode se tornar dois atacantes a mais para Ponte Preta? Certamente pelo menos 2 homens do meio campo, caso a Ponte jogue com 3 zagueiros, né? Wanderson, Emerson Santos e Danley Santos, a válvula de escape pelas laterais. Arthur de um lado, e a gente sabe que ele tem qualidade, ele precisa chegar à linha de fundo. O Maguinho, idem, gosta de chegar ao campo de ataque. Então a gente precisa ver as laterais da Ponte funcionando. Tá tudo pronto no 1º de maio, a bola vai rolar aqui no futebol da CBN Campinas. Apita o árbitro. Bola rolando no futebol da CBN. São Bernardo, Ponte Preta. Vem comigo, torcedor da Macaca. Tarde de sabadão, hoje dia 12 de julho, hein? Marca aí, jogão de bola, São Bernardo e Ponte Preta. É o Bernardo trabalhando a saída de bola pela primeira vez ali com o Rafael Foster. Ele toca na bola lá pela lateral, quem chega por ali é o Pará. Já domina, recua, começa lá com o goleiro, o Júnior Oliveira. Trabalha pela direita, do outro lado quem chega ali é o Helder, pra trabalhar a saída de bola, a equipe do São Bernardo. Vai trabalhando a saída de bola ali, a Ponte Preta adianta demais a marcação nesses primeiros segundos de bola rolando no 1º de maio. A Ponte Preta nesse momento com 7 jogadores do meio campo para frente só fazendo a marcação. Que loucura, o Gabi! É, uma Ponte Preta para pegar a saída de bola justamente para deixar esse São Bernardo desconfortável, já que ele gosta desse jogo de posse de bola, gosta de fazer lançamento. É uma Ponte Preta que no primeiro minuto aí vai com os seus homens aí no campo de ataque. E já faz a roubada de bola, já faz o trabalho, vem descendo pro campo de ataque, sobe, foguinho de cabeça ali pelo meio, ela sobra pela direita com o Rodrigo Ferreira, devolve lá pela meia. O zagueiro Helder já toca no Foster, lá pela esquerda, sai jogando Foster com ela na perna canhota, tenta o lançamento que vem ali pelo meio, toque feito errado, recupera a bola a equipe da Macaca ali pelo meio, no bate e rebate Dudu, fica com ela na sombra, vai carregando na perna canhota, faz a abertura aqui pela esquerda, era pra chegada do Arthur, quem chega primeiro é o Rodrigo Ferreira, já bota na frente, vem velocidade, a equipe do Berdô, no campo de ataque pela direita, pintou cruzamento, sobe a zaga da Ponte, faz o corte lá pelo meio, de cabeça, ajeita, ali o Brito, tocou na bola, a bola veio tocada, errada, foi no contrapé, sobrou mais uma vez o Berdô, chega por baixo para fazer o corte o Emerson Santos, brigando pela bola, faz o domínio, gira o corpo, foi tocado, recebe falta, o jogo tá parado, é falta em cima do Dudu, ali no sistema defensivo da equipe da Macaca, Adriana. A Ponte agora vai parando o jogo com calma aí para a cobrança dessa falta. Você falava da energia da Ponte logo após o apito inicial, da marcação sob pressão. E eu lembro que a temperatura lá em São Bernardo do Campo está muito agradável para isso. 19 graus, temperatura de ar-condicionado, tempo nublado. Então dá para correr à vontade que o desgaste vai ser bem menor. Agora, Gabi, nós falamos muito da escalação no papel, é bom demais. No papel, essa escalação da Ponte é para ser um time de saída rápida, né? De saída rápida, porque você tem o Arthur, você tem o Maguinho, você tem o Dudu que sabe sair jogando e essa bola chegar com qualidade ao Elvis. Então a Ponte precisa ter essa velocidade, porque o São Bernardo também congestiona e dificulta a saída de bola da Ponte. Trabalha no sistema defensivo a equipe da Macaca, aqui pela esquerda, que recebe para fazer o domínio ali é o Danley. Já bota no campo de ataque, lançamento foi feito, vem o Brito, domina, gira o corpo, bota na frente, lançamento feito, carimbou ali o árbitro. Bola, a posse é para a equipe da Macaca. Não deu não. Impedimento. Deu impedimento no ataque da Ponte ali, parado o jogo. Quando o Brito recebe, na verdade, estava em posição regular. Foguinho, faz o domínio, toca a bola com Foster lá no sistema defensivo, despacha lá pelo lado esquerdo, lá do outro lado quem chega é Pará, para fazer o domínio, ajeita, aperta a canhota, lançamento é feito, lá no campo de ataque, lá pelo lado esquerdo. Quem chega por ali era o Rodolfo para fazer o domínio, vai para fora a bola, já faz o arremesso ele mesmo, trabalha a bola, vem Foguinho, recebe pelo meio, trabalha o São Bernardo no campo de ataque, o toque feito pela direita, do outro lado direito, recebe Rodrigo Ferreira para fazer o domínio, já bota no campo de ataque, vem descendo, vem carregando, vem buscando espaço no campo de ataque, a equipe do Berdô chega por baixo, corte foi feito, bola para fora, último toque ali do Pedro Felipe, o arremesso é manual que favorece a equipe da Macaca nesse comecinho de jogo. Quase 4 minutos de bola rolando deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo no 1º de maio. Tá acompanhando aqui o futebol da CBN Campinas com a 12ª rodada para São Bernardo e Macaca. Elvis recebeu, dominou, tocou ali no Dudu, gira o corpo na perna direita, inverte a jogada, busca o Maguinho, aberto lá pela direita, Jean Dias passou lotado, Maguinho já faz a ligação lá pela ponta direita, encosta a marcação em cima dele, o Foster, ele brecou, olhou, buscou espaço, tocou pela meia, Dudu chegou, dominou, demorou para fazer o toque. Ninguém gritou ali pra ele que tinha ladrão chegando ali, ninguém chegou, perdeu a bola, recupera o Berdô, trabalhando a bola mais uma vez ali pela intermediária, começa de novo no sistema defensivo a equipe do São Bernardo, ali com Helder,
De primeira já faz o passo pela direita com Rodrigo Ferreira. Vai trabalhando há 4 minutos e meio aqui pro São Bernardo, mais uma vez na chegada do campo de ataque, a tabela feita. Bola enfiada pro Pedro Felipe aqui pela direita. Escapou da marcação, invadiu a área, saiu com bola e tudo. Só tiro de meta para a equipe da Macaca, Adriano Almeida. Perdeu a passada agora o Pedro Felipe, tentou arrancar em velocidade e aí se perdeu nas próprias pernas, caiu. Tiro de meta tranquilo para o Diogo Silva, que vai cobrar sem muita pressa. Sem pressa nenhuma, a equipe da Macaca ali para repor a bola em jogo. Aliás, essa regra, né? A gente fala quando o time adversário vem jogar aqui em Campinas, a gente fala da cera. Quando os times de Campinas vão jogar fora, você também fazem cera. Agora a regra dos 8 segundos devia valer também para a batida do tiro de meta, né? A partir do momento que colocou a bola no gramado ali, conta 8 segundos. Aí você ia ter um show de escanteio, viu? Pois é, ia virar quase um torneio início. Fui longe agora, hein? Agora você chegou a acompanhar, o Gabi, torneio início? Não, mas eu sei. Muito bem. O Fábio Chabe também não. Acompanhou, Fábio Chabe? Muitas vezes. É. Tinha 45 minutos apenas, né? Os números de escanteios também determinavam. 40 minutos. 40 minutos, é verdade. Não, minto, desculpa. É 20 minutos. O torneio início era 20 minutos. Mas de cada lado, não era? Não, era um lado só, 20 minutos. Depois a gente pesquisa realmente. Dá uma aqui, pesquisada, mas acho que era 20 minutos e escanteio valia gol. Era como se fosse gol. Quem não fizer o empate, o desempate era na quantidade de escanteio. Trabalha mais uma vez a equipe da Macaca. E se empatasse no escanteio, já era pênalti alternado. Pênalti alternado. Já começava com pênalti alternado. 0-0 o placar do jogo. Aqui é cultura e também aqui é saudade. A gente relembra das coisas aqui. Futebol bom, né? Tempo bom do futebol. Nossa, o domingo todo com o torneio início. 11 da manhã. Não, começava às 9 da manhã e ia até acabar, né? Porque é um jogo atrás do outro, na sequência. E eu me lembro dos jogos no Pacaembu. Os jogos eram todos no Pacaembu. O torneio início com todos os clubes do Campeonato Paulista, que na época eram 20 clubes. Eu tô buscando aqui, a última edição foi em 96, né? Teve também a... Você lembra, Fábio? Ô, Fabião. Eu lembro, tinha 15 anos já na época. Então você é das minhas. Então... nasceu em 81. O Gabi é mais novinho, né? Eu que sou novinho, pô. O Gabi é mais novinho. 20 minutos, exatamente, Cabela. Desculpa cortá-lo, 10 minutos por tempo. Tá aí, portanto, toca a bola mais uma vez aqui pela Macaca, com o Lucas Cândido, trabalhou com o Dudu, de primeira fez o passe ali pela meia. Quem chega ali é o Everton Brito, toca na bola mais atrás com o Derlei, já faz a abertura pela esquerda com o Elvis. Encontrou Dudu na tabela com o Brito, bola escapuliu. Chega a marcação pra cima dele pra fazer o quarto ali pelo meio, Dudu Manaíma. Bota a bola mais uma vez no campo de ataque a equipe do Verdão, mas para pelo meio do caminho. Já recupera a bola Ponte. Vai trabalhando ali pela intermediária com o Lucas Canter, jogador do Bernô sentindo ali. Parece que é o Robinson que caiu ali. A Macaca chega no ataque, Brito feintou, brecou, olhou, tocou mais atrás com Elvis na devolução, redondinho ali pro Brito pelo lado esquerdo, dominou mais atrás, Arthur toca na bola, Lucas Cândido perna canhota, bola pra fora. Tiro de meta só para a equipe do São Bernardo, Adriana. O chute longe agora do Lucas Cândido e o Rodolfo, eu achei que sofreu uma falta do jogador de meio campo da Ponte Preta, ficou sentindo um pisão ali no tornozelo, o árbitro não deu, deixou o jogo correr e isso acabou afetando obviamente a marcação. A Ponte que não tem nada com isso, depois organizou, conseguiu esse chutinho longe do gol, é verdade, só tiro de meta. A Ponte estava trocando bem os passes ali ao redor da área, aí o Lucas Cândido vem e acaba com a brincadeira, né, Gabi? Primeira finalização do jogo, né? Com 7 minutos. Eu acho que, como esperado, um jogo truncado, de paciência, um jogo de meio campo com muitas alternâncias, né? Perdas e ganhos ali e nenhuma das equipes conseguindo chegar até o gol adversário. E o Lucas Cândido decidiu, né? Arriscar, ele marcou já um gol fora de casa, né? Que garantiu a vitória da Ponte por 1-0. Arriscou com 7 minutos, mas sem direção. Mas é um jogo bastante equilibrado, nenhuma das equipes conseguem ficar com a posse de bola, nem criar ofensivamente. Bola pra fora, remexe não pro Berdô. Aqui pela direita, quem vai se ajeitando ali pra fazer a cobrança é o Rodrigo Ferreira. Lateral direito da equipe do Berdô para fazer a cobrança com as mãos, ele busca o espaço ali para jogar para alguém, ninguém se apresenta, ele começa de novo, lá no sistema defensivo para a equipe do São Bernardo, lá do lado esquerdo já sai trabalhando, Robinson, toca ali pelo meio, a bola passa pelo foguinho, sobra no Helder, já domina perto da direita, bota o Berdô no campo de ataque, vem carregando a marcação do Brito para cima dele, devolve do Rodrigo Ferreira que recua, mais uma vez lá no sistema defensivo, começa com Foster, lançamento no campo de ataque, vem marcação Ponte Preta com falta. Comete a falta ali na chegada, o jogador da Ponte Preta que chegava ali pelo meio, chegou mais forte ali, o Wanderson cometeu a falta, o jogo tá parado, é falta pro Bedô, vai levar perigo pra meta do Diogo Silva, Adriana. A falta é de longe, o Felipe Azevedo, que tem essa característica, apesar da idade já avançada, foi muito bem com a camisa da Ponte, inclusive, Felipe Azevedo, ele voltou pra receber essa bola e aí tomou o rapa do Wanderson, vai vir bola pra área,
da Macaca, quem tá na bola ali é o Foguinho e mais um outro jogador do São Bernardo também. Artilharia aérea agora para a área da Ponte. Tem o Pará ali também. É o Pará que tá por ali, vai pra bola. De perto da canhota, rolou. Bola ajeitada, batida de fora. Espalma, Diogo Silva. Jogada ensaiada, bola batida de longe. E ali no canto esquerdo, o alto do goleiro da Macaca. A bola foi pra fora, só escanteio pra equipe do Berdô, Adriana. Ensaiada, o Pará ajeitou essa bola e o Helder colocou a bomba, um chute forte, o Diogo Silva se esticou todo. Escanteio pelo lado direito do ataque do São Bernardo. Primeiro escanteio do jogo, primeiro para a equipe do São Bernardo, vai se ajeitando ali já para fazer a cobrança. O Pará vai se ajeitando, Pará para fazer a cobrança. Ali pelo lado direito vem bola para a grande área. Tá autorizada a cobrança. Na bola, perto da canhota, levantamento lá na segunda trave, ajeitou a bola pelo meio. O desvio, a bola tá viva. Jiriguidum! Gol! Do São Bernardo! O Diogo Silva saiu caçando borboleta, não achou nada. Quando pensou em voltar, a bola já estava no meio da pequena área. Aí chegou Pedro Felipe, dá um totozinho na bola, joga pro fundo do gol. Abre o placar a 10 minutos deste primeiro tempo. A equipe do Berdô, numa falha clamorosa no cruzamento. O Diogo Silva saiu errado. Quando pensou em voltar, já era. 1-0, deu Jiriguidum pro Berdô, deu Jiriguidum pro Pedro Felipe, 1 pro São Bernardo, nada pra equipe da Macaca, Adriana. A cobrança foi longa, foi lá na segunda trave, o Diogo Silva deu 2 passos tentando ir atrás dessa bola e aí viu que fez errado. A hora que ele voltou já não dava mais tempo, porque essa bola saiu do segundo pau e veio aérea pro Pedro Felipe completar com o gol praticamente vazio. Alguns defensores da Ponte, mas que nada puderam fazer. São Bernardo na frente, 1-0. E ele que havia feito uma baita de uma defesa na cobrança da falta, botou para escanteio, só que no escanteio ali ele falhou e falhou feio. 1-0 Berdô, Gabi. Na primeira falha, né? A Ponte já paga aí com o gol sofrido e falha primeiro do Diogo Silva, né? Porque foi uma bola na segunda trave muito alta, teve tempo, então o tempo de reação dele foi ruim, o tempo de bola dele também foi ruim, não achou nada, ficou no meio do caminho, veio o cabeceio pro meio da área e aí a falha coletiva, tá? Porque o Pedro Felipe estava livre de marcação, tinha um bolo de jogador da Ponte apenas marcando espaço, né? Olhando a bola, e aí ele livre de marcação colocou por fundo das redes. Jogo equilibrado e aí você paga com a falha 1-0 São Bernardo. Tá na frente o Berdô, girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 12 passados e bola rolando o primeiro tempo de jogo. No 1º de maio, Série C do Brasileirão, placar da CBN tá assim, ó. São Bernardo 1, Pedro Felipe. Ponte Preta. Nada pra equipe da Macaca, Chaibe. Central da bola. Pela Série A do Brasileirão, 13ª rodada no Maracanã, Flamengo e São Paulo empatando 0-0, 44 minutos da primeira etapa, mesmo 44 minutos também para Internacional e Vitória no Beira-Rio, e que também empatam por 0-0. Às 6h30 tem Vasco e Botafogo. Vem São Bernardo mais uma vez, bola rolada na linha de fundo, forte demais para fora. Perdeu a bola a equipe da Macaca ali no meio campo, o Rodolfo não passou legal lá pro Felipe Azevedo, perdeu a chance de ampliar o placar a equipe do São Bernardo, Adriana. Foi o Wanderson quem deu bobeira ali na saída de bola, perdeu, armou um contra-ataque enorme pro São Bernardo, mas aí achei que faltou um pouco de velocidade e até entrosamento do Bernô para aproveitar melhor para a Ponte aí, que por enquanto vai perdendo por 1-0. Ô Gabi, a gente falou no início da jornada, 3 zagueiros pra Ponte, Wanderson, Emerson Santos e Danley. Numa situação como essa agora, um Emerson Santos pode vir aí pra volância e de repente liberar um pouquinho mais um Dudu pra encostar no ataque, algo do tipo? Precisa congestionar mais o meio-campo, a Ponte precisa melhorar a criatividade. Nós falamos bastante sobre isso antes da partida começar, que a Ponte está devendo muito na competição ofensivamente. O artilheiro na competição é o Elvis, meio-campista, não tem nenhum atacante. O Toral marcou apenas 2 gols, não tá nem jogando, né, como titular, tá como opção no banco de reservas. Precisa acionar mais o Jean Dias, precisa colocar o Everton Brito no jogo, são 14 minutos,
porque a única finalização foi do Lucas Cândido. Então, novamente, a Ponte com os mesmos problemas. A gente sabe que o São Bernardo é uma equipe qualificada, mas ofensivamente a Ponte não faz um bom início. E saindo atrás do marcador, o Emerson, que tá como esse terceiro zagueiro aí centralizado, ele pode até continuar, mas caso isso aconteça, o Arthur na esquerda e o Maguinho na direita precisam liberar, precisam ser um homem de meio campo, quase um ponta, para poder alcançar ali e fazer uma tabela com o Gia Dias e com o Everton Brito. Sai jogando a equipe da Macaca, o Everson Santos recebe ali pela intermediária, faz abertura com o Arthur, devolve pela meia, por ali tem Lucas Cândido, devolve na esquerda, botou ali curtinho, com o Brito, Lucas Cândido passou lotado, o Brito carregou, ligou, Lucas Cândido na ponta canhota, preparou o cruzamento, vem bola pra dentro da grande área, desde de cabeça, pegou, largou, segura o goleiro, a bola entrou, Giriguidu, não, o Brito grita gol, todo mundo vai pra cima do árbitro, o árbitro tá dizendo que não. O goleiro dá um bico na bola, tem jogador caído, bandeirinha ficou lá na linha de fundo, confusão ali no ataque da Macaca, Adriana Almeida. 2 atacantes da Ponte ali na pequena área, escoraram essa bola depois do cruzamento, na primeiro o goleiro defendeu, deu rebote, se eu não me engano é o Everton Brito quem vai ali, o goleiro pega de novo. No visual, a distância é muito difícil, a jogada vem pelo lado esquerdo, o primeiro cabeceio é do Dudu. E aí depois o Everton Brito vem no rebote do goleiro e coloca essa bola para dentro. É difícil ter uma certeza. O lance é mostrado no momento em que agora a gente tem a imagem ao vivo do Foguinho caído com muitas dores nas costas, sendo atendido. E a arbitragem, mas o árbitro também foi muito convicto ali, já falando que não, mexendo os braços. Não temos VAR. Acho difícil ele dar esse gol, viu? Eu acho, pra mim a bola entrou, mas ali a proximidade do árbitro pro lance, como a Adriana disse, foi muito convicto, e eu olhei pra bandeira, pra dona Juliana Vicentim, ela não se mexeu, só que ela nem levantou a bandeira e nem fez nada, ficou uma estátua lá, brincando de estátua lá, viu, Gabi? É isso, né? E aí, não tem uma imagem que a gente consegue concluir, porque tem jogador que tá na frente, a gente precisaria de um outro ângulo para saber. O goleiro da equipe do São Bernardo, o Júnior Oliveira, ele tá dentro do gol. Ele tá caído dentro do gol. O que precisa ver é se o braço dele se está próximo à linha e se o árbitro também não deu uma falta no início ali da jogada, porque tem o cabeceio, acho que a falta não aconteceu, depois tem a finalização, talvez ele tenha... Acho que não entrou, não. Cada em cima da linha com a bola, né? O goleiro tá dentro do gol, mas talvez em cima da linha. Mas tem jogador que fica na frente, então a gente tem dificuldade na conclusão. Nós estamos com a visão encoberta no lance do jogo. Porém, tanto o Brito como o Dudu, eles saem comemorando, né? É aí que chama a atenção, né? E como não tem VAR, vai aquela pressão do atleta para tentar convencer o árbitro. Pois é. Você acha que não entrou, Bri? Eu acho que não, apesar de que no visual tinha um jogador bem em cima, cobrindo, mas a impressão é que não entrou inteira essa bola pra mim. 17 minutos desse primeiro tempo, continua 1-0 para a equipe do São Bernardo. Gol do São Bernardo foi do Pedro Felipe há 10 minutos do primeiro tempo. Vem Bernô pro campo de ataque justamente com Pedro Felipe. Toca na bola, recua, começa de novo ali com o Rodrigo Ferreira. Ele faz o domínio, devolve com o Foguinho, ali pertinho do círculo central do gramado. Meu caro Fábio Scheibe, tem mensagem aí, Fabião? Tem mensagem sim, viu, Cabela? Um grande abraço pro Robson Vitoriano, sempre participando conosco da nossa transmissão, tá lá em Leme, mandando boa transmissão. Emerson Santana, o Davi de Jandira fala que o jogo é difícil pra Ponte Preta, mas ele acredita que o segundo tempo vai ser melhor, porque a Ponte só joga melhor depois das 18 horas. Aqui a percepção do nosso ouvinte, o Davi de Jandira. E quem tá conosco aqui também é o William Cabelo. Estava no Majestoso agora, acompanhando o empate do Paulista com o São Bernardo por 2-2 na Copa Paulista. Um grande abraço então para William Cabelo. Grande Cabelo, grande abraço, obrigado pela companhia, audiência aí, Cabelão. 18 minutos passados deste primeiro tempo, 1-0, cai ali no gramado o Pedro Felipe. Desabou ali, tá sentindo o jogador da equipe do São Bernardo, Adriana. Reclama de algo com o árbitro, de uma pancada do jogador pontepretano. E agora vai valorizando aí alguns segundos antes de se levantar o autor do único gol da partida, o Pedro Felipe. Bola vai ser colocada ao solo ali, reposição de bola, posse da Macaca com o Arthur. Já toca na bola, atrás com o Darley. Na perna da canhota, trabalha na meia lua da grande área com o Emerson Santos, que já faz a ligação com o Wanderson. Lá do lado direito para sair jogando a equipe da Macaca. Recua
com o goleiro Diogo Silva, domina na perna direita, adianta a marcação aqui pelo São Bernardo, a Macaca vai tocando a bola ali, ao redor da área, bola recuada, Diogo Silva, domina, volta a bola aqui pela esquerda com o Darley, dá um bicão nela, se livra da bola, o Brito tenta consertar, tenta a finta, ela sobra com o Foguinho, faz a ligação, no meio do caminho vem o Arthur pra fazer o corte, o Emerson Santos recebe, domina, faz o toque ali com o Dudu, escapa da marcação do Foguinho, bota no campo de ataque, lançamento é pela esquerda, por ali com o Everton Brito, ele carrega a bola pro campo de ataque, vem Macaca, invadiu a área, carregou linha de fundo, brecou, fintou, buscou de um lado, de outro, carregou, mais atrás com o Arthur, na chegada de primeira, cruzamento, lá na segunda trave, não tem ninguém por ali. Não tem ninguém da Macaca, sai jogando a equipe do São Bernardo, já sai carregando ali com o Robinson, ele vem carregando o São Bernardo pro campo de ataque, vem buscando espaço, devolve lá pela esquerda com o Pará, faz o domínio, coloca a bola no gramado, 2 jogadores se enroscaram ali, um deles é o Robinson, ficou caído ali, mas já se levantou, na verdade era o Felipe Azevedo que chegava ali, já se levanta, tá tudo bem com ele, bola rolada com o Foguinho ali pertinho do círculo central do gramado, abre pela direita, na direita quem chega é o Rodrigo Ferreira, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Toque de 20 minutos marcando o Bernon, vem no campo de ataque. Rodolfo recebe a bola, faz o domínio, gira o corpo, carrega aqui pela ponta direita, pinta cruzamento, tem desvio no meio do caminho, vai lá Diogo Silva, deu um soco na bola. Tá esquisito o Diogo Silva, hein? Tá esquisito o Diogo Silva hoje, hein? E agora uma falta em cima do Dudu na saída de bola da Macaca. Tá inseguro o goleiro da Macaca, viu, Gabi? Tá sem confiança e aí a jogada de segurança dele foi: eu vou socar essa bola, porque se eu agarrar e essa bola escapa, já tinha um jogador do São Bernardo ali prontinho para marcar o segundo. Então, até ganhar confiança, é só jogada de segurança, é jogar a bola para longe. É, mas não conseguiu jogar para longe, aí que foi o medo maior, né? A bola ficou na área ainda. Esse é o problema. Trabalha, sai de bola a equipe da Macaca, vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo no 1º de maio pela Série C do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. São Bernardo 1, Ponte Preta 0, Chaibe. Central da Bola. Pela Série D, a Inter de Limeira bateu o Monte Azul por 1-0 fora de casa. A Inter de Limeira é a líder do grupo 7, que tem 27 pontos. Outro duelo paulista pela Série D, a Portuguesa vai batendo o Água Santa por 1-0 lá em São Paulo. Futebol Globo CBN. Lucas Cândido caiu esquisito pra caramba ali. Bom, já se levantou, tá tudo bem com ele. Sai jogando a ponta e joga errado. Lançamento é lá pelo lado direito. O Dudu errou, ficou bravo com ele mesmo, né? E deve ter ficado bravo com ele mesmo. Deu um soco no gramado ali e tal. Mas vem para parar. Bota o Bertô no campo de ataque. Rola a bola pela intermediária. Robinson devolve pelo círculo central do gramado ali com o Dudu. Dudu do Bertô. Foguinho recebeu, dominou, devolve. No sistema defensivo começa tudo de novo. Gabi, fala aí, Gabi, o jogo. O jogo, ele continua equilibrado e a Ponte com muitos problemas, porque os jogadores que mais pegam na bola são Dudu, Lucas Cândido, o goleiro Diogo Silva, o Wanderson. A gente não vê o Elvis com essa posse de bola, a gente não vê o Jean Dias produzindo e nem o Everton Brito. Então, os 3 jogadores que são criativos, que são importantes, que são do ataque, eles não pegam na bola. Então, fica um jogo truncado, um jogo de meio campo e a Ponte atrás no marcador por 1-0. Então, a Ponte precisa ter mais velocidade, precisa ter mais objetividade para quando o Dudu pegar essa bola, quando o Lucas Cândido pegar essa bola, chegar com mais rapidez e com qualidade pro Elvis, pro Jean Dias. A Ponte erra muitos erros de passe, porque isso acontece também. Há uma distância muito grande do Elvis, do Jean Dias e do Everton Brito. Você tá falando de Jean Dias, tá em campo? Pois é, ele tá jogando, ele tá ali, só que ele não pega na bola. Porque eles estão lá numa linha ofensiva e a Ponte tá recuada. E aí, para esse lançamento chegar, para essa bola longa chegar, o São Bernardo levando a melhor no meio-campo. Então a Ponte precisa compactar, encurtar as linhas para chegar com qualidade ao ataque. Trabalha mais uma vez o Pedro Felipe ali pela intermediária. Tenta o toque da bola, a equipe da Macaca. Faz o corte, a bola sobe, desce, responde. O São Bernardo vem de cabeça. O Arthur toca no Elvis, faz o break, devolve. Arthur na frente, tenta a tabela. Chega a marcação por baixo. Chegava ali o Helder, faz o corte, joga a bola pra fora. Arremessa manual pra Macaca. Lado esquerdo do campo, ali bem na divisória do campo. Tem o Arthur ali pra fazer a cobrança. Vai um pouquinho mais à frente agora. Brecou, olhou. Fez um arremesso ali pro Dudu, pelo intermediário. Dudu abriu o braço demais ali, hein, Dudu? Abriu o braço demais, vai tomar cartão por isso, ou não? Não, só empurrou, falou que pegou no peito ali, na chegada, me parece que quem tava no lance ali, Robinson. O Robinson, né?
acabou recebendo o toque ali. E o Dudu tem que tomar cuidado com esse braço aberto, ele já foi expulso por isso, viu, Adriana? Ele é um tanto imprudente, né? E em jogadas ali no meio-campo que não precisa disso. A Ponte, com a posse de bola, ele já tinha dominado. Agora, só um abraço, Cabela, na audiência qualificada. Wellington e Jorge Gonçalves, marido e sogro da repórter que vos fala, acompanhando a macaca no carro, a caminho de Mojimirim. Opa! Vai ter festança lá hoje à noite, viu, Cabela? Vai ter chopp e dança também ou não? Vai sim. Que beleza, hein? E a repórter trabalhando. Na missão do futebol. Mojimirim é terra natal, viu? Opa, verdade. Que é isso, hein? É verdade. É um verdadeiro sapão você, hein? Sapão. Sapão da Mogiana. Beleza, hein? 24 minutos, vem Berdô pro ataque, Rodrigo. Cruzamento na grande área, desvio, pra fora do gol! Felipe Azevedo perde o gol mais feito do jogo, ele botou pra fora. Era ele, o Diogo Silva, Adriano Almeida. Quase aplica a lei do ex agora, né? O cruzamento na medida do Rodrigo Ferreira. O Maguinho ficou só assistindo o Felipe Azevedo se lançar contra a bola. Pra sorte da Ponte, ela subiu demais e segue 1-0 apenas pro Bernô. Ô Gabi, não dá pra puxar uma extensão de energia elétrica ali atrás do gol ali pros jogadores irem até lá e dar bota o dedo na tomada pra ver se acorda? E é a segunda falha, né? Então, primeiro, o Rodrigo Ferreira, lateral direito, com muita liberdade, fez o cruzamento. O Felipe Azevedo saiu das costas do Maguinho e do Wanderson, falha coletiva do lateral direito e do zagueiro, e na pequena área jogou por cima. Gol perdido do São Bernardo, gol feito. Por pouco a Ponte não leva o segundo gol. É a Ponte desligada na partida. E aí sai jogando, joga a bola pra fora ali no ataque. Vem ali, ó. O Rodrigo Ferreira, a falta tá anotada. O Danley cometeu a falta, tomou o cartão amarelo na falta em cima do Pedro Felipe. Mais uma falta. A Ponte parece perdidinha ali na marcação defensiva, o Adriano Almeida. E o amarelo agora foi pro Danley Santos, o primeiro amarelo do jogo. Ó, Gabi, perdida a Ponte, hein? Perdida, sentiu o gol. Ela conseguiu chegar ao ataque logo depois, né? Numa jogada no cruzamento do Lucas Cândido, que a gente ficou na dúvida se a bola tinha entrado ou não. Aparentemente essa bola não entrou. E depois disso, só o São Bernardo. Aí que o São Bernardo ligou, falou: opa, não vou deixar a Ponte empatar não. Fica com a posse de bola, explora muito o lado direito com o Rodrigo Ferreira e também com o autor do gol, com o Pedro Felipe, que são jogadores perigosos aí. É uma Ponte Preta que tem dificuldade para sair jogando e comete muitos erros. Tem falta pela direita, falta que favorece a equipe da Macaca. Aqui pela direita, na cobrança, o Dudu, e tem também por ali o Pará. Os dois na cobrança da falta. Vem bola pra grande área, todo mundo lá no meio. Autoriza o árbitro. Pará na bola, bateu direto pro gol, espalma o goleiro. O Emerson Santos, ele toca na bola, ele faz o gol contra ali, à frente do goleiro. Sobra de bola com o Jean Dias, faz a finta para escapar da marcação. Bola lançada, errada, de graça pro Berdô, se mantém no ataque, bola enfiada no meio da área. Cai o jogador ali, o Felipe Azevedo fica pedindo uma falta dentro da área, seria pênalti. A bola vai para fora. Agora o último toque ali do Elvis, o arremesso é manual pro Berdô, que se mantém no campo de ataque. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 27 minutos deste primeiro tempo de jogo. O placar CBN tá assim, ó. São Bernardo 1, Pedro Felipe. Ponte Preta. Nada pra Macaca, Chaibe. Central da Bola. Pela Série A do Brasileiro, intervalo de jogo no Maracanã, Flamengo e São Paulo empatam por 0-0. 0-0 também para Internacional e Vitória. Às 6h30 tem Vasco e Botafogo. E às 9 da noite o Bahia recebe o Atlético Mineiro. Futebol Globo CBN. O jogo tá parado, tá caído o Jean Dias, o árbitro vai falar com o Jean Dias, fica bravo ali o Jean Dias. O árbitro deu uma falta para a equipe do São Bernardo, é isso, Adriana? Ou não? Na verdade reclamou bastante, até de um cartão, e aí o árbitro agora deu bola ao chão, então não deu nem o lance a favor da Ponte, né? Pois é. Ele parou o jogo pro atendimento do Maguinho, e aí o Maguinho reclamou que ele gostaria do cartão amarelo, o árbitro disse que não, houve a discussão e a posse de bola saiu com a Ponte. Vamos girar tempo. Girando não, desculpa, nada de já acabei de girar, né, Bolachinha? Acabei de girar, né? 28. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva.
1-0, São Bernardo tá ganhando. Vem Macaca pra cima, carregando a bola lá pela direita. Quem chega por ali é o Maguinho. Breca, devolve, começa de novo com o Elvis, que vai buscar o jogo, já bota mais atrás pra trabalhar a saída de bola ali com o Emerson Santos. Chegou mais uma vez ali o Elvis, perto da direita, lançamento é feito lá na frente pro Jean Dias, toca na bola, de cabeça, Maguinho recebe, faz o domínio, coloca no gramado, encara a marcação, Maguinho, prepara o cruzamento, Breca, olha, passou Jean Dias ali do lado, ele recebeu, foi na linha de fundo, pintou o cruzamento, Foster do meio da área, tava lá pra dar o bicão na bola, bola sobe, desce, vem Wanderson, joga a bola do lado, chega ali o Emerson, faz o domínio, rola a bola pela esquerda com o Danley. Sabe o que tá aparecendo, Gabi? Ponte Preta jogando com 3 zagueiros e parece que nunca treinou com 3 zagueiros, é isso que tá aparecendo. E não tem centroavante, então o que adianta o Maguinho fazer a tabela com o G Dias pela direita e o G Dias cruzar? Vai cruzar pra quem? Pro Brito, que tem 1,5 m de altura? No meio de 2 zagueiros do São Bernardo, dos volantes do São Bernardo, então não adianta você fazer essa jogada com o Jean Dias na ponta, ela não tem efetividade. Se o Maguinho for até a linha de fundo e aí tiver o Jean Dias dentro da área, tiver o Everton Brito dentro da área, tiver a ajuda dos homens de meio campo, é uma história. Aí funciona o lateral chegar à linha de fundo. Agora, o Jean Dias fazer o cruzamento pra ninguém é dar de graça pro adversário. 29 minutos e 50, toca a bola mais uma vez o Berdu, lá pelo lado esquerdo com o Pará, já faz o domínio, olha alguém para fazer o passe, a ponte se fecha, o Pará vai encontrando, buscando ali o espaço, rola a bola com foguinho pelo círculo central do gramado, encosta a marcação, tudo pra cima dele, roubou bonito, mas tentou fazer uma graça, perdeu a bola. O Pará já recuperou para a equipe do Berdu, girando agora sim. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 30 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. No 1º de maio. Placar CBN tá assim, ó. São Bernardo. 1 pro São Bernardo. Ponte Preta. Nada para a equipe da Ponte, Fábio. Central da bola. Pela Série B do Brasileirão, Novo Horizontino e América Mineiro empatam por 1-1. Às 6h30 tem Paysandu e Atlético Paranaense. E às 8h30 o Atlético Paranaense recebe o Goiás. Vai tocando a bola a equipe da Macaca. Lá pela direita com o Wanderson. Domina, recua com o Diogo Silva. Diogo Silva faz o domínio, vai rolar a bola ali com o Emerson Santos, é ele quem recebe, já faz o domínio, toca na bola pro Wanderson, lá pela direita, o Wanderson não vai achar espaço, vai voltar com o goleiro, não, tocou na frente, agora com o Maguinho que perdeu a bola, cai no gramado, Pedro Felipe que saiu do lado direito, foi lá pro lado esquerdo, recebe a falta, o jogo tá parado, é falta que favorece, bonito, imagem linda, favorece a equipe da Macaca, viu, Adriana? O Maguinho ia saindo por ali no lado direito, perdeu a falta num lance feio, né? É de qualidade técnica mesmo, aí não tinha outra coisa o que fazer senão a falta para barrar o contra-ataque do São Bernardo, que agora tem uma certa calma nessa reta final do primeiro tempo, vai vencendo por 1-0, a Ponte não aperta, não acelera tanto as jogadas, então o jogo vai ficando confortável para quem joga em casa. Muito bem, meu caro Fábio Scheibe, tem mensagem aí? Tem análises e também suposições aqui, viu, o Cabela? Análise do Fernando Camargo Castro, ele fala: não seria a hora de colocar o Toró, não temos nenhum homem de referência no ataque. Já o João da Silva. Segura aí, Scheibe, segura aí que Felipe Azevedo pega a bola, sobra a entrada na área, pegou mal, foi travado na verdade ali, ela sobra com o goleiro da Macaca, vai lá, Fábio. Já o João Silva de Hortolândia tá perguntando se os salários foram pagos realmente da Ponte Preta, tá parecendo que a Ponte Preta tá jogando com má vontade essa partida. E também temos o Fred no áudio aqui com a gente, o Fred, nosso ouvinte. Na hora que puder aí, põe um áudio, mais uma análise desse jogo. Vem Macaca, segura aí, porque vem a Macaca no campo de ataque, chega, zaga do Berdu para fazer o corte e comparar, já recupera, sai no contra-ataque, Pará, tenta a finta, perde a bola, vai lá, Xabi. É áudio do Fred. Pessoal da CBN, uma boa tarde. Aproveitar que o zagueiro da Ponte levou cartão, desmancha esse esquema aí, com 3 zagueiros e põe um centroavante lá, um homem de referência. A bola tá batendo e voltando. O Elvis perdido em campo. Tá complicado, hein? Aí, todo mundo com a mesma impressão, né, Cabelão? Pois é, se não quer trocar ninguém agora, pega o Emerson Santos, bota de centroavante. Não, mas eu concordo com os nossos dois ouvintes, com o Fernando e com o Fred. Eu acho que uma alteração é a saída do Danley, que já tem cartão amarelo, e aí o Emerson passa a ser este zagueiro. E aí você tem duas opções. Ou você coloca o Toró, e aí fica Toró de um lado, Everton Brito do outro, e o Jean Dias pode jogar centralizado, não como um centroavante, mas como um jogador pisando mais dentro da área, pisando mais na pequena área. Ou uma alternativa é o Bruno Lopes, esse sim faz uma função um pouquinho mais completa
como centroavante, a Ponte ganha em ofensividade. Então, você tem essa opção, já que o Emerson Santos joga como zagueiro e também joga como volante, é este coringa. Então, se você já tem um zagueiro amarelado, você pode fazer essa alteração. Muito bem, vai mexer a equipe do Berdo, Adriana. Então, no visual aqui me parece o Rodrigo Ferreira, lateral direito, caído, já fez até o sinal de que não vai dar para ele, precisa ser substituído, mas ainda tá deitado no gramado. O Hugo Sanches, com a camisa 21, tá pronto para entrar com a camisa do São Bernardo. Só vou confirmar se é o Rodrigo Ferreira mesmo que vai sair, porque o Pedro Felipe também estava muito na beira do gramado ali, dando uma pinta de que também não continuaria para a sequência aí dessa reta final de primeiro tempo e, consequentemente, todo o segundo tempo. Mas ele vai saindo bem devagar agora, o Rodrigo Ferreira, com a camisa 2 do São Bernardo. Tá ali. E é muscular, né? Posterior da coxa. Pois é. E esse tipo de contusão é complicado. Um dos melhores jogadores do São Bernardo na partida, tá? O Rodrigo Ferreira tava dando muito trabalho pro Arthur na lateral esquerda, um lateral direito que tava jogando praticamente só depois do meio-campo, era como se fosse um ponta chegando à linha de fundo, fazendo cruzamento. Foi ele quem fez o cruzamento pro Felipe Azevedo, do São Bernardo, perde muito com a saída do lateral. Muito bem, trocou a equipe do Berno, só para confirmar, o Hugo Sanches entrou 21, o Rodrigo Ferreira, né, André? Isso, camisa 2 saiu contundido. 35, girando tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, confirmando, passamos de 35 minutos deste primeiro tempo de jogo, Série C do Brasileirão, aqui no futebol da CBN Campinas, o placar está assim, ó. São Bernardo! 1 pro Berno. Ponte Preta! 0 para a equipe da Macaca. Fábio Scheibe. Central da Bola. Na outra partida da Série C em andamento, Itabaiana e Confiança empatam por 0-0. Às 7:30 da noite tem Floresta e Ipiranga, mesmo horário de Tombense e ABC. Futebol Globo CBN. Tá caído o goleiro ali, houve um choque ali com o jogador da Ponte, o Júnior Oliveira. Tá caído o goleiro, pedindo atendimento. O árbitro falou assim: não é para isso, o senhor se levanta aí, vamos seguir o jogo. E não tem 8 segundos ali com ele caído, viu, Adriana? Até porque o árbitro já pegou a bola na mão. E aí o goleiro do São Bernardo, Júnior Oliveira, coloca a mão na parte de trás da cabeça na hora que ele foi pegar um cruzamento. Realmente houve um choque ali com o jogador da Ponte, mas... Bom, é difícil de julgar se é pra tudo isso, né, Cabela? Pois é. É igualzinho a Copa do Mundo, não é, Cabela? Nossa, meu Deus. Futebol apresentado. Pois é. Esse tempo todo que ficou caído o goleiro da equipe do Berno foi o tempo que demorou pra tirar o atleta que quebrou o pé lá no jogo do Bayern lá. Do Bayern não, é do Bayern, né? É, o Mussala. Mussala. Pois é. É quase igual, fechando o olho não dá nem pra ver a diferença. 36,5. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Por isso que eu sou contra, Gabi, a essa realização do Mundial de Clubes. Entendi. Você vê o jogo lá, depois você vê os nossos jogos aqui. É um outro esporte, né? É outro esporte, não pode existir essa Copa do Mundo. Concorda, Adriana? Cabela. 37 minutos. 1-0. O São Bernardo tá ganhando e vem pra cima, trabalha lá pelo lado esquerdo. Faz o lançamento, vem por baixo a zaga da Ponte pra fazer o corte. Ela sobra com o Dudu. Se atrapalhou com a bola ali. Ele escorregou, caiu de maduro. Não. O árbitro deu uma falta e fica sentindo ali o Dudu. Ele faz ali uma cena ali. Foi tocado ali pelo Rodolfo do lance e a falta é pra Macaca, Adriana. Tomou um pisão no pé direito agora o Dudu na disputa de bola perto do meio-campo e ali dói um tanto, né? Até o jogador do São Bernardo sentiu realmente que pisou sem querer, onde não deveria. O Elvis já tá pronto aí pra cobrar. 37 minutos e meio. Toca a bola mais uma vez, a equipe da Macaca na saída lá pela direita. O Elvis já despacha para o campo de ataque. O lançamento era lá para o Maguinho, que chegava ali muito forte. Bola para fora, arremesso manual para o São Bernardo. Reta final da primeira etapa aqui. Acompanhando Ponte Preta perdendo pro São Bernardo 1-0. E aí, Fábio Scheibe, tem gol? Tem gol na Série B do Brasileirão. Pablo Diego marca para o Novo Horizontino. O Novo Horizontino faz 2-1 para cima do América Mineiro. Neste momento, o Novo Horizontino é o terceiro colocado da Série B. Mais um ano que está na parte de cima da tabela, hein, Cabelá? Pois é, trabalho.
sequencial, né, Gabi? Exatamente, bateu na trave, né? Quinto colocado no último Campeonato Brasileiro da Série B. E quinto no anterior também. Também no anterior, então não tem segredo nenhum, não tem dificuldade, vai brigar novamente pelo acesso e é o grande candidato. 38,5. Ponte recupera a bola aqui pela esquerda com o Arthur, faz o break, busca alguém, toca do lado, curtinho por ali com o Dudu, com o Lucas Cândido na perna da canhota, despacha pro campo de ataque, lançamento foi feito de cabeça, escora Maguinho, quem chega é Jean Dias, bola pra fora, chega a zaga, faz o corte, bota pra fora, bola, o arremesso é manual, tem pressa o Maguinho, já faz a cobrança, mais atrás, começa ali com o Wanderson, Lucas Cândido vai buscar o jogo por ali, inverte a jogada, aqui pelo círculo central do gramado com o Emerson Santos, já liga com o Darley, lado esquerdo, bota no ataque, recebeu, aqui pela ponta canhota, o Arthur perde a bola. Tentou fazer uma finta, perdeu a bola, recuperou a equipe do São Bernardo com o Hugo Sanches. Recua lá atrás com o Helder, faz o passe mais atrás com o goleiro, o Júnior Oliveira, sai jogando pela direita, mais uma vez o Berton tenta sair jogando a ponte, recupera a bola. Arthur de cabeça, toca na bola ali pela meia, bola espirrada, passou o Elvis, ficou com ela, girou o corpo, botou na área, desvio de cabeça, pega o goleiro! Faz defesaça, o Júnior Oliveira, ponte apertou nesse momento, Adriano Almeida. Deu certo agora o cruzamento do Elvis, quase na marca do pênalti pro Jean Dias, que cabeceou sozinho, consciente no canto. O Júnior Oliveira foi muito bem nessa bola, melhor chance da ponte, junto com aquela que quase entrou ali, que a gente até agora não soube. Goleirão foi lá numa falha ali da equipe do São Bernardo, o Elvis se aproveitou e faz o cruzamento da medida, mas o Berton já responde, vem pro ataque, bola enfiada, Rodolfo, recebeu, dominou, voltou com o Pedro Felipe, toca ali pela meia, Robinson, dá um tapa nela, abre com o Hugo Sanches aqui pela direita, encosta a marcação, faz o trabalho na frente, vem o Arthur para fazer o quarto e jogar para fora, manual pro São Bernardo pela direita, vai se ajeitando ali o Berton. Hugo Sanches na cobrança com as mãos, ele busca alguém pro passe, ninguém se apresenta, agora sim chegou por ali o Felipe Azevedo, saiu lá do lado esquerdo, veio da direita, receber o passe e cruzar para fora, só tiro de meta para a equipe da Macaca, Adriana. Cruzamento agora pelo lado direito, muito ruim do Felipe Azevedo, e já dá para perceber que o São Bernardo tá querendo ir pro intervalo com essa vantagem mínima, esse 1-0 para conversar e depois ver o que faz na etapa final. Eu também tô enxergando isso, porém olho também que ele tá tentando pegar um erro da Macaca de novo, né, Gabi? Tem que ficar muito esperto. O São Bernardo é uma equipe muito qualificada, neste momento com 5 jogadores à frente do meio-campo, pegando a saída de bola da Ponte. A Ponte tem muita dificuldade de criatividade, tá acontecendo tudo aquilo que a gente comentava antes do jogo começar. A Ponte tem muitas dificuldades ofensivamente, ela não conseguiu nenhuma finalização de chute, ela chegou ao gol somente com 2 cruzamentos vindos da esquerda e 2 cabeceios. 41 minutos disso da Ponte. O Everton Brito não conseguiu e foi um cruzamento do Elvis e o Jean Dias cabeceou 2 bolas. Uma essa do Elvis e a outra foi num cruzamento do Lucas Cândido. Então é muito pouco para uma equipe que está perdendo. Já passamos de 40, girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas, 41 minutos e 20. É um primeiro tempo de bola rolando, vem Berton pro campo de ataque, a sobra de bola ali com o Rodolfo, ajeitou mais atrás, Felipe Azevedo bateu, desvio, nas mãos do Diogo Silva, conferindo 41,5, placar da CBN tá assim, ó. São Bernardo 1, Pedro Felipe marcou a 10 minutos deste primeiro tempo. Ponte Preta 0 para a equipe da Macaca, Chaibe. Central da bola. Tem bola rolando na segunda etapa no Maracanã, 6 minutos da segunda etapa, Flamengo 0, São Paulo também 0 pela Série A do Brasileirão, 0-0 também para Internacional e Vitória no Beira-Rio. Opa! Deixa comigo a Macaca, vem pro ataque ali com o Everton Brito aqui pela esquerda, encara a marcação, tenta a finta, chega Pedro Felipe, corta o lance, ela sobra com o Arthur, devolve no Elvis, também pela esquerda, um pouquinho mais atrás, ele faz o passe com o Darley. Toca a bola, devolve ali no Elvis, volta com o Darley com ela, perto da direita, busca alguém pro passe, bota no campo de ataque, tenta a tabela ali com o Brito, ficou sentindo o Everton Brito, uma entrada um pouquinho mais forte ali do Pedro Felipe, o 29 da Macaca tá sentindo a famosa Paulistinha, Adriano Almeida. Foi uma falta fora do lance, né? Ia tentar uma tabelinha com o Elvis, o Everton Brito, e o Pedro Felipe veio, a hora que ele evoluía para receber na frente, tomou o choque, aquele choque que dói bastante. O Elvis pronto aí para cobrar, vai vir bola para a área do São Bernardo. Eu acho que merecia um cartãozinho ali, o Pedro Felipe, o jogador da equipe do São Bernardo, hein, Gabi? Já tá na hora, né? O São Bernardo, ele tá fazendo um rodízio de faltas, né? Já é a 4ª num curto espaço de tempo, então merecia sim.
Elvis na cobrança da falta, vem bola pra grande área, todo mundo lá autoriza o árbitro, pintou levantamento, sai o goleiro, dá um suco na bola, o Júnior Oliveira, ela vai sobrando com o Dudu, bola passou por ele, sobra lá pela direita, Maguinho, faz o domínio, inverte a jogada, lado esquerdo, o próprio Elvis já recebe por aqui, dá um tapa na bola pelo lado esquerdo, Everton Brito, bola rolada lá no fundo com quem chegava ali, tentava, né? Era o Emerson Santos, deu certo no bate e rebate, a ponte chega, cruzamento na área, o Arthur chegou lá na linha de fundo, recebimento ali, tentava o cruzamento, o corte feito, escanteio pra Macaca, primeiro do jogo pra Ponte, Adriana. Saiu na frente agora pelo lado esquerdo, né, o Arthur, os jogadores do São Bernardo pararam, acharam que estava impedimento, o juiz não deu nada. Escanteio, uma boa oportunidade para a Ponte agora na cobrança do Elvis. É o segundo do jogo, primeiro para a Ponte. O Elvis vai se ajeitando ali pelo lado esquerdo, vai fazer o levantamento lá na área. Tá todo mundo lá dentro da grande área. Bom momento para Macaca, aumenta o volume aí, torcedor Ponte Bretano. Vem comigo. Escanteio para Ponte, o Elvis tá lá do lado esquerdo pro levantamento. Todo mundo lá autoriza o árbitro. Pintou levantamento fechado, sobe a zaga. Faz o corte e joga a bola para fora, não. O último toque do Ponte Pretano, parece que era o Emerson Santos que estava no lance ali, só tiro de meta, Adriana. Foi sim, agora uma cobrança que tentou fechada, agora o Elvis não deu certo, Emerson Santos vai voltando e o tiro de meta vai ser cobrado. Ele achou que estava na zaga, eu acho, né? Do jeito que ele cabeceou a bola ali, ele achou que estava na zaga da Ponte. Pode ser, primeira trave, né? Ele foi com tanta ênfase na bola. Tanto é que ele levanta e fica ali na pequena área como se fosse esperar o escanteio. Tá perdidinho. Não é só ele não, viu? Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Bola vem pro ataque do Bertão, o lançamento foi feito, vamos a 50. Rodolfo recebeu, dominou, inverteu ali com o Romisson. Ele breca, mas perde a bola. Dudu recupera, joga a bola com o Jean Dias, já faz a abertura lá pelo lado direito. Trabalha, sai de bola, equipe da Macaca, vem pelo meio. O Elvis de primeira, faz o passe aqui pela esquerda com o Everton Brito. Carregou, brecou, olhou, inverteu uma jogada, bola na área. Foster. Chega rasgando por baixo, dá um pico na bola, sobe lá no 25º andar, recupera a bola a equipe da Macaca no campo defensivo. Era uma boa chegada da Ponte, mas o último passe não funcionou, não deu certo. Trabalha mais uma vez a saída da equipe da Macaca, vem ali com o Jean Dias, volta a bola, começa com o Lucas Cândido, fez o passe com o Arthur, que tá no meio campo, dá um tapa na bola pelo lado esquerdo, mais uma vez ali com o Everton Brito, deu uma pedalada, buscou alguém, devolve pela meia com o Arthur. Perna canhota. Fez o toque mais do lado, Emerson Santos. Ponte Preta toda no ataque, hein? Toda a Macaca no campo de ataque. Lá pela direita, trabalhando a chegada, na descida com o Wanderson. Bota a bola no meio, Lucas Cândido, recua para começar com o Arthur. O Arthur faz o domínio ali pela meia. Vem carregando a Ponte no campo de ataque. Lançamento é lá pela ponta canhota. Lançamento lá de cabeça, devolve Maguinho para a área. Tentou o toque de cabeça, mas foi nas mãos do goleiro, Adriano Almeida. Com muita tranquilidade agora o Júnior Oliveira para repor a bola, finalzinho de primeiro tempo, São Bernardo vai esfriando o jogo, esperando os acréscimos passarem porque tá vencendo 1-0. A gente falou muito no pré-jogo hoje sobre o passe do Elvis, né? Ele pega a bola no meio campo, ele fez um passe lá na ponta direita, cai nas costas do marcador, no pé do Maguinho e aí ele cruza na mão do goleiro. É isso, né? Não tem aquele 1-2, tem o 1. O Elvis lança a hora que chega o 2 para poder fazer a tabela, não acontece. E o Jean Dias estava próximo a ele, entrando na grande área. Podia ser toque para trás, em vez de cruzar na área, nas mãos do goleiro. Cabela, falta objetividade para Ponte. Ela passa do meio campo e muitas vezes ela não sabe o que fazer com a bola. O jogador, ele pega a bola e ele olha para trás, ele olha para o lado, a Ponte não consegue criar a jogada, ela não cria perigo pro gol do São Bernardo. Ponte Preta tenta chegar no campo de ataque, tem mais uma falta ali, outra falta. Cabela. Falta em cima do Jean Dias, fala, Fábio. Desculpa interrompê-lo também, mas no Maracanã um lance muito forte agora, um choque entre Enzo Dias e Ayrton Lucas, canela com canela, os dois choram no gramado. Ayrton Lucas saiu diretamente para o vestiário na maca, preocupa bastante. O Varela entrou no lugar do jogador do Flamengo. Ayrton Lucas então encaminhado para o vestiário do Flamengo. Olha, canela com canela não precisa de intensidade, já dói. Nossa. Já dói demais, imagina com intensidade, é perigoso. Muito perigoso, 47,5 é falta para Macaca, o Everton tá na cobrança, ali pela meia direita vem bola para grande área, tá todo mundo lá na área de novo, o Elvis tá na cobrança, autoriza o árbitro, correu o Elvis, jogada ensaiada, bola lá pelo lado direito, Jean Dias, recebeu, dominou, encarou, foi na linha de fundo, pintou cruzamento, fechado,
teve desvio, escanteio. É mais um escanteio para Macaca, é o terceiro escanteio, não, o segundo escanteio para Ponte, Adriano Almeida. E o primeiro pelo lado direito, ganha um escanteio agora, um suspiro aí nessa reta final, quem sabe mais uma bola parada, Elvis na bola. Tá lá o Elvis para fazer a cobrança, todo mundo na área, Elvis correu, levantou na marca do pênalti, sobe a zaga, faz o corte, ela sobra com o Dudu, devolve com o Lucas Cândido, lado esquerdo, Foguinho encosta na cobertura, Lucas Cândido vai na linha de fundo, gira o corpo, faz o cruzamento, tem desvio na área de cabeça para fora. Wanderson subiu de cabeça, deu uma testada na bola, mas ela foi pra fora, só tiro de meta, Adriano Almeida. Subiu muito agora, a jogada começou ali pelo lado esquerdo, na tentativa do cruzamento, o Arthur fechava por ali, nada certo, o Júnior Oliveira vai repondo, mas sem pressa nenhuma. Vamos pro minuto final desse primeiro tempo. Vamos a 50, já passamos de 48 e 40 nesse momento. Aliás, esse escanteio ali pela direita com o Elvis, me lembrei de um escanteio cobrado pelo Elvis na Série A2 de 3 dedos, que a bola explodiu na trave. Quase gol olímpico. Quase gol olímpico. Eu lembro também. Pois é. Mas não tentou mais, né? Precisa ter mais ousadia, né? Precisa tentar de novo, quem sabe, né? Quem sabe da próxima entra, né? Vamos chegando a 49. Bola foi pra fora. Tá aí o toque CBN 49, último giro do cronômetro. Bola rolada mais atrás ali, começa com Derlei a Ponte. Na frente da grande área com o Emerson Santos. Tem o Rodolfo ali fazendo a pressão. Ele devolve aqui pela esquerda com o Lucas Cândido. Toca na bola curtinho pro Arthur. Faz o break. Escapa, gira ali à frente do marcador que chegava em cima dele ali, que era o Dudu Maraíma. A Ponte vai tocando a bola, Brito devolve, o Elvis com ela, faz o domínio, busca alguém pro passe, rola a bola com o Arthur, aqui pela esquerda, o Arthur escapuliu a bola, deu certo na tabela, mas não na conclusão. Chega a zaga para fazer o corte e sai jogando a equipe do São Bernardo. Vem carregando por campo de ataque com o Pedro Felipe. Faz o domínio, breca, protege a bola. Tem marcação em cima dele. Bota o corpo à frente o Felipe, o Everton Brito. Recebe o empurrão, a falta está anotada, é falta que favorece a equipe da Macaca no sistema defensivo. Vai terminar o primeiro tempo, apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeira etapa, no 1º de maio. Série C do Campeonato Brasileiro, 1 pro São Bernardo. Ponte Preta. Nada pra equipe da Macaca. Central da Bola. 5 da tarde, 51 minutos, intervalo de jogo, 12ª rodada da Série C no 1º de maio. O São Bernardo vai batendo a Ponte Preta por 1-0, 45 minutos iniciais para a Ponte não foram tão bens, né, Adriana Almeida? Fábio, a Ponte com alguns problemas, principalmente na criação, né? E aí acabou sofrendo um gol de bola parada e um jogo que parecia um tanto equilibrado. E vamos ver, vai ter que lutar no segundo tempo, pelo menos, para sair com um ponto da cidade de São Bernardo do Campo. Não foi tão bem a Ponte nessa primeira etapa, 45 minutos, está perdendo para o São Bernardo. Com essa vitória, o São Bernardo ingressa de vez aí no G8 da competição. Neste momento, o São Bernardo com a vitória está indo para 19 pontos, pula para, deixa eu ver aqui, para 5ª colocação. O São Bernardo neste momento é o 5º colocado, 19 pontos. A Ponte Preta com a derrota se mantém por enquanto na vice-liderança, tem 23 pontos, mas espera a partida do Ipiranga mais tarde. Também tem o Londrina que pode chegar também, mas o número de vitórias somente o Ipiranga consegue pegar a Ponte Preta. A Ponte que não fez um bom primeiro tempo. Seu destaque do comentário nesta primeira etapa, Gabi Castro. Ponte errou aos 10 minutos e aí foi penalizada, né? O Diogo Silva saiu errado, ninguém chegou no Pedro Felipe, um bolo de jogadores da Ponte marcando o espaço, marcando a bola, e aí o atacante do São Bernardo com 10 minutos marcou o gol. E depois a Ponte não teve poder de fogo, não teve poder de reação para poder buscar o empate e, consequentemente, a virada. Então a Ponte tem problemas ofensivos que precisam ser corrigidos, provavelmente com alteração. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre essa primeira etapa, mas esse esquema com 3 zagueiros aí acabou não dando certo, né, Gabi, nessa primeira etapa? Não gostei, porque o São Bernardo teve muita liberdade. O Rodrigo Ferreira, lateral direito, enquanto esteve em campo, levou a melhor diante do Arthur, fez bons cruzamentos. O Felipe Azevedo saiu nas costas da zaga. O gol do Pedro Felipe, ele estava livre de marcação, sendo que foi uma bola parada. No início da jogada foi uma cobrança de escanteio. Então a Ponte cometeu erros defensivos,
números. Na saída de bola, a Ponte teve dificuldades e ofensivamente ela não conseguiu contribuir, não assustou o goleiro Júnior Oliveira, apenas um cabeceio do Jean Dias. Então é muito pouco por uma equipe que está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série C, que quer conquistar essa vaga o quanto antes. A Ponte precisa ter um poder de reação mais forte, precisa ter uma presença ofensiva, mais criatividade. Ela não conseguiu uma finalização de chute, ela conseguiu apenas pelo alto, em bola de cruzamento. Então é muito pouco e o Alberto Valentim precisa corrigir isso. Abraçando os amigos que mandam mensagem aqui no 19991869070. Tem gente mandando mensagem aqui. O Carlos Aranha tá na bronca aqui com a Ponte Preta nessa primeira etapa. Prevê um segundo tempo diferente para a Ponte conseguir pelo menos um empate fora de casa. Lembrando que a Ponte vem de 4 vitórias consecutivas jogando fora dos seus domínios. Um abraço também pro Márcio Gabriel, tá no bairro Botafogo aqui, tá curtindo a transmissão também conosco aqui na CBN, tá pedindo mudanças pra Ponte Preta. A Júlia Antunes acredita numa virada da macaca. O Cássio Libertari tá em Souzas também curtindo a Rádio CBN, falou que tá esfriando bastante agora lá em Souzas. Daqui a pouquinho desce a noite, né, Cabela? Desce a noite aqui e o frio começa cada vez mais forte nesse momento no Jardim São Gabriel, aqui nos estúdios da CBN. 20 graus neste momento. A gente começou a transmissão com 23, agora 20 graus. O final de tarde começa a ficar um pouco mais frio. 5h54 pela Série A do Brasileirão. Tem gol no Maracanã, é gol do Flamengo, líder da competição. O Flamengo faz 1-0 pra cima do São Paulo. Só confirmar aqui o autor do gol. Foi um golaço, viu, de Luiz Araújo. Lei do ex, tá ativa no Maracanã. Luiz Araújo, que jogou pelo São Paulo, foi vendido para a França depois, voltou para o Flamengo, marcando um golaço para o Mengão. O Flamengo, neste momento, é o líder da competição, depois da parada da Copa do Mundo de Clubes. Com essa vitória, o Flamengo chegando a 27 pontos na liderança da Série A. No outro jogo da tarde pela Série A, o Internacional vai empatando com Vitória 0-0. Agora 23 minutos da segunda etapa no Beira-Rio. Às 6h30 tem Vasco e Botafogo e às 9 da noite o Bahia recebe o Atlético Mineiro na casa de apostas Fonte Nova. Pela Série B, o Novo Horizontino tá batendo o América Mineiro por 3-1 lá no Jorge Ismael de Biasi e tá se metendo aí no G4 da competição cada vez mais, tá fincando aí a bandeira no G4 da competição. Nesse momento o Novo Horizontino é o terceiro colocado com 30 pontos ganhos. 5h56, um rápido break, daqui a pouco a gente volta, a gente fala mais sobre essa derrota parcial da Macaca, a Macaca perdendo para o São Bernardo por 1-0 lá no 1º de maio. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$119. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. E junto, fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN.
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Aos domingos pela manhã, Guilherme Muniz recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Central da Bola. Da tarde, 59 minutos, o ponteiro tá virando para 6 horas da noite, daqui a pouquinho, dia 12 de julho de 2025, Série C do Brasileirão, intervalo de jogo lá em São Bernardo do Campo. O São Bernardo vai batendo a Ponte Preta por 1-0, numa tarde até agora um pouco infeliz para a Macaca, principalmente o grande Diogo Silva, que salvou a Ponte muitas vezes nesse campeonato, mas hoje não foi bem no gol do Bernô, né, Gabi? Não foi. E depois eu queria que você então, por favor, adentrasse ao assunto, essa primeira etapa, para falar dessa derrota momentânea parcial da Macaca. Comentário de Gabi Castro. O comentário do jogo. O começo de jogo foi esperado, daquele comentário que eu tinha feito, que eu esperava um jogo truncado, um jogo de paciência. Os 10 primeiros minutos foram uma partida de meio campo, de alternância, de ganho e perda da posse de bola. Ninguém conseguia chegar ao gol adversário, até que houve a falha da Ponte. E aí, nesse jogo equilibrado, a gente já tinha citado o São Bernardo, uma equipe qualificada, 8º colocado, buscando aí subir na tabela, e foi fatal. Cobrança de escanteio do Pará, não foi uma cobrança brilhante do Pará, colocou efeito na bola, foi na primeira trave, ele fez uma cobrança pelo alto, a bola ganhou muito altura, foi na segunda trave, e aí o Diogo Silva acabou perdendo ali o tempo de bola, teve um tempo de reação muito ruim, parece que ele saiu um pouquinho atrasado também, quando ele viu o jogador do São Bernardo já tinha cabeceado a bola, ele ficou no meio do caminho e o Pedro Felipe acabou marcando o gol. Então a falha principal é do Diogo Silva, mas não só. Falha defensiva também, e no lance ali eu vi o Wanderson, zagueiro da Ponte, era o mais próximo do Pedro Felipe, e ele tava aguardando espaço, sabe quando você fala, eu tô aqui, tá bom, você tá aí, mas e aí? E o jogador do São Bernardo? Não tem a aproximação? Ele tinha que estar ali, segurando o jogador do São Bernardo, próximo, interrompendo, atrapalhando o jogador, mas não, ele deixou uma certa distância, o Pedro Felipe agradeceu esse distanciamento e colocou a bola pro fundo das redes. 10 minutos, 1-0 São Bernardo. A Ponte tinha muito tempo para poder buscar essa reação. Ela veio de uma forma imediata, porque 2-3 minutos depois veio o lance polêmico da partida, acho que a gente pode colocar assim, porque houve um cruzamento e aí o Jean Dias conseguiu fazer o cabeceio, estava encoberto ali pelos jogadores do São Bernardo, o goleiro pegou a bola, Júnior Oliveira, dentro do gol, mas ele colocou ali a mão para fora na linha e não deu para ver direito, o árbitro acabou não dando gol, o auxiliar também que estava ali na linha acabou não dando o gol, a gente não tem uma imagem conclusiva, então o gol não aconteceu da Ponte, mas foi uma chegada imediata que a Ponte conseguiu. Depois disso, o São Bernardo ele tomou o controle do jogo. Não foi um controle de pressão exigindo do Diogo Silva, mas foi um controle ficando com essa posse de bola mais no campo de ataque da Ponte. E quando a Ponte pegava esta bola, porque se você olhar a estatística, ela é muito próxima, tá? 53% do São Bernardo, 47% para a Ponte. Mas a maioria dessa posse de bola do São Bernardo no campo de ataque e a maior parte que a Ponte ficou com a posse de bola foi no campo de defesa. Então é enganoso esse 47%, 46%, porque
não houve tanto equilíbrio. Se a Ponte ficasse com essa posse de bola no campo de ataque, aí a gente poderia falar, olha, a Ponte tentou, o São Bernardo se fechou depois do gol, mas não foi o que aconteceu. A Ponte, ela tem dificuldade para sair jogando, ela tem uma lentidão, o Arthur não faz uma boa partida ofensivamente, ele leva a pior nos confrontos no 1 contra 1, o Maguinho me parece desconcentrado, ele também perdeu alguns lances ali na saída de bola, reclamando uma barbaridade com a arbitragem. Então acho que a Ponte precisa ter um pouquinho mais a cabeça no lugar, ela precisa colocar a bola no chão. O Dudu, ele tem qualidade, mas ele precisa de uma rapidez maior de pensamento da jogada para distribuir esse jogo. Ele é o primeiro homem de meio campo, então essa saída de jogo sai com ele, ora sai com o Emerson Santos, mas daí tem problema de passe também. Então eu acho que o Dudu tem essa qualidade, o Lucas Cândido faz uma boa partida pelo lado esquerdo, ele chegou 2 vezes na linha de fundo, o Arthur não chegou nenhuma, os 2 cruzamentos do Lucas Cândido foram com perigo dentro da área do São Bernardo, então é um jogador interessante. Agora, o Gé não tá em campo, a Ponte não tem centroavante, então o que adianta o Lucas Cândido chegar na linha de fundo se só tem o Jean Dias para disputar de cabeça com os 2 zagueiros? A Ponte precisa ter um poder ofensivo maior. A gente citou tudo isso que eu tô falando agora, das 4 às 5 horas da tarde, nós citamos que a Ponte tem problema ofensivamente, que sem o Gé ela teria dificuldade na criatividade, que o Elvis teria que ser esse jogador para poder aproximar com os atacantes da Ponte. Isso não aconteceu e o Alberto Valentim precisa corrigir isso. O Elvis pega muito pouco na bola, o Jean Dias pega muito pouco na bola e o Everton Brito, idem. O Jean Dias, ele conseguiu 2 cabeceios só, mas a Ponte não tem poder de finalização, ela não tem poder de criatividade, ela não deixa o São Bernardo desconfortável na partida. Então, o São Bernardo em determinado momento ficou muito cômodo para ele. Só no finalzinho do jogo, nos acréscimos, nos últimos 5 minutos, aí sim a Ponte teve essa posse de bola no campo de ataque e teve paciência, foi rodando a bola, buscando um espaço para tentar buscar este gol de empate. Então, se a Ponte quiser pontuar contra o São Bernardo, ela precisa querer a bola, mas ela precisa finalizar. E se for fazer o cruzamento, precisa ter o G Dias na área, precisa ter o Everton Brito na área, precisa ter o Lucas Cândido na área ou o Dudu. Os homens de meio campo precisam ajudar os 2 atacantes da Ponte. Então, eu acho que a Ponte foi muito previsível, porque aquilo que a gente citou está acontecendo e certamente o Ricardo Catalá, que é um estudioso da bola, que é o treinador da equipe do São Bernardo, estudou também a Ponte e conseguiu anular as principais armas da Ponte. Então, precisa utilizar o banco de reservas, o Toró, que foi bem no início da Série C, marcando 2 gols, é uma alternativa, tem a velocidade, tem 1 contra 1, tem a individualidade, pode ajudar. Caso ele opte por um jogador para brigar ali mais ou menos para fazer a função que o Gé fazia, o Bruno Lopes pode ser uma opção de centroavante, fazer uma parede para a chegada do Elvis, para a chegada mesmo do Jean Dias. Enfim, precisa fazer alteração. Eu tiraria o Danley Santos, zagueiro que já tem cartão amarelo, e aí você pode jogar com o Wanderson e Emerson Santos fazendo uma dupla de zaga. Mesmo assim, você segue com o Lucas Cândido e Dudu, então segue com 2 volantes. A Ponte não vai ficar aí oferecendo espaço para a equipe do São Bernardo. Precisa tomar cuidado? Óbvio, precisa, porque o São Bernardo é uma equipe perigosa, mas a Ponte vai ter que correr risco no segundo tempo se ela quiser sair com um empate, e ela precisa de um protagonismo maior. Fábio Chay. 16 minutos de intervalo no 1º de maio, os times já voltaram a campo. Eu passo o comando novamente então para Carlos Cabela, que vai trazer as emoções finais de São Bernardo 1, Ponte Preta 0, por enquanto, aqui na CBN Campinas. Muito bem, de volta, a bola vai rolar para o segundo tempo no centro do gramado, sai de bola com a equipe do Macaco. O Elvis está por ali pro toque, aliás, a equipe do São Bernardo sai com a bola, a Ponte saiu no primeiro tempo, Camila, acorda. Primeiro toque da equipe do Bernô, para começar esse segundo tempo, e você acompanha tudo aqui no futebol da CBN Campinas. Tá tudo pronto por conta do árbitro do jogo. Apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. São Bernardo, Ponte Preta. Opa, placar da primeira etapa 1-0 São Bernardo, gol marcado por Pedro Felipe a 10 minutos da primeira etapa. Vem o São Bernardo, já vem pro campo de ataque, primeiro lançamento, a bola foi desviada, foi para fora, arremesso é manual que favorece o Bernô lá do lado direito, vai se ajeitando lá para a cobrança Hugo Sanches.
para fazer a cobrança com as mãos. Ali próximo a ele tem o Dudu Maraíma, tem mais à frente lá o Pedro Felipe, autor do gol. O arremesso foi pro Rodolfo. Tenta a tabelinha. Pedro Felipe com ela, faz o domínio, rola a bola à frente da área, chega a zaga da Ponte, faz o corte, ela sobra com o Felipe Azevedo, faz a finta, toca do lado, tem tabela, bola, abertura aqui pela esquerda com o Pará, de cavadinha, fez o passe, bola na frente, Romisson, finta linda, invadiu a área, cruzamento pra fora. Desvio, bola pra fora, escanteio, Adriano Almeida. O Wanderson parecia estar inteiro nessa jogada, tomou um drible incrível ali pertinho da linha de fundo, depois veio a cobertura do setor defensivo Ponte Pretano para evitar, porque esse cruzamento do Romisson foi bem perigoso. O Darley Santos voou ali em cima da bola para evitar escanteio pro Bernô. Eu já achei o Wanderson avoado no primeiro tempo, já volta no segundo tempo, meio sonolento ali, tomou um drible incrível. Escanteio pro Bernô, pintou o cruzamento, o primeiro pau, teve de Silva, ela sobra pro Jean Dias, que está jogando, carregando a bola, tenta sair da grande área, o Foguinho vai acompanhando, ele vai carregando, tenta o lançamento, a bola explode no Pará, vai pra fora, arremesso é manual, que favorece a equipe do Pará, da Ponte Preta, quando a bola bate no Pará, aqui pelo lado direito, arremesso manual cobrado ali pelo Maguinho, Dudu. Agora no primeiro tempo já achei o Wanderson mal pra caramba, Gabi. Volta o segundo tempo, a bola nem rolou direito, já tomou uma caneta ali no meio da área. Perigoso, não é? Tomou um drible desconcertante ali pelo lado esquerdo, né? E aí poderia ter saído o gol do São Bernardo antes do primeiro minuto. Então, desatenção da zaga Ponte Pretana ali, porque passou com muita facilidade um homem de meio campo e não é característica do Romisson, né? E ser driblador. Passamos de 2 minutos de bola rolando deste segundo tempo. Vem pro ataque a Macaca, Elvis. Dá um tapa na bola, tentava abertura com o Jean Dias aqui pela direita. Ela sobra com o Pará. Rola a bola com o Romisson ali pela intermediária. Ele faz a finta pra cima do Dudu. Carrega a bola, vem pro ataque. Preparou o lançamento. Preferiu o toque curtinho ali com o Hugo Sanches na direita. Vem carregando pro campo de ataque. O Dudu encosta ali na cobertura. Faz o break, busca alguém. O passe é feito mais atrás. Começa de novo a equipe do Bernô. Lá com o Helder, agora o Foguinho ali pelo meio campo, domina a bola, Jean Dias tenta pressão, ele joga no campo de ataque, Felipe Azevedo, drible de corpo pra cima do Maguinho, Dudu vem por baixo, na recuperação de bola, já bota na frente pro Jean Dias, saiu jogando pro lado errado, Jean Dias, ele sai jogando pro lado do Foguinho que vinha na corrida ali, não foi nada, né, Adriana? Não, nada, perdeu a passada e aí se jogou melhor pro São Bernardo. Pra sair jogando mais uma vez o Bernô. Aqui pela esquerda o Pará, deixa a bola sair porque teve um desvio ali no meio do caminho, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Passamos de 3 minutos deste segundo tempo de jogo. 1-0, o Bernô tá ganhando a partida. Pará tá lá, sem pressa nenhuma para fazer a cobrança, ensaiou, correu, brecou, ensaiou de novo, agora arremessou. Para sair jogando a equipe da Ponte, vem com o Jean Dias, tenta o toque ali pelo meio. Chega a marcação forte do São Bernardo. Bola com o Felipe Azevedo de calcanhar. Bonito lanche. Ali pro Rodolfo, já faz a abertura pela meia. Trabalha Dudu Manaíma, devolve lá do esquerdo pro Felipe Azevedo. A bola passa por ele, vai para fora, só arremesso manual. Mas que passe do Felipe Azevedo, hein, Adriana? É, uma jogada que foi se organizando ali pro ataque do São Bernardo. Depois, para sorte, o passe errado, a bola apenas em lateral aqui pelo lado direito do ataque Ponte Pretano, o Maguinho já cobrou. Tabela, oi, parece que é o São Bernardo tá perdendo o jogo, né? Parece. 3 minutos, já chegou 2 vezes com criatividade, com toque de bola, envolvendo a zaga Ponte Pretana. Ponte em dificuldades em São Bernardo até aqui. Pois é, e não consegue se encontrar em campo, essa que é a verdade, porque a Ponte, ela vai pela esquerda, ela tem problema, ela vai pela direita, ela tem problema, ela vai pelo meio, aí piora a situação. E chama a atenção que o Alberto Valentim não alterou, né? Não. Então ele optou aí por uma continuidade daquilo que nós vimos no primeiro tempo. Aparentemente ele adiantou um pouquinho o Elvis, é isso que eu vi nesses primeiros minutos, pelo menos é a impressão que eu tive. Adiantou um pouquinho o Elvis ali para ser um centroavante ali pelo meio, só. Mas não é o cara para fazer isso, né, Gabi? Eu gosto mais do Elvis na armação, né? O Elvis tem qualidade para colocar o G Dias na cara do gol, para armar a jogada na ponta direita pro Maguinho, na ponta esquerda pro Arthur, porque daí você reduz o espaço do Elvis. E aí fica mais fácil pro zagueiro, né? Quanto mais adiantado ele tá, mais próximo ele tá dos zagueiros. E aí dificulta pra ele, mas é uma alternativa ele jogar ali próximo dos atacantes. 5 minutos, o toque marcou, a Macaca vem pro campo de ataque, Jean Dias. Lado direito, carregou linha de fundo, brecou, botou Pará sentado no gramado, cruzamento na área.
Pra ninguém. É aquela história que o Gabi já falou, acho que umas 259 vezes no primeiro tempo. Pra que cruzar se não tem ninguém lá no meio, ô Gabi? E ele continua repetindo, né? Tentando ali, vai que o zagueiro coloca contra o próprio Patrimônio, mas é um problema que a Ponte tem, tá? Quando você não tem um centroavante, e aí é uma escolha do Alberto Valentim, porque ele poderia ter entrado com 3 atacantes, com o Toró, com o Bruno Lopes, enfim, você opta, né, por não ter uma presença diária, e aí quando vem esse cruzamento, fica muito fácil pra zaga do São Bernardo. O Everton Brito tá caído ali, tá sentindo, Adriana? Parece alguma lesão muscular aqui a distância do Everton Brito, ele que foi mantido no time titular hoje, no ataque, até com a ausência do Gé. E aí o árbitro agora vai pegar a bola, vai colocar a bola ao chão, porque o Everton Brito também já vai se levantando, vai ficar mais um pouco aí em campo, atacante da Ponte. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 6 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. No placar da CBN Campinas está assim, ó. São Bernardo 1. Ponte Preta. Nada pra Macaca, Chaibi. Central da Bola. No Maracanã, com golaço de Luiz Araújo, a lei do ex ativada no Maracanã, o Flamengo vai bater no São Paulo por 1-0. No outro jogo da tarde pela Série A, Internacional e Vitória empatam por 0-0 no Beira-Rio. Sai tocando o São Bernardo ali pelo meio, o Everton Brito tá ali, faz a pressão, tá tudo bem com ele, bola recuada, vem Foster, dá um tapa na bola, joga lá pela direita, Hugo Sanches fica com ela, despacha pro campo de ataque, lançamento é feito lá na frente, buscava o Rodolfo, quem chega? Emerson Santos, recua com o Diogo Silva, dá um bicão na bola, joga pra fora do campo. De graça, só arremesso manual para a equipe do São Bernardo, é lá pelo lado direito, vai se ajeitando lá para fazer a cobrança com as mãos, a equipe do Berdô, Hugo Sanches, faz o arremesso, começa lá no sistema defensivo com o Helder, dá um tapa na bola pela esquerda com o Pará, recebe, encosta a marcação do Jean Dias, despacha no campo de ataque, lá na frente, quem recebe lá na frente, pra tabelinha, foi o Romisson, botou no Felipe Azevedo, tenta a finta, chegou rasgando o Dudu por baixo, perigosamente, fez o corte, acertou a bola, mas poderia ter acertado o pé do jogador, hein? Olha a ponta e responde no ataque, Jean Dias recebe na ponta direita, preparou o cruzamento, brecou, encarou, se recompõe a zaga do São Bernardo, Maguinho recebe um pouquinho mais atrás, tenta o lançamento, aí vai no peito, o Alves fica parado olhando lá do outro lado, ó. O lançamento foi no peito do marcador ali do São Bernardo, que recupera, já bota o Berdô no ataque. Lado esquerdo ali com o Pedro Felipe. Faz de domínio, encosta a marcação do Emerson Santos pra cima dele. Breca, devolve, mais atrás. O toque foi feito ali com o Felipe Azevedo. Foguinho, recebeu. Rola a bola do lado, curtinho. Se apresenta ali a chegada no campo de ataque da equipe, o Dudu Maraíma. Mais atrás trabalha ali com o Foster. Perto da canhota, abre com o Hugo Sanches. Lado direito pro campo de ataque, ele vai encontra ali pela intermediária. Na meia, Romisson preparou, perna canhota, batida longe do gol. Bateu lá no placar, atrás do gol, só tiro de meta, Adriana. O Romisson tá tendo muita liberdade nessa área e um pouco antes da grande área, nessa região um pouco antes da grande área. Mais uma vez agora ele pegou essa bola, teve tempo de levantar a cabeça, escolher, optar pelo chute, para a sorte da Ponte, a bola subiu demais. E essa liberdade aí é falha na marcação do meio-campo da Macaca, né, Gabi? A Ponte tem uma linha defensiva de 5, mais 2 volantes e o Romisson consegue ter espaço entre os zagueiros da Ponte e os volantes. Então a Ponte faz uma partida muito ruim, deixa muito espaço e pior, não tem criatividade, porque se fosse uma Ponte Preta ofensiva, mas está deixando espaço, a gente até entende, mas é uma Ponte que não consegue atacar e que marca muito mal. Tenta sair mais uma vez a equipe da Macaca ali com o Lucas Cândido. Bola recuada com o Emerson Santos. Trabalho defensivo da equipe da Ponte na saída de bola. Pela direita que recebe Wanderson. Na perna direita ele já bota no campo de ataque e faz o lançamento em profundidade, mas tão profundo que o goleiro Júnior Oliveira fica sozinho ali para fazer a defesa e botar ordem na casa da equipe do Berdô. 1-0, tá ganhando São Bernardo. Futebol Globo CBN, pode ligar. Aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Ô Gabi, tem coisas que eu juro que eu não consigo entender a cabeça do treinador em certos momentos. Tem o Everton Brito, que é velocista, bom de bola e velocista. Sim. Tem que jogar aberto para abrir bem o jogo lá pela ponta. Correto. O Jean Dias na direita, idem. É rápido, tem 1 contra 1 muito forte. Exatamente. Aí ele meio que canaliza os dois ali na diagonal para chegar na área
não tem ninguém que cruza, não tem ninguém que recebe no meio da área, fica o nada pra lugar nenhum e aí o torcedor fica pé da vida. É uma explicação que o Alberto Valentim precisa fazer, porque tudo bem que você não tem o Jack, você não tem o centroavante, mas nessa imagem, olha só o espaço, o buraco que fica ali onde teria que ter um centroavante da Ponte. Então não adianta você ter um ponta na direita, um ponta na esquerda, porque daí fica mais difícil. Ele precisa fazer uma jogada individual, invadir a área e finalizar. A ponto de, se você tem alguém ali, uma presença de área, você consegue fazer uma jogada mais curtinha e já fazer esse cruzamento, fazer um passe, fazer 1-2. Então é uma Ponte que continua espaçada e sem poder de finalização. 11 minutos de uma Ponte que não finaliza. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 11 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo, placar da CBN. Tá assim, ó. São Bernardo. 1 pro Bernô. Ponte Preta. Nada pra equipe da Macaca, Fábio Scheibe. Central da Bola. Copa Paulista, hein, Cabelo? O Comercial perdeu em casa pro Nelson João por 1-0. O Paulista também perdeu no Jaime Cita pro Quinte Piracicaba por 1-0. E Primavera e São Bento empataram por 2-2 no Moisés Lucarelli. Rodolfo vai se levantando ali, tá falando que tomou um pisão ali, o árbitro vai lá, conversa com ele, tá tudo certo, sai jogando mais uma vez a equipe, a Ponte Preta, a bola foi colocada pra fora, arremesso é pra Ponte, deve ter o fair play ali e a bola ser devolvida pra equipe do São Bernardo. Adriano Almeida, qual é o banco de reserva, as opções que o Alberto Valentim tem ali ao lado dele? Olha, em números, as opções da Ponte são bem maiores até do que as do próprio dos donos da casa do São Bernardo. Então, além do goleiro Pedro Rocha, a Ponte tem o Simon, o Rodrigo, Sérgio Rafael, Toró, João Gabriel, Luiz Felipe, Diego Tavares, Léo Kovic, Serginho, Léo Oliveira e Bruno Lopes, no momento em que 2 jogadores na beira do gramado se preparam para entrar pela Ponte. Vai mexer ali 2 vezes e já ia falar justamente isso pro Gabi, tem que mexer logo, porque já estamos com 12h30, essa história de ter que esperar 15 minutos é balela. Não, já tinha que ter mexido no primeiro tempo, mas tudo bem. Pelo que eu vi ali, João Gabriel, que é um lateral direito, e também o Bruno Lopes, que é centroavante. O Bruno Lopes, tudo bem, né? Ele teria que entrar. Vamos ver o que ele vai fazer com o João Gabriel, se ele tá insatisfeito com o Maguinho ou se ele vai fazer uma dobra de lateral. É o mais provável, ele gosta muito dessa tal de dobra de lateral aí, dobra de lateral pra lá, dobra de lateral pra cá. E dobra de um lado e desdobra do outro e nada, viu, Gabi? E não produz, né? Pois é. Trabalha a Macaca ali com o Dudu ali pela intermediária, bola na frente. O Elvis recebeu de primeira, passou na pele. Beleza. Ganhou 5 leitões, já bota pra terminar a engorda pro Natal. Adriano Almeida. O Arthur agora chutou totalmente displicente. No momento em que a Ponte vai mexer, sai o 2, Maguinho. Para a entrada do 20, João Gabriel. 20, João Gabriel é a primeira mudança da Ponte. Quem tá ali também para entrar é o Bruno Lopes, 77. Tá saindo o 35. 33, Danley Santos. Para a entrada do 77, Bruno Lopes. Mudou totalmente o esquema. O Gabi já pode falar já, Gabi. No primeiro tempo a gente já tinha cantado essa bola, né? E até os nossos ouvintes já tinham falado. O Danley Santos já tinha cartão amarelo, então já tinha que ter tirado o zagueiro, ter colocado o Bruno Lopes, que é centroavante, e passa a dupla de zaga. O Emerson Santos já estava jogando como zagueiro, joga ao lado do Wanderson. Demorou muito o Alberto Valentim para fazer essa alteração inexplicável, porque desde os 25 minutos do primeiro tempo a Ponte não conseguia criar. Então, aos 30 do primeiro já teria que ter feito essa alteração. Perdeu muito tempo o treinador pontepretano. Enfim, fez com 14 minutos. E a troca de lateral, um por outro, o Maguinho já tinha falado, né? Parecia desconcentrado na partida, muito nervoso, eu citei isso, não fez um bom jogo e coloca o João Gabriel, vamos ver, descansado, né? Se tem um poder ofensivo maior para poder ajudar, principalmente ofensivamente, que é a carência da Ponte. E o Bruno Lopes vai com a referência, é a referência. Vai a referência, vai jogar centralizado e aí deve continuar o Gia Dias do lado direito e o Everton Brito do lado esquerdo. Opa, tem gol aí, Scheibe. Tem gol na Série A do Brasileirão, o Internacional faz 1-0 para cima do Vitória no Beira-Rio, gol aos 47 minutos da segunda etapa, Bruno Tabata, fazendo 1-0 então para o Colorado.
15 minutos de bola rolando, segundo tempo, Ponte Preta tenta sair jogando lá com o Emerson Santos, toca na bola lá pro Arthur, que devolve aqui da direita, com o Wanderson, faz o domínio, coloca no gramado, encosta a marcação pra cima dele, rola pela intermediária, Jean Dias, vem buscar o jogo ali pela meia direita, faz o break, busca de um lado, encosta ali o Romisson pra cima dele, ele fez o passe com o Everton Brito, também centralizado, e lá pela esquerda quem recebe é o Elvis, faz o domínio, puxa do lado, tem marcação do Pedro Felipe, ele deixa do lado, curtinho, com o Dudu, recebe de volta o Elvis, vem carregando, buscando espaço, tenta o lançamento, joga em direção à área, tem a marcação ali forte da zaga da equipe do São Bernardo, bola volta com o Elvis, já faz a ligação lá na ponta canhota, lá do outro lado, lado esquerdo, o Arthur recebeu, dominou, marcação encostou, rolou do lado pro Everton Brito, fez a finta, escapou da marcação, carregou pela meia, bateu cruzado, pega o goleiro, cai Júnior Oliveira pra fazer a defesa e botar ordem na casa do Bernou, Adriana. Se eu não me engano, o primeiro chute em gol da Ponte Preta nesse segundo tempo. Quase 16 minutos. A Ponte precisa melhorar nessa reta final se quiser pelo menos um ponto. Tá jogando a equipe do São Bernardo, bola pro campo de ataque, não tem ninguém ali, só tem Ponte Pretano. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 16 minutos deste segundo tempo. Bola tá rolando do 1º de maio pela Série C do Campeonato Brasileiro. É a 12ª rodada e o placar da CBN tá assim, ó. São Bernardo 1, Pedro Felipe. Ponte Preta. Nada pra Macaca, Chaibe. Central da bola. Daqui a pouquinho, às 6:30 da noite, no Mané Garrincha, em Brasília, tem Vasco e Botafogo. Encerrado, Internacional 1, Vitória 0. O Flamengo vai batendo o São Paulo por 1-0 no Maracanã, 47 minutos da segunda etapa. Futebol Globo CBN. Vem São Bernardo pro campo de ataque, Rodolfo puxa o contra-golpe lá pela direita, encara a marcação, puxa pela meia, rola a bola, Romisson, chegou na cara do gol, bateu na zaga, voltou, Romisson protege, 4 jogadores pra cima dele, pra roubarem a bola. Sobra de bola aqui com Lucas Cândido, Romisson chegou de novo, Adriano Almeida. Num contra-ataque, uma bola espirrada que sobrou pro Rodolfo na velocidade pelo lado direito. Pra sorte da Ponte, eu diria que quem apareceu foi o Romisson como elemento de surpresa, porque ele é um volante mais de marcação. E aí demorou milésimo de segundo pra chutar, a defesa da Ponte conseguiu interceptar. E vem Berton de novo no ataque, lá pela direita, Pedro Felipe, rola a bola mais atrás, ali trabalhando com o Dudu. O Dudu despacha a bola pelo lado canhoto, lado esquerdo, quem recebe por aqui é o Pará, pra fazer o domínio, chega São Bernardo na grande área, cruzamento, sobe lá dentro o Emerson Santos. Faz o corte de cabeça, tira o perigo dali, a bola vai sobrando lá pelo lado esquerdo com o Everton Brito. Gabi Castro, contra-golpe da equipe do Berton, deu uma sorte danada a Ponte Preta, hein? Muito perigoso, aparecendo uma das raras, né, vezes pelo lado direito, e aí o Rodolfo levou a melhor, não foi fominha, tocou pro Romisson, que demorou para fazer a finalização para sorte da Ponte. Vamos ver a Macaca agora pelo lado direito tentando atacar. Se fosse um atacante, chegava batendo ali, né? Com certeza, cruzado ainda. Toca a bola Ponte, ali pela intermediária do ataque o Lucas Cândido, Everton Brito recebe, devolve no Cândido, ali pela intermediária, perto da canhota, abre da direita, na esquerda, Arthur rola a bola com do lado esquerdo, quem chegou por ali foi o Bruno Lopes, foi buscar o jogo ali, bola volta pelo meio, a Ponte vai tocando a bola, vai recuando, já chega no sistema defensivo com o Emerson Santos, para começar de novo, rola a bola com Elvis, domina a bola ali pela intermediária, levanta a cabeça, vai para fazer o passe, é pelo lado direito, Wanderson, zagueirão que vem pro campo de ataque, se ajeita ali para buscar o espaço, toca na bola, lado direito, pertinho ali com o João Gabriel, devolve no Wanderson, chamou para dançar ali a marcação para cima dele que era do Romisson, ele recua com o Lucas Cândido, começa de novo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. O Catalá vai mexer de baseada ali, viu, Adriano Almeida? Sim, o primeiro a sair é o Felipe Azevedo, com a camisa 11, ele sai para a entrada de um outro Ponte Pretano, o Echaporã, que já ex-Ponte Pretano, né? Já vestiu a camisa da Ponte Preta, o Echaporã com a 7, tá no jogo pelo São Bernardo, 59. Pedro Felipe também tá fora, para a entrada do 31, já confirmo quem é o 31 do São Bernardo. Vitor Andrade, é isso. Vitor Andrade, isso mesmo. E o 90 entra agora, só um instantinho que Felipe Garcia. Felipe 90. Garcia, 90 para a saída do Rodolfo com a 32. Muito bem, saiu Pedro Felipe, Rodolfo e Felipe Azevedo, é isso? Isso mesmo. Isso, né? Os três do ataque. Os três do ataque aí, cansados, já foram descansar.
Talvez, eu vou até perguntar pro Gabi aqui depois desse lance, porque a Ponte chega no campo de ataque, a bola espirrada ali pelo meio, chega o zagueiro, o Pará tava lá para fazer o corte, o Elvis tenta o toque, joga errado, dá de graça pra equipe do São Bernardo vir pro campo de ataque, Chaporã vem com ela, toca na bola, bola enfiada no meio da área, rodou, bola devolve ali pro Chaporã, bateu, Giriguidum! Gol! São Bernardo. E Chaporã no primeiro lance no ataque. Tabelinha feita, bola rolada, botou pro fundo do gol. A lei do ex, aí do Chaporã, botando pro fundo do gol a 20 minutos deste segundo tempo. 2, Iriguidum de novo pro Berdoso, Iriguidum pra Chaporã. 2 pro São Bernardo. 0 pra equipe da Macaca, Adriana Almeida. Toda a jogada construída com lei de ex. 2, né? O Chaporã arrancou e acabaram de entrar. Fôlego novo, gás total, cheios de vontade de mostrar serviço para o técnico Ricardo Catalá. O Chaporã avançou pelo meio do campo, tocou no lado esquerdo para o Vitor Andrade, outro ex-Ponte Pretano, outro dia mesmo vestia a camisa da Macaca, e devolveu para o Chaporã o Vitor Andrade com qualidade, toque rasteiro. Na saída do Diogo Silva, sem chance para o goleiro. São Bernardo fica pertinho da vitória com esse 2-0. Fala, Fábio Chaib, antes do Gabi, tem gol onde? Tem gol no Maracanã, no apagar das luzes, o Flamengo marca o segundo contra o São Paulo, o jovem Wallace Ian, marcando 2 para o Flamengo, 0 para o tricolor paulista. Gabi Castro, eu falei que eu ia fazer uma pergunta depois do lance da Ponte para você. A pergunta seria a seguinte: jogar no contra-ataque. O Catalá, ele coloca 3 jogadores descansados no ataque para jogar em cima da canseira Ponte Pretana. Não deu tempo de eu fazer a pergunta pra você. E ela era perfeita, porque foi o que aconteceu, né? Bom, a Ponte não faz uma boa partida, a gente já citou aqui algumas vezes. Muito espaço defensivamente, mesmo jogando com 2 volantes, com 2 zagueiros, com os 2 laterais, fazendo uma linha de 4 defensiva. E mais uma vez o espaço apareceu e olha só, o Chaporã, 21 jogos com a camisa da Ponte. Ele marcou 1 gol, que foi na derrota contra o Sampaio Correia. Ele tinha 5 jogos com o São Bernardo, nenhum gol marcado. Ele tinha 11 jogos com a camisa do Londrina, nenhum gol marcado. E em 30 segundos ele entra e marca o gol, 2-0. Dificulta muito, porque a Ponte faz uma partida muito ruim e agora vai ter que se lançar ao ataque. Tempo tem, 22 minutos. Mas com o futebol apresentado vai ficar difícil para marcar 1, quanto mais 2. Pois é. Agora o Jean Dias fez um lance ali bizonho. Eu não sei se ele tentou dominar, tentou fazer uma jogada de letra, uma jogada de efeito. Não sei, não consegui entender, viu, Adriano Almeida? Aí também falta, né, um pouco mais de capricho. No momento em que a Ponte mexe de novo, o Dudu 21 tá saindo para a entrada do 27, Luiz Felipe. E o Elvis deixa o campo, hoje o Elvis muito apagado no campo. 10, Elvis sai para a entrada do 37, o Serginho. No momento em que a Ponte faz as trocas, o São Bernardo vai esfriando o jogo, 2 jogadores caídos, me parecia ali o Helder no meio da área, também o goleiro Júnior Oliveira, vão tomando um fôlego aí para reiniciar. Cerca de 25 minutos de jogo ainda. Dá para acreditar, mas precisa mudar muita coisa. Muita coisa. Aliás, o Alberto Valentini gosta muito de fazer as mesmas substituições em vários jogos, né? Porque a entrada do Luiz Felipe e Serginho acontece praticamente em todos os jogos da Ponte Preta. Não tem o banco, tá faltando banco pra Ponte, ô Gabi? Tá faltando. Tá faltando opção? Tá faltando, na verdade, alternância, né? De jogadas, tá faltando criatividade. Eu acho que a entrada do Luiz Felipe é para tentar dar uma dinâmica, uma velocidade maior para o meio-campo da Ponte, porque o Dudu não estava conseguindo. Só que tecnicamente o Luiz Felipe é abaixo do Dudu, mas tudo bem, ele tem uma velocidade maior. O Elvis apagadíssimo, nem jogando próximo ao atacante, nem voltando para buscar o jogo. E também quando ele acertava o passe, quem recebia não conseguia devolver. Bizonho agora, o Lucas Cândido, retratando o que eu tô falando. A Ponte não consegue fazer 2. Ele cobrou o lateral, o Lucas Cândido não conseguiu dominar a bola, deu direto para a linha lateral. Então, uma tarde e noite muito ruim da Ponte. E essa alteração, então, com a saída do Elvis, o Serginho vai tentar fazer essa mesma função, dar um pouquinho mais de dinâmica maior
para esse ataque da Ponte, com a diferença que o Serginho tem um chute de média a longa distância melhor do que o Elvis. Mas faz tempo que não chuta, hein? Mas faz tempo que não chuta, faz tempo que não joga bem, faz tempo que o Jean Dias não joga bem, então esse é o problema. A Ponte não vem numa boa fase na competição, apesar da colocação na tabela de classificação. Trabalha, sai de bola aqui, equipe do Macaca com o Jean Dias, tenta fazer uma graça, no meio de 3 jogadores, perde a bola, Robinson, rouba a bola, fica com ela, faz a tabela, recebe de volta, passa por ele, ela sobra ali pela intermediária, mais uma vez trabalhando a equipe do São Bernardo do campo de ataque, pega brigando ali, o Everton Brito não consegue fazer o domínio, o Pará fica na sobra, carrega mais uma vez, drible da Vaca pra cima do João Gabriel, carrega na linha de fundo, protege o Pará de um lado, de outro, ganha no pé de ferro, chega rasgando por baixo, Lucas Cândido. Dá um bico na bola, joga para escanteio, o Pará fez o que quis ali pela ponta esquerda, Adriana. Assustada agora a Ponte Preta, né? E aí os jogadores do São Bernardo, apesar do Pará já estar desde o começo, mas tem companheiros descansados próximos ali, tá empolgado com o jogo, querem liquidar ainda mais esse escanteio. Dudu vai pra bola. Vai lá o Dudu Maraíma para fazer a cobrança do escanteio. Olha o terceiro do jogo para aqui pro São Bernardo. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio, hein? De perto à direita, vem Dudu na bola, perto à direita pro levantamento. Pintou fechadinho, goleiro espalma, Diogo Silva. Sobra de bola com Pará, devolve no Dudu aqui pelo lado esquerdo. Vem outro cruzamento, essa vai lá na segunda trave, sobe de cabeça. A zaga Ponte pretenda com o Arthur. Ela sobra ali pela intermediária, bola tocada. O Arthur ficou dormindo ali. O Arthur não olhou pra bola. Passaram uma bola pro Arthur que ele não estava olhando, ele não viu nada, a zaga cortou, jogou pra fora a Ponte que já não vem apresentando um bom futebol ultimamente, hoje pior ainda, terrível, futebol da Ponte Preta, lembrando, hein, torcedor da Ponte Preta, barba de molho, porque já passamos na metade da fase de classificação, leva a crer que a Ponte vai classificar e aí vem o quadrangular e a Ponte em declínio. E o rendimento da Ponte está caindo, tá? Se a gente pegar os últimos 4 jogos em casa, foram de 2 derrotas, 1 empate, 1 vitória no sufoco contra o Tombense com um gol de pênalti. Fora de casa ela tá muito bem, mas sem rendimento e tava com resultado. Hoje não tem rendimento e não tá vindo resultado. Vem Macaca pro campo de ataque, lançamento feito ali pela intermediária, sobra de bola lá na área, lá na esquerda. Preparou bem, chegou bem a equipe da Ponte, pintou cruzamento na área. Forte, pra ninguém. Pra fora, só tiro de meta pra equipe do São Bernardo que mexeu de novo ali, né, Adriana Almeida? Mais uma mudança, foi embora o 17, Robinson, pra entrada do camisa 20, mais um Emerson Santos em campo. É aquele que estava na Ponte também, não é? Sim. Mais um Emerson Santos, meu Deus, vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 27 minutos deste segundo tempo de jogo. Série C, 12ª rodada. O placar da CBN, cuidado aí, Diogo Silva. O placar da CBN tá assim, ó. São Bernardo 2, Pedro Felipe e Chaporã. Ponte Preta. Nada pra Macaca, Chaibe. Central da Bola. Com recorde de público no Maracanã nesse Brasileirão, o Flamengo bateu São Paulo por 2-0 há pouco. Já em andamento, Vasco 0, Botafogo também 0. O Internacional fez 1-0 pra cima do Vitória. Futebol Globo CBN. São Paulo já encrespou logo de cara, né? Bom trocadilho. Boa, né? 28 minutos deste segundo tempo, 2-0, São Bernardo tá ganhando, vai mexer a Ponte também pela última vez ali, viu, Adriana? O Toró vem aí com a camisa 17, vamos ver se hoje consegue fazer alguma coisa a mais o Toró. No lugar do Jean Dias, também outro muito apagado hoje, 7 Jean Dias tá fora pra entrada do 17 Toró. E segue o jejum do Jean Dias, pois né? É. Nenhum gol no Campeonato Brasileiro da Série C. E nenhuma partida de destaque também, né? E foi tão bem no Campeonato Paulista, né? Pois é. Entra o Toró para tentar dar dinâmica pro ataque, para tentar dar velocidade. Ele começou bem no Campeonato Brasileiro da Série C, sendo titular, marcando 2 gols. Quem sabe não consegue ajudar nos últimos, contando com os acréscimos, né? A Ponte tem mais de 20 minutos para tentar diminuir e entrar na partida. Vem São Bernardo pro campo de ataque, carregando a bola aqui pelo lado esquerdo, que chega por ali, o Felipe Garcia. Domina, toca na bola, Foguinho, recebe na frente da grande área, faz a proteção, rola mais atrás, pra chegada, mais atrás ali do Emerson Santos. Ele toca na bola pela esquerda pro Pará. Faz o domínio, sem pressa nenhuma, de cavadinha, passa aqui pela esquerda. Opa, Chaporã!
sendo o Echaporã, bola pra fora, 29 minutos deste segundo tempo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Tem pro ataque mais uma vez o Berdu, lançamento feito o Wanderson. O Wanderson esquece a bola, vai no corpo ali do Garcia, a bola desviada, chega no Emerson Santos da Ponte, bota a bola pra fora, arremessa Bonão pro Berdu. Lado esquerdo vai se ajeitando ali pra fazer a cobrança, o Pará. Aí sem pressa nenhuma. Vai, Cabelão. Oi, pois não. Depois que eu tiver um tempinho aqui, tem muita gente participando aqui, tá na bronca, viu? O Ademar de Valinhos vai tá lá, na bronca vai lá. Tá na bronca com o Elvis aqui, que o Elvis só engana, não tá jogando nada há tempos. Quem também manda mensagem pra gente, o William Cabelo aqui, tomar gol do Chaporã é complicado, hein? Como de praxe aqui também, o Paulo Kikuchi. Em resumo, o Paulo Kikuchi lamentou muito a defesa da Ponte, esses 3 zagueiros, lamentou o meio-campo, lamentou o ataque, o time inteiro pra ele tá muito ruim. E depois, quando tiver um tempinho, a gente tem um áudio do torcedor aqui. Pode pôr agora o Bolacha, o Antônio do Jardim Boa Esperança, mandando mensagem pra gente também. Boa noite a todos. Boa noite. Depois o Júlio vai falar que eu sou um hater. Fico aí perturbando o Alberto Medrosotin. Mas desafio vocês a fazerem anotações da estatística da Ponte. É só toque pro lado, toque pra trás, chutão pra frente. Reza pra Diogo fazer milagre, reza para Elvis acertar passe e reza para algum atacante chutar no gol. É esse o resumo do torcedor, tá na bronca, hein, Cabelá? Em resumo, toque de um lado, toque do outro e muita reza. Trabalha a equipe da Macaca que vem pro campo de ataque ali pela intermediária, Serginho com ela. Rola a bola pela esquerda, quem sabe? Eu adoro quando o jogador queima minha língua, viu? Vai, o João Gabriel recebe a falta, o jogo tá parado ali, a falta que favorece a equipe de Macaca. Eu falo assim porque pode ser o Toró, né? De repente desencantando, né? Não mostrou porque veio ainda, né? A análise ela precisa ser feita. Se ele queimar a língua, se ele conseguir dar a volta por cima, a gente fala aqui, mas o que nós estamos vendo e o torcedor ele tá coberto de razão nas críticas, é a falta de criatividade, é a falta de objetividade que eu citei no primeiro tempo. A Ponte passa do meio-campo e ela não sabe o que fazer com a posse de bola. Eu vou perguntar, falta de criatividade é armação tática ou é falta de técnica? Vem bola pra área, Ponte no cruzamento, pra fora! Só tiro de meta. Último toque do Ponte Pretano, só tiro de meta, Adriano Almeida. Uma tentativa agora numa bola cruzada, o Emerson Santos fechava por ali, não alcançou a bola. Só tempo para mais uma informação e o visual lá do 1º de maio vazio. No número, no borderô do jogo, já diz tudo. Público total, 898 torcedores. 500 é da Ponte. Para uma renda de R$24.040. Essa Série C. Pois é. Agora, Gabi, essa falta de criatividade é a falta da qualidade individual, qualidade do atleta, ou falta de treinamento, falta de tática, treinamento tático do treinador? Eu acho que taticamente, mais do que a questão da qualidade. Qualidade tem, só que a Ponte não vive um grande momento, a gente já citou aqui individualmente, então a Ponte tem problema individual, o Gia Dias não consegue produzir, o Elvis não consegue produzir, o Everton Brito não conseguiu produzir hoje, mas coletivamente a Ponte falhou muito na partida hoje. Então eu acho que mesmo com alguma ausência do Gé, mesmo com essa dificuldade, a Ponte teria que ter rendido mais e ela não conseguiu competir com o São Bernardo. O São Bernardo foi muito superior à equipe pontepretana e vence merecidamente por 2-0. Então faltou hoje uma estratégia melhor do Alberto Valentim, ser mais ágil nas alterações, fazer uma leitura de jogo mais adequada para aquilo que estava acontecendo. Eu citei aqui que no primeiro tempo já tinha que ter feito a alteração. Não fez, nada se alterou e o São Bernardo chegou ao segundo gol. Lucas Cândido abriu a caixa de ferramenta ali pra cima do Vitor Andrade. Alguma coisa pessoal de quando ele tava aqui, Adriano? Pode até ser, né? Escanteio de mangas curtas pro Bernon. Falta cobrada, levantamento da grande área, sobe a zaga da Macaca pra fazer o corte e joga pra fora. Agora esticou a manga, viu, Adriana? Outro escanteio. Agora é o escanteio de verdade mesmo, Dudu é quem vai por ali, ajeitar a bola com pouca pressa pra fazer esse levantamento pra área. Sexto escanteio no jogo, quarto para a equipe do São Bernardo, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá, corre para a bola, levantamento, ponto e vírgula, saiu baixinha, meia altura, o próprio jogador da equipe, o Emerson Santos já bota a bola para fora,
É tiro de meta para a equipe da Macaca. 34 deste segundo tempo, 2-0, São Bernardo tá ganhando. Macaca trabalha ali com o Luiz Felipe ali pelo meio, toca na bola, breca, rola a bola do lado com o Everton Brito, faz a finta bonita ali pela intermediária, sobra de bola pra ponte no campo de ataque, João Gabriel recebe na direita, já carrega ali pelo meio. A Ponte Preta não olha nas avenidas que tem pela lateral, toda vez que pega, todo mundo que pega a bola quer jogar centralizado, quer jogar pelo meio, Gabi. Não tem objetividade, é o que eu tô falando, passa do meio campo, não sabe o que fazer, joga de cabeça baixa, então falta velocidade pra ponte, sabe? Pegar a bola e ter uma jogada, bom, eu sei que eu vou inverter na ponta, vai ter algum lateral, vai ter um ponto e vou fazer o cruzamento. Lá vem a Macaca agora sim, Everton Brito dá lançamento feito, aqui na ponta, sobra de bola, Foguinho! Chega por baixo para fazer o quarto e joga a bola para fora da chegada, a Macaca ali pelo meio. Tem arremesso manual próprio, o Everton Brito tem pressa na cobrança, faz o arremesso pro Luiz Felipe, a bola volta no Brito, foi tocada, é falta. É falta que favorece a equipe da Macaca aqui pelo lado direito. É falta, vem levantamento para grande área. Era falta para cartãozinho ali, viu, Adriano Almeida? O juiz está bem econômico nos cartões hoje, né? Mais uma vez, agora o Everton Brito tomou um rapa. O Serginho é quem se posiciona ali, quase no bico da grande área para um lançamento aéreo. Barreira sendo armada ali, a 2 passos para dentro da grande área. O Serginho aqui mais para lateral do campo do que para grande área. E vem cruzamento para Macaca, é falta para Ponte, toque de 35. Segundo tempo de jogo, 2-0, São Bernardo tá ganhando. É falta para Macaca, quem sabe agora o primeiro da Ponte. Vai todo mundo lá pro meio da grande área, o Serginho vai ali para cobrança. O árbitro conversa lá com os jogadores, o famoso empurra lá no meio. Vem bola para a área, tá autorizada a cobrança, Serginho na bola. Só tinha um jogador na barreira, só um jogador apenas na barreira, ele conseguiu acertar o jogador na barreira. Assim não dá. Aí tocando a bola de novo, a Ponte na saída aqui, vem buscar a bola no campo defensivo, o próprio Serginho. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 36, segundo tempo de jogo, Série C, Brasileirão. Placar da CBN. São Bernardo 2. Ponte Preta 0, Chaibe. Central da Bola. Pela Série A já encerrado, o Flamengo fez 2-0 para cima do São Paulo no Maracanã. Em andamento, 11 minutos da primeira etapa, Vasco e Botafogo empatam por 0-0 lá em Brasília. Olha o São Bernardo, bola no ataque, passa à frente de todo mundo, vai para fora. Chegou atrasado ali, me parece que era o Hugo Sanches que chegava ali, chegou ali. Echaporã que chegava ali do lado esquerdo, a bola passou por todo mundo, passou por ele, foi pra fora, quase o terceiro do São Bernardo, Adriana. Primeiro essa bola passou pelos 2 defensores da Ponte, aí depois o Echaporã acho que não acreditou que essa bola passou, e aí errou também, pelo menos não vai fazer falta pro Bernô, não vai mesmo, olha que tarde e noite terrível da Ponte Preta. Depois das mexidas, o Roberto Valentim, parece que o time piorou, Gabi. Entrou frio, né? Quem tava no banco de reservas, então é uma Ponte Preta que foi fria, na verdade, durante toda a partida, né? Ela não conseguiu entrar no jogo, ela não conseguiu incomodar o São Bernardo, não conseguiu finalizar defensivamente. Uma das piores partidas no Campeonato Brasileiro da Série C, mesmo reconhecendo, né, a força do São Bernardo, mas a Ponte foi uma presa muito fácil, né? Ela perde de 2-0 e ela continua com o mesmo jogo ali, sem poder de reação, então falta muito pra Ponte. Vamos chegando a 38 minutos deste segundo tempo, tá 2-0, hein? Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tá jogando mais uma vez o Berdona pela direita com o Helder. Tenta a finta, recebe a falta. Falta ali do Bruno Lopes, é falta que favorece o Berdô, campo defensivo, que não tem pressa nenhuma para sair jogando, não é? Não tem pressa nenhuma, vai lá o seu juiz lá, o Murilo Tarrega Vitor, vai lá olhar com o Helder, conversar com o Helder que tá caído lá, vai pedir pro jogador da equipe do Berdô levantar, vamos lá, tá acabando, 38-20 já levanta, ele mesmo faz a cobrança, joga no campo de ataque, não subiu a bandeira, não tinha impedimento, ia saindo Felipe Garcia na barba do Diogo Silva, Adriano Almeida. Parece que a Ponte desistiu do jogo, né? Essa bola lançada aí, e aí foi rápida demais para a sorte da Ponte. No momento em que o Emerson, o Santos, capitão da Macaca, toma cartão amarelo por reclamação, porque reclamou dessa bola, seria
um impedimento, mas nada foi marcado, então mais um amarelo pro jogador da Ponte, o Emerson Santos. Todo mundo reclamou ali na zaga da Ponte Preta, mas é que a gente não tem a repetição do lance e não tem VAR. Será que estava mesmo? Porque ele saiu muito à frente, né? O Felipe Garcia saiu muito à frente, mas a pergunta não é a zaga da Ponte que tá dormindo não, Gabi? Tá tão mal hoje que eu vou ficar com o auxiliar, viu, Cabela? Exatamente. Quem tem fama, deita na cama, sabe? Esse ditado então tá conhecido. mal durante toda a partida, eu vou ficar com o auxiliar ali, mais um vacilo da zaga Ponte Preta. 39,5. Deixa em segundo tempo, vem Macaca pro campo de ataque, Luiz Felipe brigando pela bola ali no meio. Jogo tá parado, recebe falta, já faz a cobrança. Serginho recebe, domina, toca na bola, vem Wanderson pro campo de ataque, o zagueirão ali na meia direita, faz o break, gira, devolve no Serginho, carrega pela meia, encosta a marcação do Foguinho, Serginho vem na contramão ali, recua a bola com o Emerson Santos, ajeita de um lado, busca do outro, toca na bola, vem pro campo de ataque, Toró. Falei o nome dele, bola lá pelo ponta esquerda, recebe de volta, lá na linha de fundo, Toró recebeu, dominou, marcação encostou, devolveu mais atrás trabalhando por ali com o Arthur, ele break, devolve, lá atrás começa de novo. Sistema defensivo, a equipe da Macaca, buscando de um lado ou de outro, vem Serginho, buscar o jogo, toda encolhida a equipe do São Bernardo, a Macaca vem pra cima, Lucas Cândido recebe pela meia, abre lá do lado esquerdo, por ali com o Arthur, na perna da canhota, preparou o lançamento, vem bola pra área, passou por todo mundo, não tem ninguém da Ponte por ali. Passando por todo mundo, passa por todos os jogadores, lá no meio da área de centroavante estava João Gabriel. Totalmente desarrumada a Ponte, hein? Meu Deus, sobra de bola com Everton Brito na roubada, Lucas Cândido com ela, devolve no Brito, tenta a finta, perde a bola, girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 40 minutos deste segundo tempo de jogo no 1º de maio, Série C do Campeonato Brasileiro, o placar está assim, ó. São Bernardo 2, Pedro Felipe no primeiro tempo e Chaporã na segunda etapa. Ponte Preta. Nada pra Macaca, Chaibe. Central da Bola. Pela Série C em andamento, Itabaiana e Confiança também estão jogando nesse mesmo horário, 0-0 Itabaiana e Confiança. 7h30 tem Floresta e Ipiranga e Tombense e ABC. Futebol Globo CBN. Cartão. Cartão pro jogador que tá no banco lá. Não, na verdade é pro Douglas, né? O Douglas que já foi goleiro, inclusive goleiro do Guarani, hoje ele é auxiliar técnico da Comissão Técnica da Ponte Preta e foi amarelado, então, auxiliar Douglas. 41 minutos e meio. Vem em São Bernardo, campo de ataque, a zaga da Ponte faz a roubada. João Gabriel com ela, perto da direita, bota no campo de ataque, o lançamento foi feito ali pro Toró. Toró vai no corpo, esquece a bola, chega a zaga do São Bernardo, joga pra fora. Outro manual que favorece a equipe da Ponte Preta. Pra chegada no campo de ataque, 41:50, reta final de partida. No 1º de maio, a Macaca tá perdendo 2-0. Resultado que não é legal pra Ponte, pode perder posição, Fábio Scheibe Macaco, com essa derrota? Tem que torcer agora contra o Ipiranga, né? Ipiranga joga daqui a pouquinho contra o Floresta, na verdade, Floresta e Ipiranga, mas pra Ponte perder a segunda colocação, o Ipiranga teria que vencer por uma diferença de 2 gols para passar a Ponte Preta na vice-liderança. Olha a Macaca com o Serginho, tentou o lançamento, vem bola pra área, sobe, parar, pra fazer o corte de cabeça. Bola rola aqui pelo lado esquerdo, pelo lado direito, mais uma vez no ataque da Ponte Preta com Everton Brito, que é o lateral da Ponte nesse momento. Toca a bola mais atrás ali, trabalhando a Macaca na saída, Serginho recebe, lado esquerdo, lançamento foi feito, desvio de cabeça, vem bola pro meio da área, chega ali para fazer o toque de cabeça. O Foster recua com o goleiro para sair jogando de novo a equipe da Macaca sem perigo nenhum. Ô, Cabela, oi. Perdão, na verdade, um gol de diferença pro Ipiranga já garante Ipiranga na frente da Ponte Preta, porque empataria no número de gols pró, no saldo de gols, na verdade, mas no gols pró, o Ipiranga passaria a Ponte Preta. Em vitória, também a Ponte tá na frente. A Ponte tem 7 no momento, o Ipiranga tem 6, com a possível vitória do Ipiranga, faria 7 pontos e nos critérios de desempate, um gol de diferença daria a vice-liderança pro Ipiranga. A Ponte que quase até a metade da primeira metade do turno, né? Da série de classificação era líder, aí cai para segunda, agora nessa partida para reta final vai perdendo, pode perder mais uma posição, é aquilo que a gente falou, abre o olho, barba de molho para Macaca, nesse momento do campeonato, 43,5, trabalha mais uma vez o Wanderson, bota na frente, Luiz Felipe não consegue o domínio, quem rasga lá é o Foster, Luiz Felipe consegue fazer o desvio, a bola sobe, desce, vai caindo ali o domínio do Serginho, toca do lado com o Lucas Cândido, já faz o trabalho no campo de ataque, vem buscando espaço mais uma vez lá na frente, a equipe da Macaca, Serginho toca na bola, recebe ali do lado para fazer o passe de um lado, busca do outro, o toque é feito, o Arthur toca na bola, consegue evitar, mas perde a bola. Recuperação da equipe do São Bernardo.
Vamos chegando a 44 minutos deste segundo tempo. Finalzinho de jogo. No 1º de maio, 2-0, São Bernardo tá ganhando a Série C do Campeonato Brasileiro, acompanhando aqui no futebol da CBN Campinas, que é amanhã, hein? 4 da tarde, tem final da Copa do Mundial de Clubes da FIFA amanhã. Chelsea e Paris Saint-Germain para você acompanhar aqui no sonsaço da CBN Campinas. Aí no gramado ali o jogador da Ponte, o Serginho recebe falta, o jogo tá parado, Dri. Uma falta agora antes do meio-campo, a Ponte vai tentar se organizar aí, quem sabe uma chancezinha melhor nesses acréscimos. E a Ponte volta a campo quando, Chaibe? Volta a campo na próxima semana, né? Na próxima sábado 7h30 da noite, recebe justamente o Floresta, que é adversário de Ipiranga agora, nesse sabadão também, 7h30 da noite, Moisés Zucarelli. Tem uma semana pra trabalhar ali, viu, o Alberto Valentim, de novo, né? Porque toda semana tem a semana toda pra trabalhar, né, Gabi? É isso tem que eu ia mais uma falar. semana agora, não é? O Campeonato Brasileiro da Série C, ele dá espaço pra você corrigir, pra você melhorar. Não existe maratona de jogos, você não joga nunca 2 vezes. Quarta domingo, quinta domingo, quarta sábado. Posso fazer uma reclamação ao contrário? Por favor. Pois é, agora então tem que jogar mais. Tem que jogar muito mais, só que tá tendo Perde o toda ritmo. semana pra trabalhar. Ah, então, mas aí também a gente não vai achar uma solução, né? Porque se treinador reclama de maratona quarta e domingo e uma vez por semana perde ritmo, o jogador ele tem tempo pra poder descansar, pra poder treinar e melhorar. A Ponte tá devendo e o Alberto Valentim também precisa produzir muito mais contra o Floresta. Bom, Macaca no campo de ataque, lançamento foi feito. Bola pra fora, teve desvio, arremesso é manual que favorece a equipe da Macaca, é lá pelo lado esquerdo, hein? Deu escanteio, né? Deu escanteio. Escanteio, né, Adriana? Sim, escanteio. O Serginho é quem vai pra cobrança, vai levantar essa bola pra área, os grandalhões da Macaca na área. 7º escanteio no jogo, 3º pra equipe da Ponte, Serginho no levantamento, 46, pintou levantamento fechado, sobe o goleiro, dá um soco na bola, o Júnior Oliveira, ela volta com o Serginho pra aprender agora, vai lá Serginho, levantou, bola na área, tá lá pra fazer o corte e o foguinho, no meio da pequena área, sobra de bola com o Toró, domina, carrega, vem buscando espaço, campo de ataque, ele breca, devolve lá do lado esquerdo com o Arthur, vem cruzamento, até tu, Arthur, bola pra fora, tiro de meta, Adriana. Tiro de meta de um lance, outro lance horrível, né? Dá pra colecionar aí as chances ridículas que a Ponte Preta colecionou nesse jogo de hoje contra o São Bernardo. No momento em que a arbitragem já sinalizou, já estamos com 46, vamos até 51. Pois é. Ponte Preta vai amargando uma derrota em São Bernardo. É sempre difícil jogar em São Bernardo do Campo, né, Gabi? É difícil e perdeu com autoridade, tá? O São Bernardo foi muito superior, a Ponte ficou aquém na questão do rendimento, tomou um gol muito cedo, é verdade, com 10 minutos, mas não teve poder de reação em nenhum momento. Ela conseguiu ameaçar a equipe do São Bernardo, somente naqueles cabeceios do Jean Dias, mas muito pouco para uma equipe que é vice-líder. Então, a Ponte sai devendo de São Bernardo. E a Ponte vem pro campo de ataque com o Serginho lá pela esquerda, toca a bola com o Arthur, devolve no Serginho, marcação encosta para cima dele, ele gira, recua, começa no sistema defensivo com o Emerson Santos, bota a bola ali pelo meio, faz a tabelinha, recebe o Lucas Cândido, rola a bola com o Wanderson, zagueirão que vem pro campo de ataque aqui pela direita, ele vem carregando todo encolhido o São Bernardo, ganha o jogo, 2-0, bola no ataque, sobe de cabeça Hugo Sanches, faz o corte lá no bico da grande área, ela vai sobrando lá pelo lado esquerdo mais uma vez ali com o Luiz Felipe, bota na frente, lançamento, Toró, recebeu, tabelou, Lucas Cândido, rola a bola pela direita, Wanderson, zagueiro, vem pro ataque, faz a finta, encontra, aberto, João Gabriel aqui do lado direito, pintou cruzamento, vem bola pra área, Arthur recebeu, dominou, colocou no gramado, a bola rolada, girou, bateu pra fora do gol! Bola sobe, só tiro de meta na chegada da Macaca. E olha, pra mim, a melhor jogada da Ponte Preta aos 48 do segundo tempo, Adriana. Concordo, melhor chance de gol da Ponte no jogo. Nesse segundo tempo foi. O Arthur serviu o Luiz Felipe ali, que estava dentro da área com menos marcação, ele fez um giro bom, chutou forte, pro azar a bola subiu demais. Gabi, aos 48 a melhor jogada da Ponte. Numa inversão da direita para a esquerda, agora o Arthur, ao invés de tentar cruzar, que não tá acertando, tocou curto, e o Luiz Felipe, que não é muito a dele, tentou a finalização por cima do gol. Um retrato de uma Ponte Preta que chega pouco, que quando chega não tem pontaria. Fez falta o Gé hoje?
Fez muita falta. O Gé, ele vive um jejum de gols há 2 meses, ele não marca, mas é um jogador muito importante, porque ele dá assistência, ele incomoda os zagueiros, ele faz a parede, então ele é um jogador importante. Apesar da ausência de gols, da falta de gols, mas é um jogador importante e é titular da equipe. Agora o Luiz Felipe toma ali uma paulada, tem a reclamação ali com a arbitragem, subiu um cartãozinho amarelo ali no jogo, 2-0, a Ponte Preta tá perdendo o jogo. Vamos a 51, já passamos de 49. O árbitro manda voltar a cobrança da falta. Vem aqui agora mais uma vez o Wanderson. Faz a cobrança, toca na bola, Lucas Cândido. Rola a bola com o Luiz Felipe, tenta a finta, perde a bola. Recupera o Bernô, tenta sair jogando. Lucas Cândido na recuperação de bola, mas deu arremesso manual, saída de bola que favorece a equipe da Macaca pela direita. Reta final de jogo, 49,5. 2-0, a Ponte tá perdendo o jogo, hein? 2-0, a Macaca tá perdendo o jogo. Trabalha lá pelo lado esquerdo, sai de bola com o Arthur. Faz o domínio. Puxa pelo meio, encontra ali o Serginho que vem buscar o jogo. Faz o lançamento. Ligação na ponta direita, na chegada do João Gabriel. Bola rolada ali pelo meio pro Foster. O zagueiro do São Bernardo agradece, faz o corte, a bola chega no Wanderson. O zagueiro que tá na ponta direita, trabalhou por ali. A chegada no ataque, o Everton Brito. Tenta o lançamento. Bola desviada para fora, mais uma vez chega a equipe da Macaca pro campo de ataque, tenta o lançamento, a zaga faz o desvio, vai sobrando com o goleiro do São Bernardo, Júnior Oliveira, que não tem pressa nenhuma, já passamos de 50, é o último giro do ponteiro no 1º de maio. Bota a bola pro campo de ataque, o árbitro já consultou ali o Cebolão. Vai trabalhando mais uma vez a equipe da Macaca ali no sistema defensivo com o Lucas Cândido. Toca na bola com o Serginho. Felipe Garcia aperta, Serginho faz a finta, escapa, bota no ataque, recua a bola ali pelo meio, Toró, com o Luiz Felipe, faz o domínio, fez o passe ali com o Everton Brito, tem marcação do Foster pra cima dele, o árbitro acompanha, diz que não foi nada, segue o jogo, vai trabalhando, vamos chegando a 51, o Everton Brito vem brigando pela bola. Um outro lance bizonho no jogo, hein? Essa vez aí o Everton Brito, ele foi mais duro. Pode acabar, né, Cabelo? Acaba levantando ali, pode acabar. Ô, senhor juiz, sopra esse apito aí, vai. Bota um ponto final aí, porque pelo amor de Deus, hein? Já passamos de 51. Falta pra equipe do São Bernardo aqui pela esquerda, agora colocaram ali uma, outra bola em campo, Foguinho tá ali, ao lado do que chega pra cobrança ali, era o Dudu Maraíba e o árbitro apita. Fim de papo, fim de jogo do 1º de maio. São Bernardo 2, Pedro Felipe e Chaporã. Ponte Preta. Nada para a equipe da Macaca. Central da Bola. Não foi um dia bom pra Macaca, pra Ponte Preta, 6 horas e 59 minutos, uma vitória incontestável do São Bernardo, que não foi tão bem assim, mas o suficiente para vencer a Macaca 2-0, a Macaca que se perdeu nesta partida. Alberto Valentim tá recebendo muitas críticas aqui no nosso WhatsApp, no nosso YouTube também, daqui a pouco a gente joga no ar também, mas antes disso, Adriana Almeida. A Ponte então perde o primeiro jogo fora de casa nesse Campeonato Brasileiro da Série C. Depois de ter a melhor campanha como visitante, agora numa partida totalmente reconhecível, apática, acaba caindo diante do São Bernardo, que ganha um fôlego para continuar no G8 desse Campeonato Brasileiro da Série C. O São Bernardo que também sonha com esse acesso. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa queda de rendimento pontepretana, não só no jogo de hoje, mas acho que se tem um momento para ligar o sinal de alerta, é melhor que seja agora e não na reta final ou no começo do próximo quadrangular, Fábio. Pode parecer até um pouco sem razão isso, a Ponte Preta é vice-líder da competição, mas a atuação desta tarde e noite hoje chamou atenção negativamente, né, Gabi? É isso, a gente cita a questão do rendimento, nós estamos falando aqui, porque em termos de resultado, até então a Ponte estava invicta fora de casa, não é questão de terra arrasada, mas se nós analisarmos um recorte até certo ponto curto, o rendimento da Ponte está em declínio. Então, nos últimos 4 jogos em casa, a Ponte teve 2 derrotas, um empate e a vitória diante do Tombense. É um rendimento ruim, jogando sob seus domínios. Fora de casa, até então, ela estava invicta com um empate e 4 vitórias, mas nos últimos jogos sem rendimento, mas conquistando o resultado. E isso a gente elogiava o técnico Roberto Valentim, porque uma invencibilidade longe de Campinas não é fácil.
Mas hoje ela não teve rendimento e aí ela não teve resultado também. Então a cobrança ela precisa existir, porque ela não está conseguindo as vitórias em casa, só na última rodada, e fora de casa agora foi facilmente derrotada pela equipe do São Bernardo. Então o Alberto Valentim ele precisa dar as explicações do porquê a equipe foi pouco criativa, foi pouco objetiva, porque da escalação e durante muito tempo da escalação e da manutenção da linha de 5 mais 2 volantes. É muita coisa para uma equipe que tá perdendo, Fábio Chaib. Precisava se mexer, precisava alterar, mesmo no primeiro tempo. E ele não fez. E demorou, não fez nem no intervalo, foi fazer com 14 minutos. E aí, quando viu, já era tarde demais. Quem entrou frio também, entrou mal. Então, hoje deu tudo errado pra Ponte. E aí tem a semana então para poder trabalhar para este confronto diante do Floresta, que tá brigando pelo G8, tá em ascensão também a equipe. A Adriana Moeda falou do São Bernardo, do Bernot, que venceu a Ponte Preta 2-0. O Bernot que finca agora o pé justamente no G8, é o 5º colocado, 19 pontos. É verdade que tem a rodada inteira pela frente ainda, né? Apenas esse jogo e Itabaiana 0, Confiança também 0, abriram essa 12ª rodada. Mas neste momento, São Bernardo é o 5º colocado da competição, 19 pontos ganhos. E explicando o que a gente trouxe durante a transmissão, a Ponte Preta é a vice-líder, tem 23 pontos, mas fica de olho na partida daqui a pouquinho, 7h30 da noite, entre Floresta e Ipiranga. O Ipiranga pode roubar a 2ª colocação da Ponte, caso vença o Floresta por 1 gol de diferença, já que a Ponte tem 23 pontos, o Ipiranga tem 20, são 7 vitórias da Macaca, 6 do Ipiranga, com uma vitória do Ipiranga, o Ipiranga iria 7 vitórias. No saldo de gols, a Ponte tem 2 saldos positivos, saldo de gols, 2 gols positivos, e o Ipiranga tem 1 gol positivo. Com uma vitória simples, iríamos para os gols pró, nesse momento 11 para cada um, tanto Ponte Preta quanto Ipiranga, 11 gols pró. Então uma vitória simples por 1-0 faria o time do sul do país, o time gaúcho, passar a Ponte Preta na 2ª colocação. Vamos fazer uma coisa um pouco diferente neste momento, já que as críticas aqui à equipe da Ponte Preta são grandes no nosso WhatsApp aqui, muita gente inundando aqui, muita gente desabafando. Vamos pôr um áudio do nosso ouvinte assíduo aí, Reinaldo mandou um áudio agora há pouco aí, vamos ouvir. Então, boa noite, meus amigos da CBN. O Reinaldo novamente completando. Pessoal, é o seguinte, Alberto Valentim não é técnico para Ponte Preta, não. Essa diretoria da Ponte Preta não enxerga, tá? Ele não é técnico para Ponte Preta, não. Se ele fosse um bom técnico, ele não tinha rebaixado 8 anos. Entendeu? Rebaixado 8 anos. Não é um bom técnico para Ponte, não. O técnico tem que ser cara da Ponte Preta. Para mim, o João Brigatti ali seria o cara ali, novamente. Melhor do que esse Valentim aí. Não é técnico para Ponte Preta. Ok? Só o Reinaldo novamente de Campinas, da Vila União. Tem muita gente participando também, a Vitória Palmeiro também, Ponte recuada, inacreditável na hora do gol, muita gente saindo da área aqui, diz ela. Um abraço também pro João Silva de Hortolândia, tá na bronca, tá faltando tempo para esse treinador ruim acertar o time, diz ele aqui, o torcedor tá na bronca, muita gente até mandando xingamentos aqui, vamos ser um pouco mais tranquilos neste momento. O Ademar Matsuoka manda mensagem pra gente aqui também, amanhã é aniversário do mestre de cá, saudade do bom futebol, parabéns mestre, é o Ademar de Valinhos, então mandando mensagem. Quem mais tá aqui conosco? Boa noite, hoje o Valentim errou feio na escalação, fora os jogadores que foram para qualquer evento menos de futebol profissional, diz o Marcos Fiapo aqui, o pessoal tá na bronca, viu, Gabi Castro? Muita gente na bronca aqui. Quem também manda mensagem só para terminar por enquanto, o Conrado, esse elenco é de idosos master, diz ele, time água de salsicha, não acrescenta nada, o pessoal tá muito bravo. O torcedor tá bravo, eu acho que as críticas elas são legítimas e a Ponte precisa dar a volta por cima. Esse é o sentimento do torcedor hoje, porque ele não viu uma equipe que tava com um rendimento para conquistar a vitória, que estava tentando a qualquer custo o gol de empate. Foi uma Ponte que foi facilmente batida pelo São Bernardo. Então não é o espírito que o torcedor está acostumado, que ele viu durante muitos jogos a equipe ponte pretana. Hoje foi uma Ponte apática. E quando a Ponte é apática, precisa dar aí o chacoalhão, e aí o Alberto Valentim, cabe a ele, ao João Brigatti, que é o coordenador, conversar com os atletas para saber primeiro o que aconteceu em termos de rendimento e depois, taticamente, aí a conversa interna,
Porque hoje não funcionou, né? Uma linha de 5, 2 volantes e muito espaço. E o São Bernardo 2-0 e pior, 2-0 perdendo o gol, porque o Felipe Azevedo teve oportunidade, o Rodolfo teve oportunidade. No início do segundo tempo, o Romisson teve oportunidade. Então foi 2-0 São Bernardo, área, né? Sozinho na área. Foi 2-0 São Bernardo, perdendo 3 oportunidades. Poderia ter sido muito pior. Então essa apatia não combina com a Ponte Preta. Então é por isso que o torcedor, ele tá magoado, ele tá chateado, ele tá bravo, porque este rendimento não é de Ponte Preta, não é de uma equipe que é a segunda colocada do Campeonato Brasileiro da Série C. Então precisa ver o que aconteceu para corrigir o quanto antes. Agora, Gabi, será que a Ponte Preta é que caiu de produção ou foram os adversários que cresceram de produção comparando com o início do campeonato? Porque a Ponte começou bem o campeonato. Eu acho que as equipes estão aproveitando o baixo rendimento da Ponte, porque se a gente analisasse, olha, a Ponte jogou bem, mas o adversário ele foi melhor, a Ponte não jogou bem. Não, e faz tempo. Então, os adversários que estão, geralmente no segundo turno, a gente tem, né? Eles se elevam um pouquinho mais, ele fica mais disputado a competição. Eu tô perguntando justamente por isso, porque já passamos da metade da fase de classificação, mas como seria um segundo turno, né? Exatamente. Eu não vi o jogo contra o Maringá, como é que foi? Mas marcou no finalzinho, né? Foi no finalzinho que a Ponte marcou. Foi no segundo tempo. Foi uma Ponte bem limitada contra o Maringá. Ela encarou, o Maringá é uma equipe muito complicada, muito difícil, joga muito bem, um esquema diferente, né? Ele gosta dessa posse de bola, ele agride bastante o adversário. Na ocasião, a Ponte foi bem defensivamente e conseguiu o gol na bola desviada do Lucas Cândido. Mas hoje não, hoje teve, então a gente está citando uma queda de rendimento neste segundo turno da Ponte. A gente tinha a questão salarial que a Dri citou durante a nossa transmissão, a Ponte com dificuldades financeiras aí, correndo para pagar o salário. A gente está no mês de julho, pagou recentemente o salário de maio, precisa correr para pagar em breve em junho, porque no final do mês já vence também, que é o acordo firmado. Então, enfim, é trabalhar este bastidor fora para manter tudo em dia, e aí cabe depois ao Roberto Valentim também encontrar uma estratégia diferente, porque a Ponte fica mais visada, não tenha dúvida. O Caxias é uma equipe que está visado na liderança, a Ponte na vice-liderança é uma equipe que está visada, então certamente os adversários vão estudar mais a Ponte, mas o rendimento da Ponte está muito ruim, então isso precisa melhorar se ela quiser se classificar bem, para poder ter uma vantagem de disputar em casa, para poder enfrentar aí o quarto, quinto e um oitavo colocado, isso sendo a líder. E essa atuação de hoje permite ao torcedor, como já foi aqui também enviada a mensagem também, questionar justamente esse atraso de salários, né, por parte da Ponte Preta. O torcedor fica naquela dúvida, será que os salários estão atrasados novamente? Será que o pessoal está fazendo corpo mole? A gente não pode julgar isso, né? Não é do nosso, nosso perfil, né? E o que não é novidade também, já. Infelizmente o futebol brasileiro, e justamente numa Série C tão complicada, a Ponte começou tão bem, agora tá dando uma queda aí, mas tá com fôlego ainda. A Ponte Preta é vice-líder, 23 pontos. Lembrando que a gente falou antes da transmissão também, nas últimas edições, 27 pontos feitos pelo time acabaram garantindo uma vaga no G8 na próxima fase da competição. A gente tem restando agora pra Ponte Preta 6 rodadas. Na verdade, 7 rodadas pro fim dessa primeira fase. 7h09. Lembrando também que mais cedo o Flamengo bateu São Paulo por 2-0 pela Série A. O Internacional fez 1-0 pra cima do Vitória. Em andamento, 37 minutos no Mané Garrincha em Brasília. Vasco da Gama e Botafogo no Clássico Carioca empatam por 0-0. Vocês vão pensando aí, viu, que depois do intervalo, viu, Cabela, viu, Gabi, viu, Adriana? Tem o melhor e o pior em campo, viu? Fique aí, ouvinte, mande mensagem pra gente aqui, mande sua opinião também, 19991869070. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne.
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Aos domingos pela manhã, Guilherme Muniz recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Conselho de Classe. Toda semana, um debate sobre os rumos da educação pública no país e um destaque das principais novidades sobre o tema. O superintendente executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques, aborda o assunto com dados, levantamentos, pesquisas e muita experiência. Todas as segundas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Central da Bola. Aqui na CBN, 7h13, depois da derrota da Macaca, a Ponte Preta perdeu para o São Bernardo por 2-0 lá no estádio 1º de maio. Ponte Preta que se mantém na vice-liderança, mas o que chamou a atenção nessa partida de hoje foi o baixo rendimento da equipe. E Eduardo Rodrigues, ô Bolacha, o pessoal tá reclamando aí, põe um áudio dos ouvintes aí, Bolacha. Ah, mas o pessoal também tá querendo futebol do quê? De Copa do Mundo? Copa do Mundo é amanhã de time, viu? Isso aí é Série C, meu povo. Vamos acordar que a realidade da Ponte Preta é a Série C. Ah, esse técnico é uma porcaria, o time também é de Série C. É isso aí. Temos que só subir, gente. É isso aí. Infelizmente é o que tem a realidade da Ponte Preta. Vamos acordar, pô. Esse é o Daniel Santos. Muito obrigado, amigo. Manda mais, pode mandar. Tá feio, viu? Tá feio. Irreconhecível esse time foi hoje, viu? Nossa, se for assim, pra subir pra Série B com esse time aí não dá não, hein? Muita falta de vontade, entendeu? O Reinaldo também mandando mensagem pra gente. Mas a Ponte Preta se mantém na segunda colocação por enquanto, torce contra o Ipiranga, daqui a pouquinho às 7h30 tem Floresta e Ipiranga. Caso o time do Sul vença por 1 gol de diferença, evidentemente uma vitória simples, coloca o time gaúcho na vice-liderança. A Ponte Preta cairia para a terceira colocação, mas está dentro do parâmetro, dentro do aceitável. A Ponte Preta na segunda, terceira colocação neste momento. O que importa nesta fase é justamente a classificação, como disse o ouvinte. Mas vamos falar mais do jogo agora, às 7h15, a gente tem a nossa tradicional eleição. A eleição aqui com a equipe CBN, começando justamente com o cara que foi mauzão na partida. O pior, cara. O pior em campo. Num jogo não tão de tanto rendimento, não tão agradável para o Ponte Preta, vamos começar então mudando um pouco aí a ordem com o pior em campo, com o cara que pisou na bola. Adriana Almeida, você começando, Adri.
Olha, difícil, viu? Tem tantos, né? Mas eu acho que até a gente tava falando aqui fora do ar, analisando o gol, o primeiro que o Diogo Silva tomou ali, né, num cruzamento. Ele vacila muito na hora da saída da bola. Mas acho que foi muito rígido, eu cornetei ele na primeira etapa, mas acho que não... Dava pra pular nessa bola, viu? E aí é que você vê quando o goleiro já veste uma camisa de um time grande e já tá num momento um pouco mais difícil na carreira. Ali ele vacilou e aí acabou pagando caro porque foi o gol da Ponte. Então, pra mim, por esse lance, o Diogo Silva acaba aí ficando com esse rótulo do pior hoje. Diogo Silva para Adriana Almeida. Carlos Cabelo, é para você que você narrou a partida, para você quem foi pior em campo. A gente pode votar no técnico? Pode, evidentemente. Então, Alberto Valentim. Assim como os ouvintes estão descascando para cima do Valentim. E você, Gabi Castro, já prepara a lista aí que eu sei que vem bastante bucha aí pela frente. Não, são 2 ótimos votos. Ótimos não, né? Não, os votos foram bons. Quem atuou é que não conseguiu desempenhar, né? A falha do Diogo Silva, ela é importante porque foi com 10 minutos de jogo, né? Quebra qualquer coisa. Foi no comecinho a falha do Diogo Silva, só que foi uma falha coletiva porque o Wanderson deu espaço, tinha um bolo de jogadores da Ponte, ninguém conseguiu chegar no Pedro Felipe. O Danley Santos eu também não gostei, então a dupla de zaga da Ponte hoje acho que não foi bem. O Arthur é um fortíssimo candidato a ser pior da partida. Ele perdeu o confronto 1 contra 1, ele teve muito trabalho com o Pedro Felipe, quando chegou ao ataque ali, ele se deu mal contra o Rodrigo Ferreira. O Elvis também, a gente tem que citar a parte de criatividade, só que o Elvis, ele ainda, o pouco que ele acertou, aí a falha é de quem não conseguiu devolver a bola, por isso que eu vou isentar o Elvis, mas a partida dele foi muito ruim, o Alberto Valentim também. Então, por conta da importância do erro que ele teve, depois da insegurança que ele demonstrou, meu voto também vai pro Diogo Silva, mas por muito pouco, porque o Arthur, o Danley Santos, o mesmo Wanderson, são fortíssimos candidatos, mas eu fico com o Diogo Silva porque foi uma falha crucial com 10 minutos, uma falha importante, e depois também na saída de jogo ele não conseguiu agarrar algumas bolas, ele socava, demonstrou insegurança, saída de jogo errada também, uma reposição deu nos pés do jogador de São Bernardo. Pra lateral, outro também, né? Também na lateral, então essa insegurança e o erro numa partida que é de tanto equilíbrio e cedo, eu acho que prejudicou a Ponte, e se prejudicou, ele fica então com este erro crucial como o pior em campo. Diogo Silva que já conquistou, que já foi muito bem no gol da Ponte Preta, mas hoje, nesta tarde, acabou não sendo tão feliz, então, infelizmente, o voto é pra ele, a Ponte Preta num todo muito mal, mas Diogo Silva como símbolo dessa derrota, infelizmente, pro torcedor da Macaca. Mas temos também o cara que se destacou, vai ser complicado do lado da Ponte Preta, eu imagino, mas no jogo teve um cara que se destacou, então vamos à eleição agora do... O craque do jogo! O craque da partida, começando com a Adriana Almeida. Quem fez o gol, né? Também, o primeiro, na verdade, que foi o que definiu mais aí a tranquilidade do jogo a favor do São Bernardo. Eu não tive um jogador assim que encheu os olhos dos dois times, nem quem saiu do banco. Teve aquela fumaça de Echaporã e o Vitor Andrade ali, depois que entraram, mas o jogo já estava muito resolvido, muito também por letargia ponte-pretana. E por isso eu acabo escolhendo quem fez o primeiro gol, que deixou as ações para o São Bernardo mais tranquilas, o Pedro Felipe. E ele também teve uma movimento dos jogadores de frente do São Caetano, acho que ele foi o que teve a movimentação mais interessante ali. Muito pouco, na verdade, mas temos que escolher, né, Fábio? Garantiu os 3 pontos, né, Adri? É isso. E você, Carlos Cabela? Olha, a importância de marcar um gol sempre é grande, gigante, né? Mas tem um cara que, na minha visão, ele ajudou demais a equipe do São Bernardo, que é o Foguinho. O Foguinho, ele ajudou como terceiro, ele foi um terceiro zagueiro nos momentos defensivos da equipe do São Bernardo. Ele apoiou várias vezes o ataque da equipe do São Bernardo, estava sempre ali rondando a grande área, estava lá para cabecear, estava lá à direita. Para mim, o Foguinho foi um grande destaque para a equipe do São Bernardo, mesmo sem marcar gol. Foguinho, então, para Carlos Cabela. Você vai empatar, desempatar, vai fazer o quê, o Gabi Castro? Vou desempatar. Olha, uma menção honrosa pro Rodrigo Ferreira, lateral direito, gostei muito.
Pro Foguinho, também foi muito bem defensivamente, válvula de escape. O Romisson, por pouco, não marcou o gol, mas o meu voto é pro Pedro Felipe, jogador insinuante, que marcou o primeiro gol, deu muito trabalho ali pro Arthur, no lado direito de ataque de São Bernardo, defesa da zaga Ponte Pretana. Pedro Felipe, então, eleito pela equipe CBN como o craque do jogo, aproveitando para me despedir de Carlos Cabela. Daqui a pouquinho chama Adriana Almeida, tem entrevista do Valentim, hein? Um abraço para você, Carlos Cabela, bom retorno. Abraço, Charme, abraço a todos e até a próxima. Bom final de semana. Adriana Almeida, a Valentim já falou por lá no ABC Paulista, agradecendo a assessoria de imprensa competentíssima na pessoa do Paulo Santana, que nos enviou aqui as impressões do técnico Alberto Valentim após essa primeira derrota da Ponte fora de casa nesta Série C. Vacilou ali no comecinho daquele primeiro gol, e no segundo tempo talvez não tenha apertado do jeito que você imaginava. Boa noite. O primeiro gol, culpa minha, porque nós tínhamos feito um posicionamento nos treinos e eu acabei mudando aqui por uma ideia que eu tive, de uma percepção minha que eu tive. Então o primeiro gol é culpa minha, porque quando eu cobro os atletas de nós realizarmos aquilo que foi planejado nos treinamentos e hoje eu acabei mudando de ideia, então eu me coloco de verdade como culpado desse gol, mesmo depois tendo que analisar com calma se a gente podia ter feito melhor mesmo com essa mudança de posicionamento nosso defensivo na área. Infelizmente depois a gente criamos algumas coisas, mas fomos pouco agressivos, não conseguimos fazer com que a jogada se terminasse em gol para a gente empatar, depois acabamos tomando o segundo gol. Hoje não fomos tão brilhantes, um time abaixo daquilo que nós vínhamos fazendo fora de casa. Analisar os erros, como a gente já falou, fazer essa análise bem fria, com calma, depois para essa semana a gente trabalhar bem para pensar já na próxima partida em casa. E a estratégia de colocar o Elvis foi realmente jogar ele como falso 9, né? O Elvis contra o Maringá você não utilizou ele, e aqui você utilizou ele para fazer uma função mais para frente ali. O Elvis era flutuar bem ali no meio campo, né? Ele tem essa jogada dos nossos extremos atacando esse espaço que nós não tínhamos o 9. Fizemos isso bem na semana, nos treinos, saíram boas jogadas, com hora Jean atacando fazendo diagonais para atacar esse lado, o meio do campo, né? O centro do campo, o Jean com o Everton alternando bem, a gente espetando os nossos alas. As jogadas não saíram, infelizmente, mas repito, vamos fazer com calma as análises individuais e coletivas para a gente preparar bem para essa partida. E sobre aquele lance polêmico, eu estava ali do seu lado, estava ruim de ver, né, se a bola entrou ou não no primeiro tempo. Se você viu alguma coisa desse lance, e também se os jogadores não falaram nem no intervalo no final do jogo, se você soube ou se eles falaram alguma coisa para você. Sendo muito sincero, as informações que nós tivemos de quem estava em casa e depois aqui de cima também, que realmente não dava para cravar aqui que a bola entrou, então quando eu gosto das coisas justas, se a bola não entrou, não é justo que também desse o gol. Então, principalmente porque não tem um VAR, né? Então, acredito, eu espero, sinceramente, que a tomada de decisão, tanto do árbitro quanto da assistente, tenha sido correta. Tá aí, então, Alberto Valentim, a entrevista gentilmente concedida pela assessoria de imprensa da Ponte Preta, muito rapidamente. O Valentim geralmente é muito solícito, se acaba o jogo, ele já não gosta muito de enrolar. Os jogadores da Ponte Preta, então, amanhã com descanso programado, retornam a Campinas hoje pela noite. Depois dessa primeira derrota fora de casa, fica esperando aí o complemento da rodada para saber se em qual posição entrará na 13ª rodada do Brasileiro da Série C, que é mais uma semana para recuperar. Próximo jogo sábado da semana que vem contra o Floresta, aqui mesmo no Moisés Lucarelli, às 19h30. Para esse jogo, retorno do atacante Jé, que hoje cumpriu suspensão pelo 3º amarelo. A Ponte não perde jogadores por suspensão ou contusão, tem uma semana cheia para trabalhar. E eu, na minha humilde e modesta visão, enxergo que se tem um momento para tropeçar nessa Série C, esse momento é agora. A Ponte é melhor que mostre as suas fragilidades agora, a janela está aberta. Alguns jogadores precisam, na minha opinião, não é tanto mais contratação, é os jogadores renderem mais e o Alberto Valentim conseguir extrair algo além do que vem extraindo. Esse vai ser o grande desafio aí das próximas rodadas.
Na minha cabeça, matematicamente, a classificação tá muito perto. Acho que tem que preocupar em jogar mais, não só em somar pontos agora. Meu amigo Fábio Chaib. É isso aí, obrigado, Adriana Almeida. Um bom final de sábado, um bom final de semana pra você. Nos vemos durante a semana na próxima transmissão também. Um grande abraço, Adri. Sempre um prazer, forte abraço a todos. Tá aí, Adriana Almeida trazendo então detalhes da Ponte Preta. Valentim falou há pouco, Gabi Castro assumiu o erro pelo primeiro gol, também falou do esquema diferente. Os seus detalhes aí pra essa entrevista do Valentim e sobre o jogo também, Gabi. O treinador Ponte Pretano muito tranquilo, né? Pés no chão, obviamente não teceu críticas aos comandados, chamou para si a culpa no primeiro gol, enfim, foi raso, né, nas explicações. Foram 2 minutos e 30 segundos protocolares, né, de um treinador pontepretano que só chamou para si a responsabilidade. O que ele citou foi um posicionamento equivocado, uma mudança que ele decidiu fazer. Então, de acordo com ele, treinou de uma maneira e de última hora pediu uma mudança, e aí aconteceu o primeiro gol do São Bernardo. Citou que não foi brilhante, que foi um jogo abaixo e muito abaixo, então isso nós concordamos. Agora, o que ele disse e que não deu certo foi na questão do Elvis flutuar no meio-campo, que a diagonal teria que ter acontecido. Não teve essa diagonal, nem do Jean Dias pelo lado direito, e não teve a diagonal do Everton Brito do lado esquerdo. Foi uma ponte que jogava muito pelas laterais, pela ausência de centroavante. Isso foi uma escolha do Alberto Valentim, porque ele poderia ter entrado com o Bruno Lopes ou poderia ter entrado com o Toró com 3 atacantes, e aí teria esse jogador centralizado. Então ele optou por não ter esse jogador centralizado, e essa diagonal não funcionou. O que é a diagonal? É você ter um ponta, corta pro meio e finaliza. Em nenhum momento nós vimos isso. Nós não vimos uma individualidade do Jean Dias, uma finalização ou uma jogada ensaiada, 1-2 com lateral, ao invés de cruzar, invade a área, tentar alguma coisa diferente. Então foi uma Ponte Preta apática, né? Muitos torcedores mandando áudio aí, falando da falta de vontade. Eu coloco como uma apatia. Foi um jogo abaixo, como disse o Alberto Valentim, e foi uma partida ruim da Ponte, tá? A Ponte não teve esse brilhantismo que tá em falta nas últimas rodadas. Tem que melhorar muito se quiser brigar aí pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro da Série C. Eu acho que não é terra arrasada, mas a torcida, ela tem todo o direito de ficar irritada, de ficar brava, porque o rendimento não tem acontecido. A Ponte não faz boas partidas jogando em casa, e aí a justificativa é que o adversário joga fechadinho, e aí ela não consegue furar este bloqueio, algo que precisa ser corrigido, e fora de casa hoje ela não conseguiu. Até então, ela estava conseguindo um resultado longe de Campinas. Hoje não conseguiu. Então, a partir do momento que você não tem rendimento e resultado em casa, tudo bem que venceu o Tombense, mas até então eram 3 jogos sem vitórias em casa. Não consegue a vitória e rendimento em casa, e agora não consegue a vitória e o rendimento fora de Campinas, é sinal de alerta ligado para uma Ponte Preta que está caindo de rendimento nesta reta final de Campeonato Brasileiro de Série C, já que nós já passamos da metade da competição, Fábio. 7h28. É isso, a Ponte Preta com essa derrota, pelo menos se mantém até o começo do jogo, que aqui 2 minutos, Floresta e Ipiranga, né? Torcendo contra o Ipiranga, mas a Ponte está numa situação tranquila, tem 23 pontos, a gente já conversou sobre isso, especula-se com 27, ligando as edições anteriores, né? Fazendo a comparação com as edições anteriores, quem fez 27 pontos acabou conquistando essa vaga na próxima fase. Então a Ponte Preta, neste parâmetro, apenas 4 pontos. A gente espera a próxima partida. Agradecendo mais uma vez a você, Gabi Castro, um bom final de semana para você, um bom final de sábado aí também. A gente acompanha a Ponte Preta durante a semana. Para você também, Fábio Chaib, é sempre um prazer fazer as jornadas ao seu lado, e até a próxima oportunidade. 7h29, agradecendo a você, ouvinte CBN, que esteve conosco. Valeu, Gabi Castro, valeu, Eduardo Rodrigues, Zobolacha no comando técnico também, valeu, ouvinte CBN, que mandou mensagem, que participou, esteve presente em mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. Amanhã é dia de final de Copa do Mundo aqui na CBN, tem Chelsea, PSG e Chelsea, claro, acompanhando também o Guarani durante a partida contra o Ituano, trazendo mais informações do CBN Esportes na segunda-feira também, durante nossa programação. Um forte abraço pra você, um bom final de semana, valeu! Futebol
Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne.